19. O senhor cônego? Quero lhe falar. Depressa. A criada dos dias indicou ao padre Amaro o escritório e correu acima contar a dona Josefa que o senhor pároco viera procurar o senhor cônego e com uma cara tão transtornada que de certo tinha sucedido alguma desgraça. Amaro abrira abruptamente a porta do escritório, fechou-a de repelão e, sem mesmo dar os bons dias ao colega, exclamou: "A rapariga está grávida." O cônego que estava escrevendo caiu como uma massa fulminada para as costas da cadeira. "Que me diz você?" Grávida. E no silêncio que se fez, o soalho gemia sob os passeios furiosos do pároco da janela para a estante. "Está você certo disso?" Perguntou, enfim, o cônego com pavor. Certíssimo. A mulher já há dias andava desconfiada. Já não fazia senão chorar. Mas agora é certo. As mulheres conhecem, não se enganam. Há todas as provas. Que hei de eu fazer, padre mestre? "Olha que espiga!" ponderou o cônego atordoado. Imagine você o escândalo. A mãe, a vizinhança, e se suspeitam de mim. Estou perdido. Eu não quero saber. Eu fujo. O cônego coçava estupidamente o cachaço, com o beiço caído como uma tromba. Representavam-se-lhe já os gritos em casa, a noite do parto, a Santa Joaneira eternamente em lágrimas, toda a sua tranquilidade extinta para sempre. "Mas diga alguma coisa!" gritou-lhe Amaro desesperado. "Que pensa você? Veja se tem alguma ideia." "Eu não sei. Eu estou idiota. Estou de todo." "Aí estão as consequências, meu caro colega." "Vá para o inferno, homem. Não se trata de moral. Está claro que foi uma asneira. Adeus. Está feita." "Mas então o que quer você?" disse o cônego. "Não quer de certo que se dê uma droga rapariga que arrase?" Amaro encolheu os ombros, impaciente com aquela ideia insensata. O padre-mestre positivamente estava divagando. "Mas então o que quer você?" repetiu o cônego num tom cavo, arrancando as palavras ao abismo do tórax. "Que quero? Quero que não haja escândalo. Que hei de eu querer?" "De quantos meses está ela?" "De quantos meses? Está de agora, está de um mês." "Então é casá-la!" exclamou o cônego com explosão. "Então é casá-la com o escrevente." O padre Amaro deu um pulo. "Com os diabos! Tem você razão! É de mestre!" O cônego afirmou gravemente com a cabeça que era de mestre. "Casá-la já, enquanto é tempo. Pater est quem nuptiae demonstranti." Quem é marido é que é pai. Mas a porta abriu-se e apareceram os óculos azuis, a touca negra de dona Josefa. Não se pudera conter em cima na cozinha, tomada de um frenesi agudo de curiosidade. Descera na ponta das chinelas e colara o ouvido à fechadura do escritório. Mas o grosso reposteiro de baetão estava cerrado por dentro. Um ruído de lenha que se descarregava na rua abafava as vozes. A boa senhora então decidiu-se a entrar, a dar os bons dias ao senhor pároco. Mas, debalde, por detrás dos vidros defumados, os seus olhinhos agudos esquadrinharam ansiosamente o carão espesso do mano e a face pálida de Amaro. Os dois sacerdotes estavam impenetráveis como duas janelas fechadas. O pároco mesmo falou ligeiramente do reumático do senhor Chantre, da notícia que corria sobre o casamento do senhor secretário-geral. Ao fim de uma pausa, ergueu-se, contou que tinha nesse dia uma famosa orelheira para o jantar. E a senhora dona Josefa, roendo-se, viu abalar depois de ter dito já por detrás do reposteiro ao cônego: "Então até à meia-noite em casa da Santa Joaneira, padre-mestre, hein?" "Até à noite." E o cônego muito grave continuou a escrever. Dona Josefa então não se conteve, e depois de arrastar um momento as chinelas em torno do banco do mano: "Há novidade?" "Grande novidade, mana."
disse-lhe o cônego, sacudindo os bicos da pena. Morreu o senhor Dom João VI. Malcriado! Rugiu ela, rodando sobre os sapatões, cruelmente perseguida por uma risadinha do mano. Foi à noite, embaixo, na saleta da Santa Joaneira, enquanto Amélia em cima, com a morte na alma, martelava a valsa dos dois mundos, que os dois padres, muito chegados no canapé, de cigarro nos dentes, por debaixo do tenebroso painel, onde a vaga mão do cenobita se estendia em garra sobre a caveira, cochicharam o seu plano. Antes de tudo era necessário achar João Eduardo, que desaparecera de Leiria. A Dionísia, mulher de Faro, ia bater todos os recantos da cidade para descobrir a toca em que a fera se acoltava. Depois, imediatamente porque o tempo urgia, Amélia escrever-lhe-ia. Só 4 palavras simples, que soubera que ele fora vítima de uma intriga, que nunca perdera nada da amizade que lhe tinha, que lhe devia uma reparação e que viesse vê-la. Se o rapaz hesitasse agora, o que não era provável, o cônego afirmava-o, fazia-se-lhe reluzir a esperança do emprego no governo civil, fácil de obter pelo Godinho, inteiramente governado pela mulher, que era uma escravazinha do pobre Natário. Mas o Natário, disse Amaro, o Natário que detesta o escrevente, que dirá ele a esta revolução? Homem! Exclamou o cônego com uma grande palmada na coxa que me tinha esquecido. Pois você não sabe o que aconteceu ao pobre Natário? Amaro não sabia. Quebrou uma perna! Caiu da égua! Quando? Esta manhã. Eu soube-o agora à noitinha. Eu sempre o disse. Homem, esse animal ferra-lhe alguma. Pois, senhores, ferrou-lhe. E tesa. Tem para peras. E eu que me tinha esquecido. Nem as senhoras lá em cima sabem nada. Foi uma desolação em cima quando souberam. Amélia fechou o piano. Todos lembraram logo remédios que se lhe devia mandar. Foi uma gralhada de oferecimentos. Ligaduras, fios, um unguento das freiras de Alcobaça, meia garrafinha de um licor dos monges do deserto de Alpé de Córdova. Era necessário também assegurar a intervenção do céu, e cada uma se prontificou a usar do seu valimento com os santos da sua intimidade. Dona Maria da Assunção, que ultimamente praticava com Santo Eleutério, ofereceu a sua influência. Dona Josefa Dias encarregava-se de interessar Nossa Senhora da Visitação. Dona Joaquina Gansoso afiançou São Joaquim. E lá, menina? Perguntou o cônego a Amélia. Eu? E fez-se pálida, numa tristeza de toda a sua alma, pensando que ela, com seus pecados e os seus delírios, perdera a útil amizade de Nossa Senhora das Dores. E não poder ela também concorrer com a sua influência no céu para restabelecer a perna de Natário foi uma das amarguras maiores, talvez a punição mais viva que sentira, desde que amava o padre Amaro. Foi em casa do sineiro, daí a dias, que Amaro participou a Amélia o plano do padre-mestre. Preparou-a, revelando-lhe primeiro que o cônego sabia tudo. Sabe tudo em segredo de confissão, acrescentou para sossegar. Além disso, ele e tua mãe têm culpas em cartório. Tudo fica em família. Depois tomou-lhe a mão, e olhando-a com ternura, como compadecendo-se já das lágrimas aflitas que ela ia chorar. E agora, escuta, filha, não te aflijas com o que te vou dizer, mas é necessário, é a nossa salvação. As primeiras palavras, porém, do casamento com o escrevente, Amélia indignou-se com espalhafato. Nunca, antes morrer! O quê? Ele punha-a naquele estado, e agora queria descartar-se dela e passá-la a outro? Era ela, porventura, um trapo que se usa e que se atira a um pobre? Depois de ter posto fora de casa o homem, havia de humilhar-se, chamá-lo e cair-lhe nos braços? Ah, não! Também ela tinha o seu brio,
Os escravos trocavam-se, vendiam-se, mas era no Brasil. Enterneceu-se então. Ah, ele já não a amava. Estava farto dela. Ah, que desgraçada que era! Atirou-se de bruços para a cama e rompeu num choro estridente. Cala-te, mulher, que te podem ouvir na rua, dizia Amaro desesperado, sacudindo-a pelo braço. Não me importa, que ouçam. Para a rua vou eu, gritar que estou neste estado, que foi o senhor padre Amaro e que me quer agora deixar. Amaro fazia-se lívido de raiva, com desejo furioso de lhe bater, mas conteve-se e com uma voz que tremia sob a sua serenidade. Tu estás fora de ti, filha. Dize lá, posso eu casar contigo? Não. Bem, então que queres? Se se percebe que estás assim, se tens o filho em casa, vê o escândalo. Por ti estás perdida, perdida para sempre. E eu, se se souber, que me sucede? Perdido também, suspenso, metido em processo talvez. De que queres tu que eu viva? Queres que morra de fome? Enterneceu-se também aquela ideia das privações e das misérias do padre interdito. Ah, era ela que eu não amava, e que depois dele ter sido tão carinhoso e tão delicado, ele queria pagar com o escândalo e com a desgraça. Não, não! Exclamou Amélia em soluços, lançando-se-lhe ao pescoço. E ficaram abraçados, tremendo no mesmo enternecimento. Ela molhando de pranto o ombro do pároco, ele mordendo o beiço com os olhos todos turvos de água. Desprendeu-se brandamente, enfim, e limpando as lágrimas. Não, filha, é uma desgraça que nos sucede. Mas tem de ser. Se tu sofres, imagina eu. Ver-te casada, viver com outro, nem falemos nisso, mas então é a fatalidade. É Deus que a manda. Ela ficara aniquilada à beira do leito, tomada ainda de grandes soluços. Tinha chegado enfim o castigo, a vingança de Nossa Senhora, que ela sentia preparar-se há tempos no fundo dos céus como uma tormenta complicada. Aí estava agora pior que os fogos do purgatório. Tinha de se separar de Amaro, que imaginava amar mais, e ir viver com outro, com um excomungado. Como poderia ela nunca reentrar na graça de Deus, depois de ter dormido e vivido com um homem que os cânones, o Papa, toda a terra, todo o céu consideravam maldito? E devia ser esse seu marido, talvez o pai de outros filhos. Ah, Nossa Senhora vingava-se demais. E como posso eu casar com ele, Amaro, se o homem está excomungado? Amaro então apressou-se a tranquilizá-la, prodigalizando os argumentos. Era necessário não exagerar. O rapaz verdadeiramente excomungado não estava. Natário e o cônego tinham interpretado mal os cânones e as bulas. Bater num sacerdote que não estava revestido não era motivo de excomunhão, ipso facto, segundo certos autores. Ele, Amaro, era dessa opinião. De mais a mais podiam levantar-lhe a excomunhão. Tu compreendes? Como disse o Santo Concílio de Trento, e como sabes, nós atamos e desatamos. O moço foi excomungado? Bem, levantamos-lhe a excomunhão. Fica tão limpo como dantes. Não, isso não te dê cuidado. Mas de que havemos de viver se ele perdeu o emprego? Tu não me deixaste dizer. Arranja-se-lhe o emprego. Arranja-lhe o padre-mestre. Está tudo combinadinho, filha. Ela não respondeu, muito quebrada e muito triste, com 2 lágrimas persistentes ao comprido das faces. Dize cá, tua mãe não desconfia de nada? Não, por ora não se percebe, respondeu ela com um grande ai. Ficaram calados, ela limpando as lágrimas, serenando para sair, ele de cabeça baixa, trilhando lugubremente o soalho do quarto, pensando nas boas manhãs de outrora, quando só havia ali beijos e risadinhas abafadas. Tudo mudara agora. Até o tempo que estava todo nublado, um dia de fim de verão, ameaçando chuva. Percebe-se que estive a chorar? Perguntou ela, compondo ao espelho o cabelo. Não. Vais-te?
A mamãe está à minha espera. Dera um beijo triste e ela saiu. No entanto, a Dionísia farejava pela cidade na pista de João Eduardo. A sua atividade desenvolvera-se sobretudo. Mal soubera que o cônego Dias, o ricaço, estava interessado na pesquisa. E todos os dias, à noitinha, esgueirava-se cautelosamente pelo portão de Amaro a dar-lhe as novidades. Já sabia que o escrevente estivera ao princípio em Alcobaça, com um primo boticário. Depois fora para Lisboa. Aí, com uma carta de recomendação do Dr. Gouveia, empregara-se no cartório de um procurador. Mas o procurador, passados dias, por uma fatalidade, morrera de apoplexia. E desde então, o rastro de João Eduardo perdia-se no vago, no caos da capital. Havia, sim, uma pessoa que lhe devia saber a morada e os passos. Era o tipógrafo, o Gustavo. Mas, infelizmente, o Gustavo, depois de uma questão com o Agostinho, deixara o distrito e desaparecera. Ninguém sabia para onde fora. Por desgraça, a mãe do tipógrafo não a podia informar, porque morrera também. Ô, senhores! Dizia o cônego quando o padre Amaro lhe ia levar estes fios de informação. Ô, senhores! Mas então nessa história toda a gente morre. Isso é uma hecatombe. Você graceja, padre mestre, mas é sério. Olhe que um homem em Lisboa é agulha em palheiro. É uma fatalidade. Então, aflito já, vendo passar os dias, escreveu à tia, pedindo-lhe que esquadrinhasse por toda Lisboa, a ver se por lá aparecer um tal João Eduardo Barbosa. Recebeu uma carta da tia em garatujas de 3 páginas, queixando-se do Joãozinho, do seu Joãozinho que lhe fizera a vida um inferno, embebedando-se com genebra a ponto que não lhe paravam hóspedes em casa. Mas estava agora mais tranquila. O pobre Joãozinho havia dias jurara-lhe pela alma da mamã que daí por diante não beberia senão gasosa. Enquanto ao tal João Eduardo, perguntara na vizinhança e ao senhor Palma do Ministério das Obras Públicas, que conhecia toda a gente, mas nada averiguara. Havia, sim, um Joaquim Eduardo que tinha uma loja de quinquilharias no bairro. E se fosse o negócio, com ele bem ia, que era um homem de bem. Lérias! Lérias! Interrompeu o cônego impaciente. Resolveu-se ele então a escrever, e instado pelo padre Amaro, que não cessava de lhe representar o que a Santa Joaneira e ele mesmo, cônego Dias, sofreriam com o escândalo, chegou a autorizar ao seu amigo da capital as despesas necessárias para empregar a polícia. A resposta demorou-se, mas veio enfim, prometedora e magnífica. O hábil polícia Mendes descobrira João Eduardo. Somente não lhe sabia ainda a morada. Avistara-o apenas num café, mas em 2 ou 3 dias o amigo Mendes prometia informações precisas. O desespero dos 2 sacerdotes, porém, foi grande quando, daí a dias, o amigo do cônego escreveu que um indivíduo, que o hábil polícia Mendes tomara por João Eduardo num café da Baixa, sobre sinais incompletos, era um moço de Santo Tirso, que estava na capital a fazer concurso para delegado. E havia 3 libras e 17 tostões de despesa. 17 demônios! Rugiu o cônego, voltando-se para Amaro furioso. E no fim de contas, foi o senhor que gozou, que se refocilou, e sou eu que estou aqui a arrasar a minha saúde com estas andadas e fazer desembolsos desta ordem. Amaro, dependente do padre-mestre, vergou os ombros à injúria. Mas não estava nada perdido, graças a Deus. A Dionísia lá andava no faro. Amélia recebia estas notícias com desconsolação. Depois das primeiras lágrimas, a irremediável necessidade impusera-se-lhe muito forte. Por fim, que lhe restava? Daí a 2 ou 3 meses, com aquele seu desgraçado corpo de cinta fina e quadris estreitos, não poderia esconder o seu estado. E que faria então? Fugir de casa? Ir com a filha do tio Cegonha para Lisboa? Ser espancada no bairro alto pelos marujos ingleses? Ou como a Joaninha Gomes, que fora amiga do padre Abílio, levar pela cara os ratos mortos que lhe atiravam os soldados? Não, então tinha de casar.
Depois, vir-lhe-ia um menino ao fim dos 7 meses. Era tão frequente, legitimado pelo sacramento, pela lei e por Deus Nosso Senhor. E o seu filho teria um papá, receberia uma educação, não seria um enjeitado. Desde que o senhor pároco lhe afirmara, em juramento, que o escrevente não estava realmente excomungado, que com algumas orações se lhe levantaria excomunhão, os seus escrúpulos devotos esmoreciam como brasas que se apagam. No fim, em todos os erros do escrevente, ela só podia descobrir a incitação do ciúme e do amor. Fora num despeito de namorado que escrevera o comunicado, fora num furor de paixão traída que espancara o senhor pároco. Ah, não lhe perdoava esta brutalidade, mas que castigado fora. Sem emprego, sem casa, sem mulher, tão perdido na miséria anônima de Lisboa que nem a polícia achava. E tudo por ela. Pobre rapaz. No fim não era feio. Falavam da sua impiedade, mas vira-o sempre muito atento à missa. Rezava todas as noites uma oração especial a São João, que ela lhe dera impressa num cartão bordado. Com um emprego no governo civil, podiam ter uma casinha e uma criada. Por que não seria feliz por fim? Ele não era rapaz de botequins nem de vadiagem. Tinha certeza de o dominar, de lhe impor os seus gostos e as suas devoções. E seria agradável sair aos domingos de manhã para a missa, arranjada, de marido ao lado, cumprimentada de todos, podendo, à face da cidade, passear o seu filho muito vistoso na sua touca de rendas e na sua grande capa franjada. Quem sabe se, então, pelos carinhos que desse ao pequerrucho e pelos confortos de que cercasse o homem, o céu e Nossa Senhora se não abrandariam. Ah, para isso faria tudo, para ter outra vez no céu aquela amiga, a sua querida Nossa Senhora, amável e confidente, sempre pronta a curar-lhe as dores, a livrá-la de infortúnios, ocupada a preparar-lhe no paraíso um luminoso conchego. Pensava assim horas inteiras sobre a sua costura, pensava assim, mesmo no caminho para a casa do sineiro, e depois de ter estado um momento com a Totó, muito quieta agora, extenuada da febre lenta, quando subia ao quarto, a primeira pergunta a Amaro era: então, há alguma novidade? Ele franzia a testa, rosnava. A Dionísia lá anda. Por quê? Tens muita pressa? Tenho muita pressa, tenho. Respondia ela muito séria, que a vergonha é para mim. Ele calava-se, e havia tanto ódio como amor nos beijos que lhe dava, aquela mulher que se resignava assim tão facilmente a ir dormir com outro. Tinha ciúmes dela, que lhe tinham vindo ultimamente desde que a vira conformar-se àquele casamento odioso. Agora que ela já não chorava, começava a enfurecer-se da falta das suas lágrimas, e secretamente desesperava-se dela não preferir a vergonha com ele à reabilitação com o outro. Não lhe custaria tanto se ela continuasse a barafustar, a fazer um alarido de prantos. Isso seria uma prova séria de amor, em que a sua vaidade se banharia deliciosamente. Mas aquela aceitação do escrevente agora, sem repugnância e sem gestos de horror, indignava-o como uma traição. Viera a suspeitar que a ela, no fundo, não lhe desagradava a mudança. João Eduardo, por fim, era um homem. Tinha a força dos 26 anos, os atrativos de um belo bigode. Ela teria nos braços dele o mesmo delírio que tinha nos seus. Se o escrevente fosse um velho consumido de reumatismo, ela não mostraria a mesma resignação. Então, por vingança de padre, para lhe desmanchar o arranjo, desejava que João Eduardo não aparecesse. E muitas vezes, quando a Dionísia lhe vinha dar conta dos seus passos, dizia-lhe com um mau sorriso: não se canse. O homem não aparece. Deixe lá. Não vale a pena ganhar dor de peito. Mas a Dionísia tinha um peito forte, e uma noite veio, triunfante, dizer-lhe que estava na pista do homem. Vira enfim o Gustavo, o tipógrafo, entrar para a casa de pasto do tio Osório. Ao outro dia, ia-lhe falar, e havia de se saber tudo. Foi uma hora amargurada para Amaro. Aquele casamento, porque ansiara no primeiro momento de terror, agora que o sentia seguro, parecia-lhe a catástrofe da sua vida. Perdi Amélia para sempre.
Aquele homem que ele expulsara, que ele suprimira, ali lhe vinha, por uma destas peripécias malignas em que a providência se compraz, levar-lhe a mulher legitimamente. E a ideia que ele ia tê-la nos braços, que ela lhe daria os beijos fogosos que lhe dava a ele, que balbuciaria, ó João, como agora murmurava, ó Amaro, enfurecia-o. E não podia evitar o casamento. Todos o queriam, ela, o cônego, até a Dionísia com seu zelo venal. De que lhe servia ser um homem com sangue nas veias e as paixões fortes de um corpo são? Tinha de dizer adeus à rapariga, vê-la partir de braço dado com um outro, com um marido, irem ambos para casa brincar com um filho que era seu. E ele assistiria à destruição da sua alegria de braços cruzados, esforçando-se por sorrir, voltaria a viver só, eternamente só, e a reler o breviário. Ah, se fosse no tempo em que se suprimia um homem com uma denúncia de heresia, que o mundo recuasse 200 anos e o senhor João Eduardo havia de saber o que custa achincalhar um sacerdote e casar com a menina Amélia. E esta ideia absurda, na exaltação da febre em que estava, apoderou-se tão fortemente da sua imaginação que toda noite a sonhou, num sonho vívido, que muitas vezes depois contou rindo às senhoras. Era uma rua estreita batida de um sol ardente. Entre as altas portas chapeadas, uma populaça apinhava-se pelos balcões. Fidalgos muito bordados retorciam o bigode cavalheiresco. Olhos reluziam entre as pregas das mantilhas, acesos num furor santo. E pela calçada, a procissão do Alto de Fé movia-se devagar, num vasto ruído, sob o tremendo dobre afinados de todos os sinos vizinhos. Adiante, os flagelantes seminus, de capuz branco sobre o rosto, dilaceravam-se uivando o miserere. Com as costas empastadas de sangue, sobre um jumento ia João Eduardo, idiota de terror, com as pernas pendentes, a camisa alva sarapintada de diabos cor de fogo, tendo no peito um rótulo em que estava escrito por herege. Por trás, um medonho servente do Santo Ofício espicaçava furiosamente o jumento, e ao pi, um padre, erguendo o alto crucifixo, berrava-lhe aos ouvidos os conselhos do arrependimento. E ele, Amaro, caminhava ao lado cantando o Requiem, de breviário aberto numa mão, com a outra abençoando as velhas, as amigas da Rua da Misericórdia que se agachavam para lhe beijar a alva. Às vezes voltava-se para gozar aquela pompa lúgubre, e via então a longa fila da confraria dos nobres. Aqui era um personagem pançudo e apoplético, além uma face de místico com um bigode feroz e 2 olhos chamejantes. Cada um levava uma tocha acesa, e na outra mão sustentava o chapéu cuja pluma negra varria o chão. Os capacetes dos arcabuzeiros reluziam. Uma cólera devota contorcia as faces esfomeadas do populacho, e o préstito ondeava nas tortuosidades da rua, entre o clamor do cantochão, os gritos dos fanáticos, o dobrar aterrador dos sinos, o tlim-tlim das armas num terror que enchia toda a cidade. Aproximando-se da plataforma de tijolo, onde já fumegavam as pilhas de lenha. E o seu desengano foi grande, depois daquela glória eclesiástica do sonho, quando a criada veio acordar cedo com água quente para a barba. Era, pois, nesse dia que se ia saber do senhor João Eduardo e escrever-se-lhe. Devia encontrar-se com Amélia às 11 horas, e foi a primeira coisa que lhe disse, atirando a porta do quarto com mau modo. O homem apareceu. Pelo menos apareceu o amigo íntimo, o tipógrafo, que sabe onde a besta para. Amélia, que estava num dia de desalento e terror, exclamou: "Ainda bem que se acaba este tormento." Amaro teve um risinho repassado de fel. "Então agrada-te, hein? Se te parece, neste susto em que ando." Amaro teve um gesto desesperado de impaciência. Susto! Não estava má a hipocrisia. Susto de quê? Com uma mãe que era uma babosa que lhe consentia tudo? O que era que queria casar. Queria outro.
Não lhe agradava aquele divertimento pela manhã de fugida. Queria a coisa comodamente, em casa. Imaginava a menina que o iludia a ele, um homem de 30 anos e 4 anos de experiência de confissão. Via bem através dela. Era como as outras, queria mudar de homem. Ela não respondia, muito pálida. E Amaro, furioso com seu silêncio: Calas-te, está claro? Que hás de tu dizer? Se é a verdade pura, depois dos meus sacrifícios, depois do que tenho sofrido por ti, aparece-te o outro, larga para o outro. Ela ergueu-se e, batendo o pé, desesperada: Foste tu que quiseste, Amaro! Pudera! Se imaginas que me havia de perder por tua causa? Está claro que quis. E olhando-a de alto, fazendo-lhe sentir um desprezo de alma muito reta, mas nem vergonha tens de mostrar a alegria, o furor de ir para o homem. És uma desavergonhada, é o que é. Ela, sem uma palavra, branca como a cal, agarrou o mantelete para sair. Amaro, exasperado, segurou-a violentamente pelo braço. Para onde vais? Olha bem para mim. És uma desavergonhada. Estou-te a dizer. Estás morta por dormir com outro. Pois acabou. Estou, disse ela. Amaro, perdido, atirou-lhe uma bofetada. Não me mates, gritou ela. É o teu filho. Ele ficou diante dela, enleado e trêmulo. Aquela palavra, aquela ideia do seu filho, uma piedade, um amor desesperado revolveu todo o seu ser. E arremessando-se sobre ela, num abraço que a esmagava, como querendo sepultá-la no peito, absorvê-la toda só para si, atirando-lhe beijos furiosos que a magoavam pela face e pelos cabelos. Perdoa, murmurava. Perdoa, minha Améliazinha. Perdoa que estou doido. Ela soluçava num pranto nervoso, e toda manhã foi no quarto do sineiro um delírio de amor a que aquele sentimento da maternidade, ligando-os como um sacramento, dava uma ternura maior, um renascimento incessante de desejo que os lançava cada vez mais ávidos nos braços um do outro. Esqueceram as horas, e Amélia só se decidiu a saltar do leito quando ouviram embaixo na cozinha a muleta do tio Esguelhas. Enquanto ela se arranjava à pressa diante do bocado de espelho que ornava a parede, Amaro, diante dela, contemplava com melancolia, vendo-a passar o pente nos cabelos que ele dentro em breve não tornaria a ver pentear. Deu um grande suspiro, disse-lhe enternecido: Estão a acabar os nossos bons dias, Amélia. És tu que queres. Hás de te lembrar algumas vezes destas boas manhãs. Não diga isso, fez ela com os olhos arrasados de água. E atirando-se-lhe de repente ao pescoço, com a antiga paixão dos tempos felizes, murmurou-lhe: Hei de ser sempre a mesma para ti, mesmo depois de casada. Amaro agarrou-lhe as mãos sofregamente. Juras? Juro. Pela hóstia sagrada? Juro pela hóstia sagrada. Juro por Nossa Senhora. Sempre que tenhas ocasião? Sempre. Oh, Améliazinha. Oh, filha. Não te trocava por uma rainha. Ela desceu. O pároco, dando uma arranjadela ao leito, ouvia embaixo falar tranquilamente com tio Esguelhas e dizia consigo que era uma grande rapariga, capaz de enganar o diabo e que havia de fazer andar numa roda viva o pateta do escrevente. Aquele pacto, como lhe chamava o padre Amaro, tornou-se entre eles tão irrevogável que já lhe discutiam tranquilamente os detalhes. O casamento com o escrevente consideravam-no como uma destas necessidades que a sociedade impõe e que sufoca as almas independentes, mas a que a natureza se subtrai pela menor fenda, como um gás irredutível. Diante de Nosso Senhor, o verdadeiro marido de Amélia era o senhor pároco. Era o marido da alma, para quem seriam guardados os melhores beijos, a obediência íntima, a vontade. O outro teria quando muito o cadáver.
Já às vezes mesmo tramavam o plano hábil das correspondências secretas, dos lugares ocultos de rendezvous. Amélia estava de novo, como nos primeiros tempos, em todo o fogo da paixão. Diante da certeza que em algumas semanas o casamento ia tornar tudo branco como a neve, os seus transes tinham desaparecido. O mesmo terror da vingança do céu calmara-se. Depois, a bofetada que lhe dera Amaro fora como a chicotada que esperta um cavalo que preguiça e se atrasa. E a sua paixão, sacudindo-se relinchando forte, ia-a de novo levando no ímpeto de uma carreira fogosa. Amaro, esse regozijava-se. Ainda às vezes, de certo, a ideia daquele homem, de dia e de noite com ela, importunava-o. Mas, no fundo, que compensações! Todos os perigos desapareciam magicamente e as sensações requintavam. Findavam para ele aquelas atrozes responsabilidades da sedução e ficava-lhe a mulher mais apetitosa. Instava agora com a Dionísia para que acabasse enfim aquela fastidiosa campanha. Mas a boa mulher, de certo, para se fazer pagar melhor pela multiplicidade de esforços, não podia descobrir o tipógrafo, aquele famoso Gustavo que possuía, como os anões de romance de cavalaria, o segredo da torre maravilhosa onde vive o príncipe encantado. Ô, senhor, dizia o cônego, isso até já cheira mal. Há quase 2 meses à busca de um patife. Homem, escreventes não faltam. Arranje-se outro. Mas, enfim, uma noite em que ele entrara descansar em casa do pároco, a Dionísia apareceu e exclamou logo da porta da sala do jantar, onde os 2 padres tomavam seu café. Até que enfim! Então, Dionísia. A mulher, porém, não se apressou. Sentou-se mesmo, com licença dos senhores, porque vinha derreada. Não, o senhor cônego não imaginava os passos que se vira obrigada a dar. O maldito tipógrafo lembrava-lhe a história que lhe contavam em pequena de um veado que estava sempre à vista e que os caçadores a galope nunca alcançavam. Uma perseguição assim, mas finalmente apanharam e tocadito por sinal. Acabe, mulher! Berrou o cônego. Pois aqui está, disse ela. Nada. Os 2 sacerdotes olharam-na mistificados. Nada o quê, criatura? Nada. O homem foi para o Brasil. O Gustavo recebera de João Eduardo 2 cartas. Na primeira, onde lhe dava morada, para o lado do poço do Borratem, anunciava-lhe a resolução de ir para o Brasil. Na segunda, dizia-lhe que mudara de casa, sem lhe indicar a nova adresse. E declarava que pelo próximo paquete embarcava para o Rio. Não dizia nem com que dinheiro, nem com que esperanças. Tudo era vago e misterioso. Desde então, havia 1 mês, o rapaz não tornara a escrever, donde o tipógrafo concluía que ia a essa hora nos altos mares. Mas havemos de vingá-lo, tinha ele dito a Dionísia. O cônego remexia pausadamente o seu café, embatocado. E esta, padre-mestre? Exclamou Amaro muito branco. Acho-a boa. Diabo levem as mulheres e o inferno as confunda, disse surdamente Amaro. Amém, respondeu gravemente o cônego. 20. Que lágrimas quando Amélia soube a notícia! A sua honra, a paz da sua vida, tantas felicidades combinadas, tudo perdido e sumido nas brumas do mar, a caminho para o Brasil. Foram as semanas piores da sua vida. Ia para o pároco banhado em lágrimas, perguntando-lhe todos os dias o que havia de fazer. Amaro, sucumbido, sem ideia, ia para o padre-mestre. Fez-se tudo o que se pôde, dizia o cônego desolado. É aguentar. Não se metesse nelas. E Amaro voltava para Amélia com consolações muito murchas. Tudo se há de arranjar. É esperar em Deus. Era bom um momento para contar com Deus quando ele, indignado, a acabrunhava de misérias. E aquela indecisão, num homem e num padre,
que devia ter a habilidade e a força de a salvar, desesperava. A sua ternura por ele sumia-se como a água que a areia absorve, e ficava um sentimento confuso em que, sob o desejo persistente, já transluzia o ódio. Espaçava agora de semana a semana os encontros na casa do sineiro. Amaro não se queixava. Aquelas boas manhãs do quarto do tio Esguelhas eram sempre estragadas com queixumes. Cada beijo tinha um rastro de soluços, e aquilo enervava-o tanto que lhe vinham desejos de se atirar também de bruços para a enxerga e chorar toda a sua amargura. No fundo, acusava-se de exagerar os seus embaraços, de lhe comunicar um terror desproporcionado. Outra mulher, de melhor senso, não faria semelhante espalhafato, mas que uma beata histérica, toda nervos, toda medo, toda exaltação... Ah, não havia dúvida. Fora uma famosa asneira. Também Amélia pensava que fora uma asneira, e não ter nunca imaginado que aquilo lhe poderia suceder. Qual? Como mulher, correra para o amor, toda tonta, certa que escaparia. Ela, e agora que sentia nas entranhas o filho, eram as lágrimas e os espantos e as queixas. A sua vida era lúgubre. De dia tinha de se conter diante da mãe, aplicar-se à sua costura, conversar, afetar felicidade. Era de noite que a imaginação desencadeada a torturava com uma incessante fantasmagoria de castigos. Deste e do outro mundo, misérias, abandonos, desprezo da gente honrada e chamas do purgatório. Foi então que um acontecimento inesperado veio fazer diversão àquela ansiedade que se ia tomando um hábito mórbido do seu espírito. Uma noite, a criada do cônego apareceu, esfalfada de correr, a dizer que a senhora Dona Josefa estava à morte. Na véspera, a excelente senhora sentira-se doente com uma pontada no lado, mas insistira em ir à senhora da Encarnação rezar a sua coroa. Voltou transida, com uma dor maior e uma ponta de febre. E nessa tarde, quando o doutor Gouveia foi chamado, tinha-se declarado uma pneumonia aguda. A Santa Joaneira correu logo a instalar-se lá como enfermeira. Então, durante semanas, na tranquila casa do cônego, foi um alvoroço de dedicações aflitas. As amigas, quando se não espalhavam pelas igrejas a fazer promessas e a implorar os seus santos devotos, estavam lá em permanência, saindo e entrando no quarto da doente com passos de fantasmas, acendendo aqui e além lamparinas às imagens, torturando o Dr. Gouveia com perguntas piegas. À noite na sala, com o candeeiro à meia luz, era pelos cantos um cochichar de vozes lúgubres, e ao chá, entre cada mastigadela de torrada, havia suspiros, lágrimas furtivamente limpadas. O cônego lá estava a um canto, aniquilado, sucumbido com aquela brusca aparição da doença e do seu cenário melancólico. As garrafadas de botica enchendo as mesas, as entradas solenes do médico, as faces compungidas que vêm saber se há melhoras, o hálito febril espalhado em toda a casa, o timbre funerário que toma o relógio de parede no abafamento de todo ruído, as toalhas sujas que ficam dias no lugar em que caíram, o anoitecer de cada dia com a sua ameaça de treva eterna. De resto, um pesar sincero prostrava-o. Havia 50 anos que vivia com a mana e era animado por ela. O longo hábito tomara-lhe a cara e as suas caturrices, as suas toucas negras, o seu espalhafato pela casa faziam como uma parte mesma do seu ser. Além disso, quem sabe se a morte, entrando-lhe em casa, para poupar passos, o não levaria também. Para Amélia, aquele tempo foi um alívio. Ao menos ninguém pensava, ninguém reparava nela. Nem a sua face triste e os vestígios de lágrimas pareceriam estranhos, naquele perigo em que estava a madrinha. Demais, os serviços de enfermeira ocupavam-na. Como era a mais forte e a mais nova, agora que a Santa Joaneira estava estafada de vigílias,
Era ela que passava as longas noites à beira de Dona Josefa. E não havia então desvelos que não tivesse para abrandar Nossa Senhora e o céu com aquela caridade pela doente, para merecer igual piedade quando o seu dia viesse de estar também prostrada num leito. Vinha-lhe, agora, sob a impressão fúnebre que se exalava da casa, o pressentimento repetido que morreria de parto. Às vezes só, embrulhada no seu xale aos pés da doente, ouvindo-lhe o gemer monótono, enternecia-se sobre a sua própria morte que julgava certa, e molhavam-se-lhe os olhos de lágrimas, numa saudade vaga de si mesma, da sua mocidade e dos seus amores. Lá então ajoelhar-se junto da cômoda, onde uma lamparina bruxuleava diante de um Cristo, projetando sobre o papel claro da parede, e sua sombra disforme que se quebrava no teto, e ali ficava rezando, pedindo a Nossa Senhora que não lhe recusasse o paraíso. Mas a velha mexia-se com um ai doloroso, e então aconchegar-lhe a roupa, falar-lhe baixo. Vinha depois à sala ver no relógio se era o momento do remédio, e estremecia às vezes, sentindo vir do quarto próximo um pio de flautim ou um som rouco de trombone. Era o cônego a ressonar. Enfim, uma manhã, o doutor Gouveia declarou Dona Josefa livre de perigo. Foi um vivo regozijo para as senhoras, certa cada uma que aquilo era devido à intervenção particular do seu santo devoto. E aí, há 2 semanas, houve uma festa na casa, quando Dona Josefa, pela primeira vez, amparada nos braços de todas as amigas, deu 2 passos trêmulos no quarto. Pobre Dona Josefa, o que dela fizera a doença! Aquela vozinha irritada, em que as palavras eram despedidas como setas envenenadas, assemelhava-se agora apenas a um som expirante, quando, num esforço ansioso da vontade, pedia a escarradeira ou o xarope. Aquele olhar sempre alerta, escrutador e maligno, estava hoje como refugiado no fundo das órbitas, assustado da luz, das sombras e dos contornos das coisas. E o seu corpo tão teso outrora, de uma secura de ramo de sarmento, agora ao cair no fundo da poltrona, sob a atrapalhada dos agasalhos, parecia um trapo também. Mas enfim o doutor Gouveia, apesar de anunciar uma convalescença longa e delicada, dissera rindo ao cônego, diante das amigas, depois de ter visto Dona Josefa manifestar o seu primeiro desejo, o desejo de se chegar à janela, que com muita cautela, tônicos e as orações de todas aquelas boas senhoras, a mana estava ainda para amores. "Ai, doutor!" exclamou Dona Maria. "As nossas orações não lhe hão de faltar." "E eu não lhe hei de faltar com os tônicos", disse o doutor, "de modo que o que resta é congratularmo-nos." Aquela jovialidade do doutor era para todos como a certeza da saúde próxima. E daí a dias, o cônego, vendo aproximar-se o fim de agosto, falou de alugar casa na Vieira, como costumava um ano sim, outro não, para ir tomar os seus banhos de mar. O ano passado não fora. Este era o ano de praia. "E a mana lá, naqueles ares saudáveis da beira-mar, é que acaba de ganhar forças e carnes." Mas o doutor Gouveia desaprovou a jornada. O ar muito picante e muito rico do mar não convinha à fraqueza de Dona Josefa. Era preferível irem para a Quinta da Ricoça, nos Poiais, lugar abrigado e muito temperado. Foi um desgosto para o pobre cônego, que prodigalizou as lamúrias. "O quê? Ir enterrar-se todo verão? O melhor tempo do ano na Ricoça? E os seus banhos? Meu Deus, os seus banhos!" "Veja o senhor", dizia ele a Amaro uma noite no escritório. "Veja o que eu tenho sofrido. Durante a doença, que desarranjo, que desordem na casa, chá fora de horas, jantar esturrado, e os cuidados que tive que me emagreceram. E agora, quando eu pensava poder ir refazer-me para a praia, não, senhor, vai para a Ricoça, dispensa os teus banhos.
Isto é o que eu chamo sofrer. E no fim de tudo, não fui eu que estive doente, mas sou eu que as aguento. Perder 2 anos a fio os meus banhos. Amaro, então, deu de repente uma punhada na mesa e exclamou: Homem, veio-me uma boa ideia. O cônego olhou-o com dúvida, como se não achasse possível a uma inteligência humana descobrir o fim dos seus males. Quando digo uma boa ideia, padre-mestre, devia dizer uma ideia sublime. Acabe, criatura! Escute, o senhor vai para a Vieira e a Santa Joaneira, está claro, vai também. Naturalmente, alugam casa um ao pé do outro, como ela me disse que tinham feito há 2 anos. Adiante. Bem, aqui temos a Santa Joaneira na Vieira. Agora, a senhora sua mana parte para a Ricoça. Então a criatura há de ir só? Não, exclamou Amaro em triunfo. Vai com a Amélia. A Amélia vai lhe servir de enfermeira. Vão ambas sós, e lá na Ricoça, naquele buraco onde não vai viva alma, naquele casarão onde pode uma pessoa viver sem que ninguém em roda suspeite, lá é que a rapariga tem um filho. Hein? Que lhe parece? O cônego erguera-se com os olhos redondos de admiração. Homem, famosa ideia! É que concilia tudo. O senhor toma os seus banhos. A Santa Joaneira, longe, não sabe o que se passa. Sua mana goza os ares. A Amélia tem um sítio escondido para a coisa. A Ricoça ninguém a vai ver. A Dona Maria também vai para a Vieira. As Gansosos idem. A rapariga deve ter o bom sucesso aí pelos princípios de novembro, da Vieira, e isso fica por sua conta. Não volta ninguém dos nossos até princípios de dezembro. E quando nos reunirmos de novo, está a rapariga limpa e fresca. Pois, senhores, por ser a primeira ideia que você tem nestes 2 últimos anos, é uma grande ideia. Obrigado, padre-mestre. Mas havia uma dificuldade feia. Era o ir a Dona Josefa. A rigorosa Dona Josefa, tão implacável às fraquezas do sentimento, a Dona Josefa que pedia para as mulheres frágeis as antigas penalidades góticas, as letras marcadas na testa com ferro em brasa, os açoites nas praças públicas, os empeice tenebrosos, ir a Josefa e pedir-lhe para ser cúmplice de um parto. A mana vai dar urros, disse o cônego. Nós veremos, padre-mestre, replicou Amaro, repoutreando-se e balouçando a perna, muito certo do seu prestígio devoto. Nós veremos. Hei de lhe eu falar. E quando lhe tiver contado umas lérias, quando lhe tiver representado que é para ela um caso de consciência encobrir a pequena, quando lhe lembrar que nas vésperas da morte é que se deve fazer alguma boa ação, para não se apresentar à porta do paraíso com as mãos vazias, nós veremos. Talvez, disse o cônego. A ocasião é boa, porque a pobre mana está fraquita do juízo e leva-se como uma criança. Amaro ergueu-se esfregando vivamente as mãos. Pois é, mãos à obra é mãos à obra. E é necessário não perder tempo, porque o escândalo estala. Olhe que esta manhã, lá em casa, a besta do Libaninho pôs-se a gracejar com a rapariga, a dizer-lhe que tinha cinta grossa. Oh, que patife! Rugiu o pároco. Não seria por mal, mas que a rapariga tem engrossado é fato. Com esta tarantação da doença, ninguém tem tido olhos para nada. Mas agora pode-se reparar. É sério, amigo, é sério. Por isso, logo na manhã seguinte, Amaro foi, segundo a expressão do cônego, dar a grande abordagem à mana. Antes, porém, explicou embaixo no escritório ao padre-mestre o seu plano. Primeiro, ia dizer a Dona Josefa que o cônego estava na inteira ignorância do desastre da Améliazinha, e que ele, Amaro, o sabia, não em segredo de confissão, nesse caso não poderia revelar, mas pelas confidências secretas dos dois. De Amélia, do homem casado que a seduzira. Do homem casado, sim.
porque enfim era necessário provar à velha que havia impossibilidade de uma reparação legítima. O cônego coçava a cabeça descontente. Isso não vai bem arranjado, disse ele. A mana sabe bem que não iam homens casados à Rua da Misericórdia. E o Arthur Couceiro? Exclamou Amaro sem escrúpulo. O cônego largou a rir com gosto. O pobre Arthur sem dentes, cheio de filhos, com os seus olhos de carneiro triste, acusado de perder virgens? Não, essa era boa. Não pega, pároco amigo, não pega. Outra. Mas então, subitamente, partiu dos lábios de ambos o mesmo nome. O Fernandes da loja de panos. Belo homem, que Amélia admirava muito. Sempre que saía, ia-lhe à loja. Tinha mesmo havido indignação na Rua da Misericórdia, havia 2 anos, com a ousadia do Fernandes que acompanhara Amélia pela estrada de Marrazes até o Morenal. Já se sabe, não se dizia explicitamente a mana, mas dava-se-lhe a entender que fora o Fernandes. E Amaro subiu rapidamente para o quarto da velha, que era por cima do escritório. Esteve lá meia hora, uma pesada meia hora para o cônego, que apenas podia ouvir em cima, ora rangeres das solas de Amaro, ora tosse cavernosa da velha. E no seu passeio habitual pelo escritório, da estante para a janela, com as mãos atrás das costas e a caixa do rapé nos dedos, ia considerando quantos incômodos, quantas despesas lhe traria ainda aquele divertimento do senhor pároco. Tinha de ter a rapariga na quinta 5 ou 6 meses. Depois o médico, a parteira que era ele naturalmente, que havia de pagar. Depois algum enxoval para o pequeno. E que se lhe havia de fazer ao pequeno? Na cidade a roda fora suprimida. Em Ourém, como os recursos da misericórdia eram escassos e a afluência dos enjeitados escandalosa, tinham posto um homem ao pé da sineta da roda para interrogar e pôr embaraços. Havia indagações de paternidade, restituições de crianças, e a autoridade finória combatia o excesso dos enjeitamentos com o terror dos vexames. Enfim, o pobre padre-mestre via diante de si todo um eriçamento de dificuldades para lhe sacudir a pachorra e estragar-lhe a digestão. Mas o excelente cônego, no fundo, não se indignava. Sempre tivera uma afeição de velho mestre pelo pároco. Para Amélia sempre o inclinara um fraco meio paternal, meio lúbrico, e mesmo já sentia pelo pequeno uma vaga condescendência de avô. A porta abriu-se e o pároco apareceu triunfante. Tudo às 1000 maravilhas, padre-mestre. Que lhe dizia eu? Consentiu? Em tudo. Não foi sem dificuldade. Ia-se abespinhado. Falei-lhe do homem casado, que a rapariga estava com a cabeça perdida, queria se matar, que se ela não consentisse em encobrir a coisa, era responsável por uma desgraça. Lembre-se a senhora que está agora com os pés para a cova, que Deus pode chamá-la de um momento a outro, e que se tiver na consciência este peso, não há padre que lhe dê a absolvição. Lembre-se que morre para aí como um cão. Enfim, disse o cônego aprovando. Falou-lhe com prudência. Disse-lhe a verdade. Agora trata-se de falar a Santa Joaneira e de a levar para a Vieira quanto antes. Outra coisa, amigo, interrompeu o cônego. Tem você pensado no destino que se há de dar ao fruto? O pároco coçou desconsoladamente a cabeça. Ah, padre-mestre, isso é outra dificuldade. Tem me apoquentado muito. Naturalmente, dá-lo a criar alguma mulher, longe, lá para Alcobaça ou para Pombal. A felicidade, padre-mestre, era que a criança nascesse morta. Era um anjinho, mas... rosnou o cônego sorvendo a sua pitada. Logo nessa noite, ele falou a Santa Joaneira da ida para a Vieira, embaixo na saleta, onde ela estava arranjando pires de marmelada que andavam a secar para a convalescença da dona Josefa. Começou por dizer que lhe alugara a casa do ferreiro. Mas isso é um nicho! Exclamou ela logo. Onde hei de eu meter a pequena? Ora, aí é que está. É que justamente a Amélia desta vez não vai à Vieira. Não vai?
Foi só então que o cônego lhe explicou que a mana não podia ir só para a Ricossa, que ele tinha pensado em mandar com ela Amélia. Era uma ideia que lhe viera nessa manhã. Eu não posso ir. Tenho de tomar os meus banhos, a senhora bem sabe. A pobre de Cristo não há de estar para lá só, com uma criada. Portanto, a Santa Joaneira teve um silênciozinho desconsolado. Isso é verdade. Mas olhe, para lhe dizer com franqueza, custa-me bem deixar a pequena. Se eu pudesse dispensar os banhos, ia eu. Qual ia? A senhora vem para a Vieira. Eu também não hei de estar lá só. Sua ingrata, sua ingrata! E tomando um tom muito sério, a senhora veja bem, a Josefa está com os pés para a cova. Ela sabe que o que eu tenho para mim chega. Ela tem afeição à pequena, sempre é madrinha. Se a vir agora a tratá-la na doença, a estar ali só com ela uns meses, fica pelo beiço. Olhe que a mana ainda vale 1 par de 1000 cruzados. A pequena pode apanhar um bom dote. Não lhe digo mais nada. E a Santa Joaneira concordou logo, uma vez que era vontade do senhor cônego. Em cima, Amaro estava contando rapidamente a Amélia o grande plano, a cena com a velha. Que ela se prontificara logo, coitadinha, já cheia de caridade, desejando até ajudar para o enxoval do pequeno. Nela podes ter confiança, é uma santa, de modo que está tudo salvo, filha. É estar metida 4 ou 5 meses na Ricossa. Era isso que fazia choramingar Amélia, perder a estação da Vieira, o divertimento dos banhos. Ir enterrar-se todo um verão naquele sinistro casarão da Ricossa. A única vez que lá fora, já ao fim da tarde, ficara estarrecida de medo. Tudo tão escuro, de um eco tão côncavo. Tinha certeza que ia lá morrer naquele degredo. Tolice, fez Amaro. É dar graças ao Senhor de me ter inspirado esta ideia de salvação. Demais tens a dona Josefa, tens a Gertrudes, o pomar para passear, e eu vou-te lá ver todos os dias. Até hás de gostar. Enfim, que lhe hei de eu fazer? É aguentar. E com 2 grossas lágrimas nas pálpebras, amaldiçoava intimamente aquela paixão que só amarguras lhe dava e que agora, quando toda a leiria ia para a Vieira, a forçava a ela a ir fechar-se na solidão da Ricossa, ouvindo tossir a velha e os cães uivar na quinta. E a mamã? Que diria a mamã? Que há de dizer? A dona Josefa não pode ir para a quinta só, sem uma enfermeira de confiança. Não te dê cuidado. O padre-mestre está lá embaixo a trabalhá-la. E eu vou ter com ela, que já aqui estou só abocado contigo. E nestes últimos dias é necessário ter cautelinha. Desceu. Justamente o cônego subia, e encontraram-se na escada. Então, perguntou Amaro ao ouvido do padre-mestre. Tudo arranjado. E por lá? Idem. E no escudo da escada, os 2 padres apertaram-se silenciosamente a mão. Daí a dias, depois de uma cena de prantos, Amélia partiu com dona Josefa para a Ricossa num charabanque. Tinham arranjado com almofadas um recanto cômodo para a convalescente. O cônego acompanhava, furioso com aquele incômodo. E a Gertrudes ia em cima na almofada. À sombra da montanha que faziam sobre o tope do carro os baús de couro, os cestos, as latas, as trouxas, os sacos de chita, o açafate onde meava o gato e um fardo amarrado com cordas contendo os painéis dos santos mais queridos de dona Josefa. Depois, ao fim da semana, foi a jornada da Santa Joaneira para a Vieira de noite, por causa da calma. A Rua da Misericórdia estava atravancada com um carro de bois, que conduzia as louças, os enxergões, o trem de cozinha, e no mesmo charabanque que fora a Cortegaça, e agora a Santa Joaneira e a Russa, que levava também no regaço um açafate com um gato. O cônego fora na véspera, só Amaro assistia à partida da Santa Joaneira. E depois de tudo uma azáfama de galgarem 100 vezes de baixo a cima as escadas por um cestinho que esquecera, ou um embrulho que desaparecia, quando a Russa enfim fechou a porta à chave, a Santa Joaneira, já no estribo do charabanque, rompeu a chorar.
Então, minha senhora, então, disse Amaro. Ai, senhor pároco, deixar a pequena. Mal sabe o que me custa. Parece que a não torno a ver. Apareça pela ricoça, faça-me essa esmola. Veja se ela está contente. Vá descansada, minha senhora. Adeus, senhor pároco. Muito obrigada por tudo. Ai, os favores que lhe devo. Tolices, minha senhora. Boa jornada. Dê notícias. Recados ao padre mestre. Adeus, minha senhora. Adeus, russa. O charabanque partiu, e pelo mesmo caminho por onde ele ia rolando, Amaro foi andando devagar até a estrada da Figueira. Era então 9 horas. Nascera já o luar de uma noite cálida e serena de agosto. Uma tênue névoa luminosa suavizava a paisagem calada. Aqui e além, uma fachada saliente de casa rebrilhava, batida da lua, entre as sombras do arvoredo. Ao pé da ponte, parou a olhar melancolicamente o rio que corria sobre a areia com uma sussurração monótona. Nos lugares em que as árvores se debruçavam, havia escuridões cerradas, e adiante uma claridade tremia sobre a água, como um tecido de filigrana faiscante. Ali esteve naquele silêncio que o calmava, fumando cigarros e atirando as pontas para o rio, embebido numa tristeza vaga. Depois, ouvindo às 11, veio voltando para a cidade. Passou pela Rua da Misericórdia no enternecimento de recordações. A casa, com as janelas fechadas, sem as cortinas de caça, parecia abandonada para sempre. Os vasos de alecrim tinham ficado esquecidos aos cantos das janelas. Quantas vezes Amélia e ele se tinham encostado àquela varanda. Havia então um craveiro fresco, e, conversando, ela cortava uma folha, trincava nos dentinhos. Tudo tinha acabado agora, e na Misericórdia, ao lado, o piar das corujas no silêncio dava-lhe uma sensação de ruína, de solidão e de fim eterno. Foi andando para casa, devagar, com os olhos arrasados de água. A criada veio logo à escada dizer-lhe que o tio Esguelhas, numa aflição, viera procurá-lo 2 vezes, haviam de ser 9 horas. A Totó estava a morrer e só queria receber os sacramentos da mão do senhor pároco. Amaro, apesar da sua repugnância supersticiosa em voltar assim nessa noite, para um fim tão triste, no meio das recordações felizes da sua paixão, foi para obsequiar o tio Esguelhas. Mas impressionava-o aquela morte, coincidindo com a partida de Amélia e como completando a súbita dispersão de quanto até aí o interessara ou estivera misturado à sua vida. A porta da casa do sineiro estava entreaberta, e na escuridão da entrada topou com 2 mulheres que saíam suspirando. Foi logo direto à alcova da paralítica. 2 grandes velas de cera, trazidas da igreja, ardiam sobre uma mesa. Um lençol branco cobria o corpo da Totó, e o padre Silvério, que fora de certo chamado por estar de semana, lia o breviário com lenço nos joelhos, os seus grandes óculos na ponta do nariz. Ergueu-se apenas, viu Amaro. — Oh, colega! Disse muito baixo. Andaram a procurá-lo por toda a parte. A pobre de Cristo queria-o a você. Eu, quando me foram buscar, ia fazer a partida à casa do Novais. É a partida do sábado. Que cena! Morreu na impenitência como era dos livros. Quando me viu, e que você não vinha, que espetáculo! Até tive medo que me cuspisse no crucifixo. Amaro, sem dar uma palavra, ergueu uma ponta do lençol, mas deixou logo recair sobre a face da morta. Depois subiu acima ao quarto onde o sineiro, estirado sobre a cama, voltado para a parede, soluçava desesperadamente. Estava com ele outra mulher, que se conservava a um canto, muda e imóvel, com os olhos no chão, no vago aborrecimento que lhe dava aquele pesado dever de vizinha. Amaro tocou no ombro do sineiro, falou-lhe. É necessário resignação, tio Esguelhas. São decretos do Senhor. Para ela é até uma felicidade. O tio Esguelhas voltou-se e, reconhecendo o pároco, por entre o véu das lágrimas que lhe alagavam os olhos, tomou-lhe a mão, quis beijar-lhe. Amaro recuou.
Então tio Esguelhas, Deus há de ser misericordioso. Há de lhe levar em conta a sua dor. Ele não escutava, sacudido de um pranto convulsivo, enquanto a mulher, muito tranquilamente, limpava ora um, ora outro canto do olho. Amaro desceu, e para aliviar o bom Silvério daquele serviço excepcional, tomou seu lugar ao pé da vela, com um breviário na mão. Ali ficou até tarde. A vizinha, ao sair, veio dizer-lhe que o tio Esguelhas tinha pegado a dormir, e ela prometia voltar com a mortalhadeira mal rompesse a manhã. Toda a casa então ficou naquele silêncio, que a vizinhança do vasto edifício da Sé fazia parecer mais soturno. Só às vezes o mocho piava debilmente nos contrafortes, ou o grosso bordão batia os quartos. E Amaro, tomado do indefinido terror, mas preso ali por uma força superior da consciência sobressaltada, ia precipitando as orações. Às vezes o livro caía-lhe sobre os joelhos, e então, imóvel, sentindo por detrás a presença daquele cadáver coberto do lençol, recordava num contraste amargo outras horas em que o sol banhava o pátio, as andorinhas esvoaçavam e ele e Amélia subiam rindo para aquele quarto onde agora, sobre a mesma cama, o tio Esguelhas dormitava com soluços mal acalmados. 21. O cônego Dias recomendara muito a Amaro que, ao menos nas primeiras semanas, para evitar as suspeitas da mana e da criada, não fosse à Ricoça. E a vida de Amaro tornou-se então mais triste, mais vazia que outrora, quando pela primeira vez, deixando a casa da Santa Joaneira, viera para a Rua das Sousas. Todos os seus conhecidos estavam fora de Leiria. Dona Maria da Assunção na Vieira, as Gansozinhos ao pé de Alcobaça com a tia, a famosa tia, que havia 10 anos estava para morrer e para lhes deixar uma grande herdade. Depois do serviço da Sé, às horas, todo o longo dia, arrastavam-se pesadas como chumbo. Não estaria mais separado de toda a comunicação humana se como Santo Antônio vivesse nos areais do deserto líbico. Só o coadjutor que, coisa singular, nunca lhe aparecia nos tempos felizes, voltara agora, como companheiro fatídico das horas tristes, a visitá-lo 1, 2 vezes por semana, ao fim do jantar, mais magro, mais chupado, mais soturno, com seu eterno guarda-chuva na mão. Amaro odiava-o. Às vezes, para o impor, fingia-se todo ocupado numa leitura, ou, precipitando-se para a mesa, mal lhe sentia nos degraus as passadas lentas. Amigo coadjutor, desculpe, que estou aqui a rabiscar uma coisa. Mas o homem estalava-se com um odioso guarda-chuva entre os joelhos. Não se prenda, senhor pároco, não se prenda. E Amaro, torturado por aquela figura lúgubre que não se mexia na cadeira, atirava a pena furioso, agarrava o chapéu. Não estou hoje para coisa, vou espairecer. E a primeira esquina descartava-se bruscamente do coadjutor. Às vezes, farto da solidão, ia visitar o Silvério. Mas a felicidade pachorrenta daquele ser obeso, ocupado em colecionar receitas de medicina caseira e em observar as perturbações fantásticas da sua digestão, os seus constantes louvores do doutor Godinho, dos pequenos e da senhora, as chalaças obsoletas que ele repetia havia 40 anos e a inocente hilaridade que elas lhe davam impacientavam Amaro. Saía enervado, pensando na sorte inimiga que o fizera tão diferente do Silvério. Aquilo era felicidade, por fim. Porque não havia de ele ser também um bom padre caturra, com uma pequenina mania tirânica, parasita regalado de uma família respeitável, tendo um destes sangues tranquilos que giram sob camadas de gordura, sem perigo de transbordar e de causar desgraças como um riacho que corre por baixo de uma montanha. Outras vezes ia ao colega Natário, cuja fratura maltratada ao princípio o retinha ainda na cama com o aparelho na perna. Mas aí enjoava o aspecto do quarto, impregnado de um cheiro de arnica e de suor,
com uma profusão de trapos ensopados em malgas vidradas e esquadrões de garrafas sobre a cômoda entre fileiras de santos. Natário mal o via aparecer, rompia em queixas. As cavalgaduras dos médicos, a sua má sorte habitual, as torturas a que o forçavam, o atraso em que estava a medicina neste maldito país, e ia salpicando o soalho negro de expectorações e de pontas de cigarro. Desde que estava doente, a saúde dos outros, sobretudo dos amigos, indignava-o como uma ofensa pessoal. — E você sempre rijo, hein? Pudera! Murmurava com rancor. E pensar que aquela besta do Brito nunca lhe doera a cabeça, e que o alarve do abade se gabava de nunca ter estado na cama depois das 7 da manhã. Animais! Amaro então dava-lhe as novidades. Alguma carta que recebera do cônego da Vieira, as melhoras da dona Josefa. Mas Natário não se interessava pelas pessoas a quem apenas o unia a convivência e a amizade. Interessavam-no só os seus inimigos, com quem tinha ligações de ódio. Queria saber do escrevente, se já tinha estourado de fome. Esse ao menos pude lhe ser bom antes de cair aqui nesta maldita cama. As sobrinhas apareciam então, 2 criaturinhas sardentas, de olhos muito pisados. O seu grande desgosto era que o titi não mandasse vir a benzedeira pôr-lhe virtude na perna. Era o que tinha curado o morgadinho da Barrosa e o pimentel de Ourém. Natário, na presença das 2 rosas do seu canteiro, calmava-se. Coitaditas, não é por falta de cuidados delas que eu ainda não arribei. Mas tenho sofrido, caramba! E as 2 rosas, com o mesmo movimento simultâneo, voltavam-se para o lado limpando os olhos aos lenços. Amaro saía dali, mas enfastiado. Para se fatigar, tentava dar grandes passeios pela estrada de Lisboa, mas apenas se afastava do movimento da cidade, a sua tristeza tornava-se mais intensa, concordando com aquela paisagem de colinas tristes e árvores enfesadas. E a sua vida aparecia-lhe como essa mesma estrada monótona e longa, sem um incidente que a alegrasse, e estirando-se desoladamente até se perder nas brumas do crepúsculo. Às vezes, ao voltar, entrava no cemitério, ia passeando entre os renques de cipestres, sentindo àquela hora do fim da tarde a emanação adocicada das moutas de goivos, lia os epitáfios, encostava-se à grade dourada do jazigo da família Gouveia, contemplando os emblemas em relevo, um chapéu armado em um espadim, seguindo as negras letras da famosa ode que lhe adorna a lápide. Caminhante detente a contemplar estes restos mortais, e se sentires a mágoa transbordar, detém teus ais, que João Cabral da Silva Maldonado Mendonça de Gouveia, moço fidalgo, bacharel formado, filho da ilustre ceia, ex-administrador deste conselho. Comendador de Cristo, foi de virtude singular espelho. Caminhante crê nisto. Depois era o rico mausoléu do Moraes, onde sua esposa, que agora rica e quarentona, vivia em concubinagem com um belo capitão Trigueiros, fizera gravar uma piedosa quadra. Entre os anjos espera, ó esposo, a metade do teu coração, que no mundo ficou tão sozinha, toda entregue ao dever da oração. Algumas vezes, ao fundo do cemitério, junto ao muro, vi um homem ajoelhado ao pé de uma cruz negra, que um chorão assombreava ao lado da vala dos pobres. Era o tio Esguelhas, com a sua muleta no chão, rezando sobre a sepultura da Totó. Ia falar-lhe, e mesmo numa igualdade que aquele lugar justificava, passeavam familiarmente ombro a ombro conversando. Amaro, com bondade, consolava o velho, de que servia a desgraçada rapariga a vida para a passar estirada numa cama. Sempre era viver, senhor pároco. E eu, veja agora isto, sozinho de dia e de noite. Todos têm as suas solidões, tio Esgueiras, dizia melancolicamente Amaro. O sineiro então suspirava, perguntava pela senhora Dona Josefa, pela menina Amélia. Lá está na quinta.
Coitadita, não está mais topada. Cruzes da vida, tios Guelhas. E continuavam calados por entre as ruas de bucho que fecham os canteiros cheios de negrejamento das cruzes e da brancura das lápides novas. Amaro, às vezes, reconhecia alguma sepultura que ele mesmo tinha aspergido e consagrado. Onde estariam aquelas almas que ele recomendara a Deus em latim, distraído, engorolando à pressa as orações para ir ter com Amélia? Eram jazigos de gente da cidade. Ele conhecia de vista as pessoas da família. Vira-as então lavadas em lágrimas. E agora passeavam em rancho pela alameda ou chalaceavam ao balcão das lojas. Voltava para casa mais triste, e a sua longa noite começava infindável. Tentava ler, mas ao fim das 10 primeiras linhas bocejava de tédio e de fadiga. Às vezes escrevia ao cônego. Às 9 horas tomava chá e depois era um passear sem fim pelo quarto fumando maços de cigarros, parando à janela a olhar a negrura da noite, lendo aqui e além uma notícia ou um anúncio do popular e recomeçando a passear com bocejos tão cavos que a criada os ouvia na cozinha. Para entreter as noites melancólicas e por um excesso de sensibilidade ociosa, tentara fazer versos, pondo seu amor e a história dos dias felizes nas fórmulas conhecidas da saudade lírica. Lembras-te desse tempo de delícias, ó anjo feiticeiro, Amélia amada, quando tudo era risos e ventura e a vida nos corria sossegada. Lembras-te dessa noite de poesia, em que a lua brilhava pelos céus e nós, unindo as almas, ó Amélia, erguemos nossa prece para Deus? Mas, a despeito de todos os esforços, nunca passara destas 2 quadras, apesar de as ter produzido com uma facilidade prometedora, como se o seu ser contivesse apenas estas 2 gotas isoladas de poesia, e soltas elas à primeira pressão, nada mais restasse senão a seca prosa do temperamento carnal. E esta existência vazia relaxara-lhe tão sutilmente todo o maquinismo da vontade e da ação, que qualquer trabalho que lhe pudesse encher a fastidiosa concavidade das horas infindáveis era-lhe odioso como o peso de um fardo injusto. Preferia ainda os tédios da ociosidade aos tédios da ocupação, a não serem os deveres estritos que ele não podia desleixar sem escândalo e sem censura. Desembaraçara-se pouco a pouco de todas as práticas do zelo interior. Nem a oração mental, nem as visitas regulares ao Santíssimo, nem as meditações espirituais, nem o rosário à Virgem, nem a leitura à noite do breviário, nem o exame de consciência. Todas estas obras da devoção, estes meios secretos de santificação progressiva, substituía-os pelos infindáveis passeios pelo quarto, do lavatório à janela e por maços de cigarros fumados até ao negro dos dedos. A missa pela manhã era rapidamente engorolada, o serviço da paróquia feito com surdas revoltas de impaciência. Tornara-se consumadamente o indignus sacerdos dos ritualistas e tinha na sua ampla totalidade os 35 defeitos e os 7 meios defeitos que os teólogos atribuem ao mau padre. Só lhe restava, através da sua sentimentalidade, um apetite tremendo. E como a cozinheira era excelente e a senhora Dona Maria da Assunção, antes da sua partida para Vieira, lhe deixara um fornecimento de 150 missas a cruzado, banqueteava-se tratando-se a galinha e a geleia, regando-se de um vinho picante da bairrada que o padre-mestre lhe escolhera. E ali ficava a mesa, horas esquecidas, de perna esticada, fumando sobre o café e lamentando não ter à mão a sua Amélia Zita. Que fará ela por lá, a pobre Amélia Zita? Pensava espreguiçando-se com tédio e com langor. A pobre Amélia Zita, na ricoça, amaldiçoava sua vida. Logo durante a jornada no charabanque, Dona Josefa lhe fizera tacitamente sentir que dela não tinha a esperar nem a antiga amizade, nem o perdão do escândalo.
E assim foi quando se instalaram. A velha tornou-se intratável. Era todo um modo cruel de abandonar o tu, de a tratar por menina. Uma recusa ríspida de Amélia lhe queria arranjar a almofada ou aconchegá-la no chale. Um silêncio repreensivo quando ela lhe passava o serão no quarto, costurando, e a todo momento alusões suspiradas ao triste encargo que Deus lhe mandava no fim dos seus dias. Amélia consigo acusava o pároco. Ele prometera-lhe que a madrinha seria toda caridade, toda cumplicidade, e entregava, por fim, a uma semelhante ferocidade de velha virgem devota. Quando se viu naquele casarão da Ricoça, num quarto regelado, pintado à cor de canário, lugubremente mobiliado, com uma cama de dossel e 2 cadeiras de couro, chorou toda a noite com a cabeça enterrada no travesseiro, torturada por um cão que, debaixo das janelas, estranhando sem dúvida as luzes e o movimento na casa, uivou até de madrugada. Ao outro dia, desceu à quinta a ver os caseiros. Era talvez boa gente com quem podia distrair-se. Encontrou uma mulher alta e lúgubre como um cipreste, carregada de luto. Um grande lenço negro tingido, muito puxado para a testa, dava-lhe um ar de farricoco. E a sua voz gemebunda tinha uma tristeza de dobre afinados. O homem pareceu-lhe ainda pior, semelhante a um orangotango, com 2 orelhas enormes muito despegadas do crânio, uma saliência bestial do queixo, as gengivas deslavadas, um corpo desengonçado de tísico, de peito metido para dentro. Abalou bem depressa, foi ver o pomar. Andava maltratado. As ruazitas estavam invadidas por um ervaçal úmido, e a sombra das árvores muito juntas, num terreno baixo, cercado de altos muros, dava uma sensação doentia. Era ainda preferível passar os seus dias metida no casarão, dias infindáveis em que as horas se iam movendo com o vagar fastidioso de um desfilar funerário. O seu quarto era na frente, e pelas 2 janelas recebia a impressão triste da paisagem que se estendia defronte. Uma ondulação monótona de terras estéreis, com alguma magra árvore aqui e além, um ar abafado em que parecia errar constantemente a exalação de pauís próximos e de baixas úmidas, e a que nem o sol de setembro dissipava o tom sesonático. Logo pela manhã, ia ajudar a levantar Dona Josefa, acomodá-la no canapé. Depois vinha costurar para ao pé dela, como outrora na Rua da Misericórdia para ao pé da mãe. Mas agora, em lugar das boas cavaqueiras, tinha só o silêncio intratável da velha e a sua ronqueira incessante. Pensara em fazer vir o seu piano da cidade, mas, apenas em tal falou, a velha exclamou com azedume: "A menina está doida! Não tenho saúde para tocatas! Ora, o despropósito!" A Gertrudes também não lhe fazia companhia. Nas horas em que não estava ao pé da velha ou na cozinha, desaparecia. Era justamente daquela freguesia e passava o seu tempo pelos casais, paurando com as antigas vizinhas. A pior hora era ao anoitecer. Depois de rezar o seu rosário, ficava junto à janela olhando estupidamente as gradações da luz poente. Todos os campos, pouco a pouco, se perdiam no mesmo tom pardo. Um silêncio parecia descer, pousar sobre a terra. Depois uma primeira estrelinha treme, luzia e brilhava. E diante dela era então só uma massa inerte de sombra muda até ao horizonte, aonde ainda ficava um momento uma delgada tira cor de laranja desbotada. O seu pensamento, sem nenhum tom de luz ou contorno de objeto em redor que o prendesse, ia muito saudoso para longe, para a vieira. Àquela hora, a mãe e as amigas recolhiam do passeio na praia. Já todas as redes estavam apanhadas, já pelos palheiros começam a aparecer as luzes. É a hora do chá, dos quinos alegres, quando os rapazes da cidade vão em rancho pelas casas amigas, com uma viola e uma flauta, improvisando soarré. E ela ali só. Era então necessário deitar a velha, rezar com ela e com a Gertrudes o terço. Acendiam depois o candeeiro de latão, pondo-lhe diante uma velha chapeleira para dar sombra ao rosto da doente. E todo o serão,
No silêncio lúgubre, apenas se ouvia o rumor do fuso da Gertrudes, que fiava agachada a um canto. Antes de se deitarem, iam trancar todas as portas, no medo constante de ladrões, e então começava para Amélia a hora dos terrores supersticiosos. Não podia adormecer, sentindo ao pé a negrura daquelas antigas salas desabitadas e em redor o tenebroso silêncio dos campos. Ouvia ruídos inexplicáveis. Era o soalho do corredor que estalava, sob passadas multiplicadas. Era a luz da vela que de repente se dobrava, como sob um hálito invisível. Ou à distância, para os lados da cozinha, o baque surdo de um corpo. Acumulava então as orações, encolhida debaixo da roupa. Mas se adormecia, as visões do pesadelo continuavam-lhe os terrores da vigília. Uma vez acordara de repente, a uma voz que dizia, gemendo, por trás da alta barra da cama: Amélia, prepara-te, o teu fim chegou. Espavorida, em camisa, atravessou correndo a casa, foi refugiar-se na cama da Gertrudes. Mas na noite seguinte, a voz sepulcral voltou quando ela ia adormecer. Amélia, lembra-te dos teus pecados! Prepara-te, Amélia! Deu um grito, desmaiou. Felizmente a Gertrudes, que ainda não se deitara, correu aquele ai agudo que cortara o silêncio do casarão. Achou-a estirada ao través do leito, com os cabelos soltos da rede rojando no chão, as mãos geladas e como mortas. Desceu a acordar a mulher do caseiro, e até de madrugada foi uma azáfama para chamar a vida. Desde esse dia, a Gertrudes dormia ao pé dela, e a voz não tornou a ameaçá-la por trás da barra. Mas de noite e de dia não a deixou mais a ideia da morte e o pavor do inferno. Por esse tempo, um vendedor ambulante de estampas passou pela Ricoça, e a senhora Dona Josefa comprou-lhe 2 litografias, a morte do justo e a morte do pecador. Que é bom que cada um tenha o exemplo vivo diante dos olhos, disse ela. Amélia não duvidou ao princípio que a velha, que contava morrer no mesmo aparato de glória com que expirava o justo da estampa, lhe quisera mostrar a ela, a pecadora, a cena pavorosa que a esperava. Odiou-a por aquela picardia. Mas a sua imaginação aterrada não tardou a dar à compra da estampa outra explicação. Era Nossa Senhora que a lhe mandara o vendedor de pinturas, para lhe mostrar ao vivo na litografia da morte do pecador o espetáculo da sua agonia, e estava então certa que tudo seria assim, traço por traço. O seu anjo da guarda fugindo aos soluços, Deus Padre desviando o rosto dela com repugnância, o esqueleto da morte rindo às gargalhadas, e demônios de cores rutilantes, com todo um arsenal de torturas, apoderando-se dela, uns pelas pernas, outros pelos cabelos, arrastando-a com uivos de júbilo para a caverna chamejante toda abalada da tormenta de rugidos que solta a eterna dor. E ela podia ver ainda, no fundo dos céus, a grande balança, com um dos pratos muito alto, onde as suas orações não pesavam mais que uma pena de canário, e o outro prato caído, de cordas retesadas, sustentando a enxerga da cama do sineiro e as suas toneladas de pecado. Caiu então numa melancolia histérica que a envelhecia. Passava os dias suja e desarranjada, não querendo dar cuidados ao seu corpo pecador. Todo o movimento, todo o esforço lhe repugnava. As mesmas orações lhe custavam, como se a julgasse inúteis, e tinha atirado para o fundo de uma arca o enxoval que andava a costurar para o filho, porque o odiava, aquele ser que ela sentia mexer-se-lhe já nas entranhas e que era a causa da sua perdição. Odiava-o, mas menos que o outro, o pároco que lhe o fizera, o padre malvado que a tentara, a estragara, a atirara às chamas do inferno. Que desespero quando pensava nele! Estava em Leiria sossegado, comendo bem, confessando outras, namorando-as talvez, e ela ali sozinha, com o ventre condenado e enfartado do pecado que ele lá depusera, ia se afundindo na perdição sempiterna.
De certo, esta excitação a teria matado, se não fosse o abade Ferrão, que começara então a vir ver muito regularmente a irmã do amigo cônego. Amélia ouvira falar muitas vezes nele na Rua da Misericórdia. Dizia-se lá que o Ferrão tinha ideias esquisitas, mas não era possível recusar-lhe nem a virtude da vida, nem a ciência de sacerdote. Havia muitos anos que era ali abade, os bispos tinham se sucedido na diocese, e ele ali ficara esquecido naquela freguesia pobre, de Congro atrasada, numa residência onde chovia pelos telhados. O último vigário-geral, que nunca dera um passo para o favorecer, dizia-lhe todavia, liberal de palavreado: "Você é um dos bons teólogos do reino. Você está predestinado por Deus para um bispado. Você ainda apanha a mitra. Você há de ficar na história da Igreja Portuguesa como um grande bispo Ferrão." Bispo, senhor vigário-geral. Isso era bom. Mas era necessário que eu tivesse o arrojo de um Afonso de Albuquerque ou de um Dom João de Castro para aceitar aos olhos de Deus semelhante responsabilidade. E ali ficara, entre gente pobre, numa aldeia de terra escassa, vivendo de 2 pedaços de pão e uma chávena de leite, com uma batina limpa onde os remendos faziam um mapa, precipitando-se a uma meia légua por um temporal desfeito se um paroquiano tinha uma dor de dentes, passando uma hora a consolar uma velha zê, quem tinha morrido uma cabra, e sempre de bom humor, sempre com um cruzado no fundo do bolso dos calções para uma necessidade do seu vizinho, grande amigo de todos os rapazitos, a quem fazia botes de cortiça e, não duvidando parar, se encontrava uma rapariga bonita, o que era raro na freguesia, e exclamar: "Linda moça, Deus a abençoe!" E, todavia, em novo, a pureza dos seus costumes era tão célebre que lhe chamavam a donzela. De resto, padre perfeito no zelo da igreja, passando horas de estação aos pés do Santíssimo Sacramento, cumprindo com uma felicidade fervente as menores práticas da vida devota, purificando-se para os trabalhos do dia com uma profunda oração mental, uma meditação de fé, de onde a sua alma saía ágil, como de um banho fortificante, preparando-se para o sono com um destes longos e piedosos exames de consciência tão úteis que Santo Agostinho e São Bernardo faziam do mesmo modo que Plutarco e Sêneca, e que são a correção laboriosa e sutil dos pequenos defeitos, o aperfeiçoamento meticuloso da virtude ativa, empreendido com um fervor de poeta que revê um poema querido. E todo o tempo que tinha vago abismava-se num caos de livros. Tinha só um defeito o abade Ferrão: gostava de caçar. Coibia-se, porque a caça tira muito tempo, e é sanguinário matar uma pobre ave que anda azafamada pelos campos nos seus negócios domésticos. Mas nas claras manhãs de inverno, quando ainda há orvalho nas giestas, se via passar um homem de espingarda ao ombro, ao passo vivo, seguido do seu perdigueiro. Iam-se-lhe os olhos nele. Às vezes, porém, a tentação vencia. Agarrava furtivamente a espingarda, assobiava a janota e, com as abas do casacão ao vento, lá ia o teólogo ilustre, o espelho da piedade, através de campos e vales. E daí a pouco, pum! Pum! Uma codorniz! Uma perdiz em terra! E lá voltava o santo homem com a espingarda debaixo do braço, os 2 pássaros na algibeira, cozendo-se com os muros, rezando o seu rosário à Virgem e respondendo aos bons dias da gente pelo caminho com os olhos baixos e o ar muito criminoso. O abade Ferrão, apesar do seu aspecto gebo e do seu grande nariz, agradou a Amélia, logo desde a primeira visita à Ricossa. E a sua simpatia cresceu quando viu que Dona Josefa o recebia com pouco alvoroço, apesar do respeito que o mano cônego tinha pela ciência do abade. A velha, com efeito, depois de ter estado só com ele numa prática de horas, condenara-o com uma única palavra, na sua autoridade de velha devota experiente. "É relaxado!" Não se tinham realmente compreendido. O bom Ferrão, tendo vivido tantos anos naquela paróquia de 500 almas, as quais caíam todas, de mães e filhas,
no mesmo molde de devoção simples a Nosso Senhor, Nossa Senhora e São Vicente, patrono da freguesia, tendo pouca experiência de confissão, encontrava-se subitamente diante de uma alma complicada de devota da cidade, de um beatério caturro e atormentado, e ao ouvir aquela extraordinária lista de pecados mortais, murmurava espantado: É estranho, é estranho. Percebera bem ao princípio que tinha diante de si uma dessas degenerações mórbidas do sentimento religioso que a teologia chama doença dos escrúpulos, e de que na sua generalidade estão afetadas hoje todas as almas católicas. Mas depois, a certas revelações da velha, receou estar realmente em presença de uma maníaca perigosa, e instintivamente, com o singular horror que os sacerdotes têm pelos doidos, recuou a cadeira. Pobre Dona Josefa! Logo na primeira noite em que chegara a Ricossa, contava ela, ao começar o rosário a Nossa Senhora, lembra-lhe de repente que lhe esquecera o saiote de flanela escarlate, que era tão eficaz nas dores das pernas. 38 vezes de seguida recomeçara o rosário, e sempre o saiote escarlate se interpunha entre ela e Nossa Senhora. Então desistira, de exausta, de esfalfada, e imediatamente sentira dores vivas nas pernas, e tivera como uma voz de dentro a dizer-lhe que era Nossa Senhora por vingança a espetar-lhe alfinetes nas pernas. O abade pulou. Oh, minha senhora! Ai, não é tudo, senhor abade. Havia outro pecado que a torturava. Quando rezava às vezes, sentia vir expectoração, e tendo ainda o nome de Deus ou da Virgem na boca, tinha de escarrar. Ultimamente engoliu o escarro, mas estivera pensando que o nome de Deus ou da Virgem lhe descia de embrulhada para o estômago e se ia misturar com as fezes. Que havia de fazer? O abade, de olhar esgazeado, limpava o suor da testa. Mas isto não era o pior. O grave era que, na noite antecedente, estava toda sossegada, toda em virtude, a rezar a São Francisco Xavier. E, de repente, nem ela soube como, pôs-se a pensar como seria São Francisco Xavier nu em pelo. O bom Ferrão não se moveu, atordoado. Enfim, vendo-a olhar ansiosa para ele à espera das suas palavras e dos seus conselhos, disse: E há muito que sente esses terrores, essas dúvidas? Sempre, senhor abade, sempre. E tem convivido com pessoas que, como a senhora, são sujeitas a essas inquietações? Todas as pessoas que conheço, dúzias de amigas, todo mundo. O inimigo não me escolheu só a mim, a todos se atira. E que remédio dava a essas ansiedades de alma? Ai, senhor abade, aqueles santos da cidade, o senhor pároco, o senhor Silvério, o senhor Guedes, todos nos tiravam sempre de embaraços, e com uma habilidade, com uma virtude. O abade Ferrão ficou calado um momento. Sentia-se triste, pensando que por todo o reino tantos centenares de sacerdotes trazem assim voluntariamente o rebanho naquelas trevas de alma, mantendo o mundo dos fiéis num terror abjeto do céu, representando Deus e os seus santos como uma corte que não é menos corrompida, nem melhor que a de Calígula e dos seus libertos. Quis então levar aquele noturno cérebro de devota, povoado de fantasmagorias, uma luz mais alta e mais larga. Disse-lhe que todas as suas inquietações vinham da imaginação torturada pelo terror de ofender a Deus. Que o senhor não era um amo feroz e furioso, mas um pai indulgente e amigo. Que é por amor que é necessário servi-lo, não por medo. Que todos esses escrúpulos, Nossa Senhora a enterrar alfinetes, o nome de Deus a cair no estômago, eram perturbações da razão doente. Aconselhou-lhe confiança em Deus, bom regime para ganhar forças, que não se cansasse em orações exageradas. E quando eu voltar, disse enfim, erguendo-se e despedindo-se, continuaremos a conversar sobre isto, e havemos de serenar essa alma. Obrigada, senhor abade, respondeu a velha secamente.
E apenas a Gertrudes daí a pouco entrou a trazer-lhe a botija para os pés. Dona Josefa exclamou toda indignada, quase choramingando. Ai, não presta para nada, não presta para nada! Não me percebeu. É um tapado, é um pedreiro livre, Gertrudes. Que vergonha num sacerdote do Senhor! Desde esse dia, não tornou a revelar ao abade os pecados medonhos que continuava a cometer. E quando ele, por dever, quis recomeçar a educação da sua alma, a velha declarou-lhe sem rodeios que, como se confessava com o senhor padre Gusmão, não sabia se seria delicado receber de outro a direção moral. O abade fez-se vermelho, respondeu. Tem razão, minha senhora, tem razão. Deve-se ter muita delicadeza nessas coisas. Saiu, e daí por diante, depois de ter entrado no quarto e saber-lhe da saúde, de ter falado do tempo, da estação, das doenças que iam de alguma festa na igreja, apressava-se em se despedir e ir para o terraço conversar com Amélia. Vendo-a sempre tão tristonha, interessara-se por ela. Para Amélia, as visitas do abade eram uma distração, naquela solidão da Ricossa. E assim se iam familiarizando, a ponto que nos dias em que ele regularmente vinha, Amélia punha um mantelete e ia pelo caminho dos poiais esperá-lo até junto da casa do ferrador. As conversas do abade, falador incansável, entretinham-na tão diferentes dos mexericos da Rua da Misericórdia, como o espetáculo de um largo vale com árvores, plantações, águas, pomares e rumor de lavouras, recreia os olhos habituados às 4 paredes caiadas de uma trapeira da cidade. Tinha, com efeito, uma destas conversações semelhantes aos jornais semanais de recreio, o Tesouro das Famílias ou as leituras para serões, em que há de tudo, doutrina moral, histórias de viagens, anedotas de grandes homens, dissertações sobre a lavoura, citação de uma boa chalaça, traços sublimes da vida de um santo, um verso aqui e além, e até receitas, como uma muito útil que deu a Amélia para lavar as flanelas sem encolherem. Só era monótono quando falava da sua família paroquiana, dos casamentos, batizados, doenças, questões, ou quando começava suas histórias de caça. Uma vez, minha rica senhora, ia eu pelo córrego das Tristes, quando uma revoada de perdizes... Amélia sabia que pelo menos 1 hora tudo seriam façanhas da Janota, pontarias fabulosas contadas em mímica, com imitações de vozes de pássaros e pum-pum de fuzilaria. Ou então eram descrições das caçadas selvagens que ele lera com gula, a caça ao tigre do Nepal, ao leão da Argélia e ao elefante, histórias ferozes que arrastavam a imaginação da rapariga para longe, para os países exóticos onde a erva é alta como os pinheiros, o sol queima como um ferro em brasa, e entre cada ramagem reluzem os olhos de uma fera. E depois, a propósito de tigres e de malaios, lembrava-lhe uma história curiosa de São Francisco Xavier e ei-lo lançado, o terrível paurador, na descrição dos feitos da Ásia, das armadas da Índia e das estocadas famosas do cerco de Dio. Foi mesmo um desses dias no pomar em que o abade, tendo começado por enumerar as vantagens que o cônego tiraria de transformar o pomar em terra de lavoura, acabara por contar perigos e valores dos missionários da Índia e do Japão, que Amélia, então em toda a intensidade dos seus terrores noturnos, falou dos ruídos que ouvia na casa e dos sobressaltos que lhe davam. Oh, que vergonha! Disse o abade rindo. Uma senhora da sua idade ter medo de papões? Ela então, atraída por aquela bondade do senhor abade, contou-lhe as vozes que ouvia de noite por detrás da barra da cama. O abade pôs-se sério. Minha senhora, isso são imaginações que deve a todo custo dominar. De certo tem havido prodígios no mundo, mas Deus não se põe assim a falar a qualquer, por detrás das barras das camas, nem permite ao demônio que o faça. Essas vozes, se as ouve, e se os seus pecados são grandes, não vêm de detrás da cama, vêm-lhe de si mesma,
da sua consciência. E pode então fazer dormir ao pé de si a Gertrudes, e sem Gertrudes, e todo o batalhão de infantaria que hás de continuar a ouvir. Havia de as ouvir, mesmo que fosse surda. O que é necessário é calmar a consciência que reclama penitência e purificação. Tinham subido ao terraço falando assim, e Amélia sentara-se fatigada num dos bancos de pedra que ali havia e ficara a olhar a quinta ao longe, os tetos dos currais, a longa rua de loureiros, a eira, e à distância os campos que se sucediam planos e avivados do tom úmido que lhes dera a chuva ligeira da manhã. Agora à tarde estava de uma placidez clara, sem vento, com grandes nuvens paradas que o sol do poente tocava de vivos cor-de-rosa tenro. Pensava naquelas palavras tão sensatas do abade, no descanso que gozaria se cada pecado que lhe pesava na alma como um penedo se tornasse ligeiro e se dissipasse sob a ação da penitência. E vinham-lhe desejos de paz, de um repouso igual à quietação dos campos que se estendiam diante dela. Um pássaro cantou, depois calou-se, e recomeçou, daí a um momento, com um trinado tão vibrante, tão alegre, que Amélia sorria escutando-o. É um rouxinol. Os rouxinóis não cantam a esta hora, disse o abade. É um melro. Aí está um que não tem medo de fantasmas, nem ouve vozes. Olhe que entusiasmo maganão! Era com efeito um gorjear triunfante, um delírio de melro feliz, que dera de repente a todo o pomar uma sonoridade festiva. E Amélia, diante daquele chilrear glorioso de um pássaro contente, subitamente sem razão, num destes abalos nervosos que vêm às mulheres histéricas, rompeu a chorar. Então, que é isso? Que é isso? Fez o abade muito surpreendido. Tomou-lhe a mão, com uma familiaridade de velho e de amigo, calmando-a. Que infeliz que sou! Murmurou ela aos soluços. Ele então, muito paternal. Não tem razão para o ser. Sejam quais forem as aflições, as inquietações, uma alma cristã tem sempre a consolação à mão. Não há pecado que Deus não perdoe, nem dor que não calme. Lembre-se disso. O que não deve é guardar em si o seu desgosto. É isso que sufoca, que a faz chorar. Se eu lhe posso valer sossegá-la, é procurar-me. Quando? Disse ela toda desejosa, já de se refugiar na proteção daquele santo homem. Quando quiser, disse ele rindo. Eu não tenho horas para consolar. A igreja está sempre aberta. Deus está sempre presente. Ao outro dia cedo, antes da hora em que a velha se erguia, Amélia foi à residência e, durante 2 horas, esteve prostrada diante do pequeno confessionário de pinho, que o bom abade, por suas mãos, pintara de azul escuro, com extraordinárias cabecinhas de anjos que, em lugar de orelhas, tinham asas, uma obra de alta arte de que ele falava com uma secreta vaidade. 22. O padre Amaro acabara de jantar e fumava, com os olhos no teto, para não ver o carão chupado do coadjutor que havia meia hora ali estava, imóvel e espectral, fazendo cada 10 minutos uma pergunta que caía no silêncio da sala, como os quartos melancólicos que dá de noite um relógio de catedral. O senhor pároco já não é assinante da Nação? Não, senhor. Leio o Popular. O coadjutor recaiu num silêncio, começando logo a coligir laboriosamente as palavras para uma nova pergunta. Soltou-a, enfim, com lentidão. Não se tornou a saber daquele infame que escreveu o comunicado? Não, senhor. Foi para o Brasil. A criada entrou neste momento, dizendo que estava ali uma pessoa que queria falar ao senhor pároco. Era sua maneira de anunciar a presença de Dionísia na cozinha.
Havia semanas que ela não aparecia, e Amaro, curioso, saiu logo da sala fechando a porta sobre si e chamou a matrona ao patamar. Grande novidade, senhor pároco. E vinha correr que é sério. Está cá o João Eduardo. Ora essa, exclamou o pároco. E eu justamente a falar dele. É extraordinário. Olha que coincidência. É verdade. Vi-o hoje. Fiquei banzada. E já estou informada de tudo. O homem está mestre dos filhos do Morgadinho. Que Morgadinho? O Morgadinho dos Poiais? Se vive lá, ou se vai pela manhã e vem à noite, isso não sei. O que sei é que voltou. E já nota, fato novo. Eu entendi que devia avisar, porque pode estar certo que ele, mais dia menos dia, dá pela melhazinha lá na Ricoça. É no caminho para a casa do Morgado. Que lhe parece? Forte besta! Rosnou Amaro com rancor. Quando não serve é que aparece. Então, por fim, não foi para o Brasil? Pelos modos, não. Que a sombra dele não era. Era ele mesmo em carne e osso. A sair da loja do Fernandes, por sinal, e todo Peralta. Sempre é bom avisar a rapariga, senhor pároco, que se não vá ela plantar de janela. Amaro deu-lhe as 2 placas que ela esperava, e daí a um quarto de hora, desembaraçado do coadjutor, ia no caminho da Ricoça. Batia-lhe forte o coração quando avistou o casarão amarelo, pintado de novo, o largo terraço lateral em linha com o muro do pomar, ornado de espaço a espaço no parapeito de vasos nobres de pedra. Ia, enfim, depois de tão longas semanas, ver a sua Améliazinha, e já se alvoroçava a ideia das exclamações apaixonadas com que ela lhe cairia nos braços. Ao rés do chão eram as cavalariças, do tempo da família Morgada que outrora ali habitara, agora abandonadas às ratazanas e aos tortulhos, recebendo a luz por estreitas janelas gradeadas que quase desapareciam sob camadas de teias de aranha. Entrava-se por um imenso pátio escuro, onde havia longos anos se acastelava a um canto toda uma montanha de pipas vazias. E o lance de escadaria nobre, que levava aos aposentos, era à direita, flanqueado de 2 leõezinhos de pedra, benignos e sonolentos. Amaro subiu até um salão de teto de carvalho apainelado, sem mobília, com a metade do soalho coberta de feijão seco. E, embaraçado, bateu as palmas. Uma porta abriu-se. Amélia apareceu um instante, toda despenteada e em saia branca. Deu um gritinho, bateu com a porta e o pároco sentiu-a fugir para o interior do casarão. Ficou muito desconsolado no meio do salão, com seu guarda-sol debaixo do braço, pensando na boa familiaridade com que entrava na Rua da Misericórdia, que até pareciam as portas abrir-se de si mesmo e o papel das paredes clarear-se de alegria. Ia bater as palmas outra vez, já que exilado, quando Gertrudes apareceu. Oh, senhor pároco! Entre, senhor pároco! Ora, até que enfim! Minha senhora, é o senhor pároco! Gritava, na alegria de ver, enfim, uma visita querida, um amigo da cidade naquele desterro da Ricoça. Levou-o logo para o quarto de Dona Josefa, ao fundo da casa, um quarto enorme, onde num pequeno canapé perdido a um canto, a velha passava os dias encolhida no seu chale, com os pés embrulhados num cobertor. Oh, Dona Josefa, como está? Como está? Ela não pôde responder, tomada de um acesso de tosse que lhe dera a comoção da visita. Como vê, senhor pároco? Murmurou, enfim, muito fraco. Para que vou, arrastando esta velhice? E vossa senhoria, por que não tem aparecido? Amaro desculpou-se vagamente com os afazeres da sé, e compreendia agora, ao ver aquela face amarela e cavada, com uma medonha touca de rendas negras, que tristes horas Amélia ali devia passar. Perguntou por ela. Avistara-a de longe, mas ela deitara a fugir. É que não estava decente para aparecer, disse a velha. Hoje foi dia da barrela. Amaro quis então saber em que se entretinham, como passavam os dias naquela solidão. Eu para aqui estou, a pequena para aí anda.
Depois de cada palavra, parecia abater-se numa fadiga e a sua ronqueira crescia. Então não se tem dado bem com a mudança, minha senhora? Ela disse que não, no movimento de cabeça. Deixe falar, senhor pároco, acudiu a Gertrudes, que ficara de pé ao lado do canapé, gozando a presença do senhor pároco. Deixe falar. É que a senhora exagera também. Levanta-se todos os dias, dá o seu passeinho até a sala, come a sua azita de frango. Temo-la aqui, temo-la arribada. É o que diz o senhor abade Ferrão. A saúde foge a toda brida e para voltar vem a passo. A porta abriu-se. Amélia apareceu muito escarlate, com seu antigo robe de chambre de merino roxo, o cabelo arranjado à pressa. Desculpe, senhor pároco, balbuciou, mas hoje tem sido um dia de balbúrdia. Ele apertou-lhe a mão gravemente e ficaram calados como se estivessem separados pela distância de um deserto. Ela não tirava os olhos do chão, enrolando com a mão trêmula uma ponta da manta de lã que trazia solta pelos ombros. Amaro achava-a mudada, um pouco inchada das faces, com uma ruga de velhice dos cantos da boca. Para romper aquele silêncio estranho, perguntou-lhe também se dava bem. Para que vou indo? É um pouco triste isto. É como diz o senhor abade Ferrão. É muito grande para a gente se sentir em família. Ninguém veio para aqui para se divertir, disse a velha sem descerrar as pálpebras, com uma voz seca que perdera toda a fadiga. Amélia baixou a cabeça, fazendo-se pálida. Amaro, então, compreendendo num relance que a velha torturava Amélia, disse com muita severidade. É verdade. Não foi para se divertirem, mas também não foi para se entristecerem de propósito. Pôr-se uma pessoa de mau humor e fazer aos outros a vida negra é uma falta horrível de caridade. Não há pecado pior aos olhos do Senhor. É indigno da graça de Deus quem tal pratica. A velha rompeu a choramingar muito excitada. Ai, o que Deus me guardou para os últimos anos da vida! Gertrudes animou-a. Então, senhora, que até lhe fazia pior estar a afligir-se assim. Ora, o disparate! Tudo se havia de remediar com a ajuda de Deus. Saúde não havia de faltar nem alegria. Amélia chegara-se à janela, de certo para esconder também as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. E o pároco, consternado com a cena, começou a dizer que Dona Josefa não estava suportando com a verdadeira resignação de uma cristã aqueles dias de doença. Nada escandalizava mais Nosso Senhor que ver as criaturas revoltarem-se contra as dores ou os encargos que ele mandava. Era insultar a justiça dos seus decretos. Tem razão, senhor pároco, tem razão, murmurou a velha muito contrita. Eu, às vezes, nem sei o que digo. São coisas da doença. Bem, minha senhora, é resignar-se e tratar de ver tudo cor-de-rosa. É o sentimento que Deus mais aprecia. Eu compreendo que é duro estar para aqui enterrada. É o que diz o senhor abade Ferrão? Acudiu Amélia voltando da janela. A madrinha estranha, assim arrancada aos hábitos de tantos anos. Notando então a citação repetida das palavras do abade Ferrão, Amaro perguntou se ele costumava vir vê-las. Ai, tem-nos feito muita companhia, disse Amélia. Vem quase todos os dias. É um santo! Exclamou a Gertrudes. De certo, murmurou Amaro descontente do entusiasmo tão vivo. Pessoa de muita virtude. De muita virtude, suspirou a velha. Mas... Calou-se, não ousando de certo exprimir as suas reservas de devota, e exclamou numa súplica. Ai, o senhor pároco é que devia vir por aqui ajudar-me a levar esta cruz da doença. Hei de vir, minha senhora, hei de vir. É bom para distrair, para lhe dar as notícias. E, a propósito, tive ontem carta do nosso cônego. Rebuscou na algibeira, leu alguns períodos da carta. O padre-mestre já tinha 15 banhos, a praia estava cheia de gente, a Dona Maria passara doente com um furúnculo, o tempo famoso.
Todas as tardes, grandes passeatas a ver recolher as redes. A Santa Joaneira, boa, mas falando sempre na filha. Pobre mamã, choramingou Amélia. Mas a velha não se interessava com as novidades, gemendo a sua ronqueira. Foi a Amélia que perguntou pelos amigos de Leiria, pelo senhor Padre Natário, pelo senhor Padre Silvério. Ia escurecendo já. A Gertrudes fora preparar o candeeiro. Amaro, enfim, ergueu-se. Pois, minha senhora, até outro dia. Esteja certa que hei de aparecer de vez em quando. E nada de afligir. Agasalho, boa dieta, e a misericórdia de Deus não há de abandonar. Não nos falte, senhor pároco, não nos falte. Amélia estendera-lhe a mão para se despedir ali no quarto, mas Amaro gracejando. Se não lhe causa incômodo, menina Amélia, sempre é bom vir mostrar-me o caminho, que eu perco-me neste casarão. Saíram ambos, e apenas no salão, a que as 3 largas vidraças davam ainda uma claridade. A velha faz-te a vida negra, filha, disse Amaro parando. Que mereço eu mais? Respondeu ela baixando os olhos. Desavergonhada, eu lhas cantarei. Minha Améliazinha, se soubesses o que me tem custado. E falando, ia abraçá-la pelo pescoço. Mas ela recuou, toda perturbada. Que é isso? Fez Amaro assombrado. O quê? Esse modo? Tu não me queres dar um beijo, Amélia? Tu estás doida? Ela ergueu as mãos para ele numa suplicação ansiosa, falando toda trêmula. Não, senhor pároco, deixe-me. Isso acabou. Bem basta o que pecamos. Quero morrer na graça de Deus, que nunca mais se fale em semelhante coisa. Foi uma desgraça. Acabou-se. Agora o que quero é o sossego da minha alma. Tu estás tola? Quem te meteu isso na cabeça? Ouve cá. Foi para ela outra vez com os braços abertos. Não me toque, pelo amor de Deus! E vivamente recuou até a porta. Ele olhou-a um momento, numa cólera muda. Bem, como queira, disse por fim. Em todo caso, quero preveni-la que o João Eduardo voltou, que passa aqui todos os dias e que é bom não se pôr de janela. Que me importa a mim o João Eduardo e os outros e tudo o que passou? Ele acudiu, transbordando de um sarcasmo amargo. Está claro. Agora o grande homem é o senhor Abade Ferrão. Devo-lhe muito, é o que sei. A Gertrudes neste momento entrava com um candeeiro aceso, e Amaro, sem se despedir de Amélia, abalou de guarda-chuva em riste, rilhando os dentes de raiva. Mas a longa caminhada até a cidade calmou-o. Aquilo na rapariga, por fim, era apenas um acesso de virtude e de escrúpulos. Vira-se ali, só naquele casarão, amargurada pela velha, impressionada pelos palavrões do moralista Ferrão, longe dele, e tinha-lhe vindo aquela reação de devota com seus terrores do outro mundo e apetites de inocência. Chalaça! Se ele começasse a ir à ricoça, numa semana reganhava todo o seu domínio. Ah, conhecia-a bem. Era só tocar-lhe, piscar-lhe o olho, estava logo rendida. Passou, porém, uma noite inquieta, desejando-a mais que nunca. E ao outro dia, a 1h, marchou para a ricoça levando-lhe um ramo de rosas. A velha ficou toda contente ao vê-lo. É que lhe dava saúde a presença do senhor pároco. E se não fosse a distância, havia de lhe pedir esmola de vir todas as manhãs. Até depois daquela visitinha rezava com mais fervor. Amaro sorria, distraído, com os olhos cravados na porta. E a menina Amélia? Perguntou por fim. Saiu? Isso agora todas as manhãs é a passeata, disse a velha com azedume. Vai à residência, é toda do abade. Ah! Fez Amaro com um sorriso lívido. Nova devoção, hein? É pessoa de muitos méritos o abade. Ai, não presta, não presta! Exclamou dona Josefa. Não me percebe. Tem ideias muito esquisitas. Não dá virtude. Homem de livros, disse Amaro. Mas a velha erguera-se sobre o cotovelo e, baixando a voz, com um magro carão aceso em ódio, é aqui para nós?
A Amélia tem se portado muito mal. Nunca lhe hei de perdoar. Confessou-se ao abade. É uma indelicadeza, sendo a confessada do senhor pároco, não tendo recebido de vossa senhoria senão favores. É uma ingrata, é uma traiçoeira. Amaro fizera-se pálido. Que me diz a senhora? A verdade, que ela não o nega, até se orgulha. É uma perdida, é uma perdida. Depois do favor que lhe estamos a fazer. Amaro disfarçou a indignação que o revolvia. Riu até. Era necessário não exagerar. Não havia ingratidão. Era uma questão de fé. Se a rapariga pensava que o abade a podia dirigir melhor, tinha razão em se abrir com ele. O que todos queriam é que ela salvasse a sua alma. Que fosse pela direção de fulano ou cicrano, isso não importava. E nas mãos do abade estava bem. E chegando vivamente à cadeira para o leito da velha, então agora todas as manhãs vai à residência? Quase todas, que ela não há de tardar, vai depois de almoço, volta sempre a esta hora. Ai, tem-me causado isto um desgosto. Amaro deu um passeiozinho nervoso pelo quarto, estendendo a mão à velha. Pois, minha senhora, eu não me posso demorar que vim de fugida. Até um dia cedo. E sem escutar a velha, que lhe pedia com ansiedade que ficasse para jantar, desceu os degraus como uma pedra que rola, meteu furioso pelo caminho da residência, ainda com seu ramo na mão. Esperava encontrar Amélia na estrada, e não tardou em avistar, quase ao pé da casa do ferreiro, agachada ao pé do valado, apanhando sentimentalmente florinhas silvestres. — Que fazes tu aqui? Exclamou chegando junto dela. Ela ergueu-se com um gritinho. — Que fazes tu aqui? Repetiu. Aquele tu e aquela voz colérica, ela pôs rapidamente um dedo na boca assustada. O senhor abade estava dentro da casa com o ferreiro. — Ouve lá, disse Amaro com os olhos chamejantes, agarrando-lhe o braço. — Tu confessaste-te ao abade? — Para que quer saber? — Confessei. Não é vergonha nenhuma. — Mas confessaste tudo? Tudo? Perguntou ele com os dentes cerrados de raiva. Ela perturbou-se e, tratando-o ainda por tu. — Foste tu que me disseste muitas vezes que era o maior pecado neste mundo esconder alguma coisa ao confessor. — Bêbeda! Rugiu Amaro. Os seus olhos devoraram-na. E, através da névoa de cólera que lhe enchia o cérebro e lhe fazia latejar as veias na fronte, achava mais bonita, com umas redondezas em todo o corpo que ardia por abraçar, com os lábios vermelhos avivados pelo largo ar do campo que ele queria morder até ao sangue. — Ouve, disse-lhe cedendo a uma invasão brutal do desejo. — Ouve. Acabou-se. Não importa. Confessa-te ao diabo se te agrada, mas hás de ser a mesma para mim. — Não, não! Disse ela com força, desprendendo-se pronta a fugir para a casa do ferreiro. — Tu mais pagarás, maldita! Rosnou o padre Amaro por entre dentes, voltando as costas, descendo o caminho com passadas de desesperado. E não abrandou o passo até a cidade, levado do impulso de indignação que, sob aquela doce paz do meio de outono, lhe sugeria planos de vinganças ferozes. Chegou à casa esfalfado, ainda com um ramo na mão. Mas aí, na solidão do quarto, veio-lhe pouco a pouco o sentimento da sua impotência. Que lhe podia fazer por fim? Ir pela cidade dizer que ela estava grávida? Seria denunciar-se a si? Espalhar que estava amigada com abade Ferrão? Era absurdo. Um velho de quase 70 anos, de uma fealdade de caricatura, com todo um passado de virtude santa? Mas perdê-la, não tornar a ter nos braços aquele corpo de neve, não ouvir mais aquelas ternuras balbuciadas que lhe arrebatavam a alma para alguma coisa de melhor que o céu, isso não. E era possível que ela, em 6 ou 7 semanas, tivesse assim esquecido tudo? Naquelas longas noites na Ricoça, só na cama, não lhe viria uma recordação das manhãs no quarto do tio Esguelhas? De certo,
Ele sabia-o da experiência de tantas confessadas que lhe tinham revelado aflitas a tentação muda e teimosa que não deixa a carne que uma vez pecou. Não, devia persegui-la e por todos os modos soprar-lhe aquele desejo que agora ardia nele mais alto e mais ruidoso. Passou a noite a escrever-lhe uma carta de 6 páginas absurda, cheia de implorações apaixonadas, de argúcias místicas, de pontos de exclamação e de ameaças de suicídio. Mandou-a ao outro dia cedo pela Dionísia. A resposta veio só à noite, por um rapazito da quinta. Com que sofreguidão rasgou o sobrescrito. Eram apenas estas palavras: peço-lhe que me deixe em paz com os meus pecados. Não desistiu. Ao outro dia lá estava na Ricossa a visitar a velha. Amélia achava-se no quarto de Dona Josefa, quando ele apareceu. Fez-se muito pálida, mas os seus olhos não deixaram a costura. Durante a meia hora que ele ali ficou, ora num silêncio sombrio acabrunhado para o fundo da poltrona, ora respondendo distraidamente à tagarelice da velha, muito falador essa manhã. E na semana seguinte foi o mesmo. Se o ouvia entrar, fechava-se rapidamente no quarto. Só vinha se a velha mandava a Gertrudes dizer-lhe que estava ali o senhor pároco que a queria ver. Ia então, estendia-lhe a mão, que ele achava sempre a escaldar, e tomando a sua eterna costura, junto da janela, ia picando o pós-ponto com uma taciturnidade que desesperava o padre. Tinha-lhe escrito outra carta. Ela não respondera. Então jurava não voltar à Ricossa, desprezá-la, mas depois de ter passado a noite, rolando-se pela cama sem poder dormir, com a mesma visão da nudez dela cravada intoleravelmente no cérebro, lá partia de manhã para a Ricossa, corando quando o apontador das obras na estrada, que o via passar todos os dias, lhe tirava o seu boné de oleado. Numa tarde que chuviscava, ao entrar no casarão, dera com abade Ferrão que a porta abria o seu guarda-chuva. — Olá! Por aqui, senhor abade, disse ele. O abade respondeu naturalmente. Em vossa senhoria é que não há que estranhar, que vem por aqui todos os dias. Amaro não se conteve, e tremendo de cólera, e que lhe importa ao senhor abade se eu venho ou não? A casa é sua? Aquela brutalidade tão injustificável ofendeu o abade. Pois era melhor para todos que não viesse. E por quê, senhor abade? E por quê? Gritou Amaro perdido. Então o bom homem estremeceu. Cometera ali a culpa mais grave do sacerdote católico. O que sabia de Amaro, dos seus amores, era em segredo de confissão, e era trair o mistério do sacramento, mostrar que desaprovava aquela insistência no pecado. Tirou muito baixo o seu chapéu e disse humildemente: Tem vossa senhoria razão. Peço perdão do que disse sem refletir. Muito boas tardes, senhor pároco. Muito boas tardes, senhor abade. Amaro não entrou na Ricossa. Voltou para a cidade sob a chuva que batia forte agora. E apenas em casa escreveu uma longa carta a Amélia, em que lhe contava a cena com o abade, acabrunhando-o de acusações, sobretudo de lhe trair indiretamente o segredo da confissão. Como das outras, desta carta não veio resposta da Ricossa. Amaro então começou a acreditar que tanta resistência não podia vir só do arrependimento e do terror do inferno. Ali há homem, pensou, e devorado de um ciúme negro, principiou a rondar de noite a Ricossa. Mas não viu nada. O casarão permanecia adormecido e apagado. Uma ocasião, porém, ao aproximar-se do muro do pomar, sentiu adiante no caminho que desce dos poiais uma voz cantarolar sentimentalmente a valsa dos 2 mundos, e um ponto brilhante de charuto aceso adiantar-se na escuridão. Assustado, refugiou-se num casebre que desmantelava em ruínas do outro lado da estrada. A voz calou-se, e Amaro, espreitando, viu então um vulto que parecia embrulhado num chalemanta claro, parado, contemplando as janelas da Ricossa. Um furor de ciúme apossou-se dele, e ia saltar e atacar o homem, quando o viu seguir tranquilamente ao comprido da estrada de charuto alto trauteando. Ouves ao longe retumbar na serra o som do bronze que nos causa horror.
Pela voz, pelo chalemanta, pelo andar tinha reconhecido João Eduardo, mas teve a certeza que se um homem falava de noite a Amélia ou entrava na quinta, não era de certo o escrevente. Todavia, receoso de ser descoberto, não tornou a rondar o casarão. Era com efeito João Eduardo que sempre que passava pela Ricoça, de dia ou de noite, parava um momento a olhar melancolicamente as paredes que ela habitava. Porque, apesar de tantas desilusões, Amélia permanecera para o pobre rapaz a ela, a bem-amada, a coisa mais preciosa da terra. Nem em Ourém, nem em Alcobaça, nem pelas estalagens onde errara, nem em Lisboa, onde chegara como vem à praia uma quilha de barco naufragado, deixara um momento de a ter presente na alma e de se enternecer com as saudades dela. Durante esses dias tão amargos de Lisboa, os piores da sua vida, em que fora fiel de feitos de um cartório obscuro, perdido naquela cidade que lhe parecia ter a vastidão de uma Roma ou de uma Babilônia, em que sentia o duro egoísmo das multidões afamadas, esforçava-se mesmo por desenvolver mais esse amor que lhe dava com a doçura de uma companhia. Achava-se menos isolado, tendo sempre no espírito aquela imagem com quem tratava diálogos imaginados nos seus infindáveis passeios ao longo do cais do Sodré, acusando-a das tristezas que o envelheciam. E esta paixão, sendo para ele como a indefinida justificação das suas misérias, tomava-o aos seus próprios olhos interessante. Era um mártir de amor. Isto consolava-o, como consolara nas suas primeiras desesperações considerar-se uma vítima das perseguições religiosas. Não era um pobre diabo banal a quem o acaso, a preguiça, a falta de amigos, a sorte e os remendos do casaco mantém fatalmente nas privações da dependência. Era um homem de grande coração, a quem uma catástrofe em parte amorosa e em parte política, um drama doméstico e social, forçara assim, depois de lutas heróicas, a viajar de um a outro cartório com um saco de lustrina cheio de autos. O destino tornara-o igual a tantos heróis que lera nas novelas sentimentais. E o seu paletó coçado, os seus jantares a 4 vinténs, os dias em que não tinha dinheiro para tabaco, tudo atribuía ao amor fatal de Amélia e à perseguição de uma classe poderosa, dando assim, por um instinto muito humano, uma origem grandiosa às suas misérias triviais. Quando via passar os que ele chamava felizes, indivíduos batendo tipóia, rapazes que encontrava com uma linda mulher pelo braço, gente bem atabafada que se dirigia aos teatros, sentia-se menos desgraçado pensando que também ele possuía um grande luxo interior que era aquele amor infeliz. E quando, enfim, por um acaso obteve a certeza do emprego no Brasil, o dinheiro da passagem idealizava sua aventura banal de emigrante, repetindo-se durante todo o dia que ia passar os mares, exilado do seu país por uma tirania combinada de padres e autoridades e por ter amado uma mulher. Quem lhe diria então, ao emalar o seu fato no baú de lata, que daí a semanas estaria outra vez a meia légua desses padres e dessas autoridades, contemplando de olho terno a janela de Amélia? Fora aquele singular morgadinho de Poiás, que não era nem morgadinho nem de Poiás, e apenas um ricaço excêntrico de ao pé de Alcobaça que comprara aquela velha propriedade dos fidalgos de Poiás, e que, com a posse da terra, recebia do povo da freguesia a honra do título. Fora esse santo cavalheiro que o livrara dos enjoos no paquete e dos acasos da imigração. Encontrara-o casualmente no cartório, onde ele ainda trabalhava nas vésperas da viagem. O morgadinho cliente do velho Nunes conhecia-lhe a história, a façanha do comunicado, o escândalo no Largo da Sé, e já de há muito concebera por ele uma simpatia ardente. O morgadinho tinha com efeito por padres um ódio maníaco, a ponto de não ler no jornal a notícia de um crime sem decidir, ainda mesmo quando o culpado estava já sentenciado, que, no fundo, devia de haver na história um sotaina. Dizia-se que este rancor provinha dos desgostos que lhe dera sua primeira mulher,
devota célebre de Alcobaça. Apenas viu João Eduardo em Lisboa e soube da viagem próxima, teve imediatamente a ideia de o trazer para a Leiria, instalá-lo nos Poiais e entregar-lhe a educação das primeiras letras dos seus 2 pequenos como um insulto estridente feito a todo o clero diocesano. Imaginava de resto João Eduardo ímpio. E isto convinha ao seu plano filosófico de educar os rapazitos num ateísmo desbragado. João Eduardo aceitou, com as lágrimas nos olhos. Era um salário magnífico que lhe vinha, uma posição, uma família, uma reabilitação estrondosa. Oh, Sr. Morgado, nunca hei de esquecer o que fez por mim. É para meu gosto próprio, é para reliar a canalha, e partimos amanhã. Em chão de maçãs, apenas desceu do vagão, exclamou logo para o chefe da estação que não conhecia João Eduardo nem a sua história. Cá o trago um triunfo, vem para quebrar a cara a toda a padraria, e se houver custas a pagar, sou eu que as pago. O chefe da estação não estranhou, porque o Morgadinho passava no distrito por maluco. Foi aí, nos Poiais, logo ao outro dia da sua chegada, que João Eduardo soube que Amélia e Dona Josefa estavam na Ricoça. Soube-o pelo bom abade Ferrão, o único sacerdote a quem o Morgado falava e que recebia em casa, não como padre, mas como cavalheiro. Eu, como cavaleiro, estimo o senhor Ferrão, costumava ele dizer, mas como padre, abomino. E o bom Ferrão sorria, sabendo que sob aquela ferocidade de ímpio obtuso havia um santo coração, um pai de pobres na freguesia. O Morgado era também grande amador de alfarrábios, questionador incansável. Às vezes os 2 tinham pelejas tremendas sobre história, botânica, sistemas de caça. Quando o abade no fogo da controvérsia punha de alto alguma opinião contrária, "O senhor apresenta-me isso como padre ou como cavalheiro?" exclamava empinando-se o Morgado. "Como cavalheiro, seu Morgado." "Então aceito a objeção. É sensata, mas se fosse como padre, quebrava-lhe os ossos." Às vezes, pensando irritar o abade, mostrava-lhe João Eduardo, batendo de alto no ombro do rapaz, numa carícia de amador, como a um cavalo favorito. "Veja-me isto. Já ia dando cabo de mim, e ainda há de matar 2 ou 3, e se o prenderem, eu hei de livrá-lo da forca." "Isso não é difícil, Sr. Morgado", dizia o abade tomando tranquilamente a sua pitada, "que já não há forca em Portugal." Então era uma indignação do Morgado. "Não havia forcas? E por que não? Porque tínhamos um governo livre e um rei constitucional. Que se seguisse a vontade dos padres, havia uma forca em cada praça e uma fogueira em cada esquina. Diga-me uma coisa, Sr. Ferrão. O senhor vem defender aqui em minha casa a Inquisição?" "Oh, Sr. Morgado, eu nem sequer falei da Inquisição." "Não falou por medo, porque sabe perfeitamente que lhe enterrava uma faca no estômago." E tudo isto aos gritos e aos pulos pela sala, fazendo um vendaval com as abas prodigiosas do seu robe de chambre amarelo. "No fundo, um anjo", dizia o abade a João Eduardo, "capaz de dar a camisa mesmo a um padre se o soubesse em necessidade. E você aqui está bem, João Eduardo. É não lhe reparar nas manias." Tinha tomado afeição a João Eduardo o abade Ferrão, e sabendo por Amélia a famosa legenda do comunicado, quisera, segundo a sua expressão querida, folhear o homem aqui e além. Conversava com ele tardes inteiras na rua de Loureiros da Quinta, na residência onde João Eduardo se ia fornecer de livros, e sob o exterminador de padres, como dizia o Morgado, encontrara um pobre moço sensível, com uma religião sentimental, ambições de paz doméstica e prezando muito trabalho. Então viera-lhe uma ideia que, sobretudo por lhe ter acudido num dia que saía das suas devoções ao Santíssimo, lhe parecia descida de cima, da vontade do Senhor. Era o casá-lo com Amélia. Não seria difícil levar aquele coração fraco e terno a perdoar o erro dela. E a pobre rapariga, depois de tantos transes, extinta aquela paixão que lhe entrara na alma como um sopro do demônio, levando-lhe a vontade, a paz e o pudor de empurrão para o abismo, encontraria na companhia de João Eduardo todo um resto de vida calmo. E contente,
um canto suave de interior, refúgio doce e purificação do passado. Não falou nem a um nem a outro nesta ideia que o enternecia. Não era o momento agora, que ela trazia nas entranhas o filho do outro, mas ia preparando com amor aquele resultado. Sobretudo quando estava com Amélia, contando-lhe as suas conversas com João Eduardo, algum dito muito sensato que ele tivera, os bons cuidados de preceptor que estava desenvolvendo na educação dos morgaditos. É um bom rapaz, dizia, homem de família, destes a quem uma mulher pode realmente confiar a sua vida e a sua felicidade. Se eu pertencesse ao mundo, se tivesse uma filha, dava-lhe. Amélia não respondia, corando. Já não podia objetar aqueles elogios persuasivos à antiga, a grande objeção, o comunicado, a impiedade. O abade Ferrão destruíra-lhe um dia com uma palavra. Eu li o artigo, minha senhora. O rapaz não escreveu contra os sacerdotes, escreveu contra os fariseus. E para atenuar este julgamento severo, o menos caridoso que tivera havia muitos anos acrescentou. Enfim, foi uma falta grave, mas está muito arrependido. Pagou com lágrimas e com fome, e isto enternecia Amélia. Fora também por esse tempo que o doutor Gouveia começara a vir a Ricoça, porque Dona Josefa tinha piorado com os dias mais frios do outono. Amélia, ao princípio, à hora da visita, fechava-se no seu quarto, tremendo a ideia de ver o seu estado descoberto pelo velho doutor Gouveia, o médico da casa. Aquele homem de uma severidade legendária. Mas, enfim, fora necessário aparecer no quarto da velha, para receber as suas instruções de enfermeira sobre as horas dos remédios e as dietas. E um dia que acompanhara o doutor até a porta, ficou gelada, vendo-o parar, voltar-se para ela confiando a sua grande barba branca que lhe caía sobre o jaquetão de veludo e dizer-lhe sorrindo. Eu bem tinha dito à tua mãe que te casasse. 2 lágrimas saltaram-lhe dos olhos. Bem, pequena, não te quero mal por isso. Estás na verdade. A natureza manda conceber, não manda casar. O casamento é uma fórmula administrativa. Amélia olhava-o, sem o compreender, com as 2 lágrimas muito redondinhas a correrem-lhe devagar pela face. Ele bateu-lhe com os dedos no queixo muito paternal. Quero dizer que, como naturalista, regozijo-me. Acho que te tornaste útil à ordem geral das coisas. Vamos ao que importa. Deu-lhe então conselhos sobre a higiene que devia ter. E quando chegar a ocasião, se te vires atrapalhada, manda-me chamar. Ia descer. Amélia deteve-o, e com uma suplicação assustada, mas o senhor doutor não vai dizer nada na cidade. O doutor Gouveia parou. Então não é estúpida? Está bom, também te perdoo. Está na lógica do teu temperamento. Não digo nada, rapariga. Mas para que diabo então não casaste tu com esse pobre João Eduardo? Fazia-te tão feliz como o outro, e já não tinhas de pedir segredo. Enfim, isso para mim é um detalhe secundário. O essencial é o que te disse. Manda-me chamar. Não te fies muito nos teus santos. Eu entendo mais disso que Santa Brígida, ou lá quem é. Que tu és forte e hás de dar um bom mocetão ao Estado. Todas estas palavras que em parte não compreendera bem, mas em que sentia uma vaga justificação a uma bondade de avô indulgente, sobretudo aquela ciência que lhe prometia a saúde e a que as barbas grisalhas do doutor, umas barbas de Padre Eterno, davam um ar de infalibilidade, reconfortando-na, aumentaram a serenidade que havia semanas gozava desde a sua confissão desesperada na capela dos Poiais. Fora de certo Nossa Senhora, compadecida enfim dos seus tormentos, que lhe mandara do céu aquela inspiração de se ir e entregar toda dorida aos cuidados do abade Ferrão. Parecia-lhe que deixara lá, no seu confessionário azul ferrete, todas as amarguras, os terrores, a negra farrapagem de remorso que lhe abafava a alma. A cada uma das suas consolações tão persuasivas
sentira desaparecer o negrume que lhe tapava o céu. Agora via tudo azul, e quando rezava, já Nossa Senhora não desviava o rosto indignado. É que era tão diferente aquela maneira de confessar do abade. Os seus modos não eram os de representante rígido de um deus carrancudo. Havia nele alguma coisa de feminino e de maternal que passava na alma como uma carícia. Em lugar de lhe erguer diante dos olhos o sinistro cenário das chamas do inferno, mostrara-lhe um vasto céu misericordioso com as portas largamente abertas e os caminhos multiplicados que lá conduzem, tão fáceis e tão doces de trilhar, que só a obstinação dos rebeldes se recusa a tentá-los. Deus aparecia naquela suave interpretação da outra vida, como um bisavô risonho. Nossa Senhora era uma irmã de caridade, os santos camaradas hospitaleiros. Era uma religião amável, toda banhada de graça, em que uma lágrima pura basta para remir uma existência de pecado. Que diferente da soturna doutrina que desde pequena trazia aterrada e trêmula, tão diferente como aquela pequena capela de aldeia da vasta massa de Cantaria da Sé. Lá, na velha Sé, muralhas da espessura de côvados separavam da vida humana e natural. Tudo era escuridão, melancolia, penitência, faces severas de imagens. Nada do que faz a alegria do mundo ali entrava, nem o alto azul, nem os pássaros, nem o ar largo dos prados, nem os risos dos lábios vivos. Alguma flor que havia era artificial. O enxota-cães lá se postava ao portal para não deixar passar as criancinhas. Até o sol estava exilado, e toda a luz que havia vinha dos lampadários fúnebres. E ali na capelinha dos Poiais, que familiaridade da natureza com bom Deus! Pelas portas abertas penetrava a aragem perfumada das madressilvas. Pequerruchos brincando faziam sonoras as paredes caiadas. O altar era como um jardinete e um pomar. Pardais atrevidos vinham chilrear até junto aos pedestais das cruzes. Às vezes um boi grave metia o focinho pela porta com a antiga familiaridade do curral de Belém. Ou uma ovelha tresmalhada vinha regozijar-se de ver uma da sua raça, o cordeiro pascal, dormir regaladamente ao fundo do altar com a Santa Cruz entre as patas. Além disso, o bom abade, como ele lhe dissera, não queria impossíveis. Sabia bem que ela não podia arrancar no momento aquele amor culpado que ganhara raízes até as profundezas do seu ser. Queria apenas que, quando a assaltasse a ideia de Amaro, se abrigasse logo na ideia de Jesus. Com a força colossal de Satanás, que tem o poder de um Hércules, uma pobre rapariga não pode lutar braço a braço. Pode somente refugiar-se na oração conducente e deixá-lo fatigar-se de rugir e espumar em torno desse asilo impenetrável. Ele mesmo, cada dia, a ia ajudando naquela repurificação da alma, com uma solicitude de enfermeiro. Fora ele que lhe marcara, como um ensaiador num teatro, a atitude que devia ter na primeira visita de Amaro à Ricossa. Era ele que chegava, com alguma breve palavra reconfortante como um cordial, se havia vacilar naquela lenta reconquista da virtude, se a noite for agitada das lembranças cálidas dos prazeres passados, era durante toda a manhã uma boa palestra, sem tom pedagógico, em que lhe mostrava familiarmente que o céu lhe daria alegrias maiores que o quarto enxovalhado do sineiro. Chegara, com uma sutileza de teólogo, a demonstrar-lhe que no amor do pároco não havia senão brutalidade e furor bestial. Que, doce como era o amor do homem, o amor do padre só podia ser uma explosão momentânea do desejo comprimido. Quando tinham começado as cartas do pároco, analisara-lhes frase a frase, revelando-lhe o que elas continham de hipocrisia, de egoísmo, de retórica e de desejo torpe. Ia assim lentamente desgostando do pároco, mas não a desgostava do amor legítimo, purificado pelo sacramento. Conhecia bem que ela era toda de carne e de desejos e que lançá-la violentamente no misticismo seria apenas torcer-lhe um momento o instinto natural e não criar-lhe uma paz duradoura. Não tentava arrancá-la bruscamente à realidade humana.
Ele não a queria para a freira. Só desejava que aquela força amante que sentia nela servisse à alegria de um esposo e à útil harmonia de uma família, e não se gastasse erradamente em concubinagens casuais. No fundo, o bom Ferrão preferiria, de certo, na sua alma de sacerdote, que a rapariga se separasse absolutamente de todos os interesses egoístas do amor individual e se desse, como irmã de caridade, como enfermeira do recolhimento, ao amor mais largo de toda a humanidade. Mas a pobre Améliasita tinha a carne muito bonita e muito fraca. Não seria prudente assustá-la com sacrifícios tão altos. Era toda mulher. Toda mulher devia ficar. Limitar-lhe a ação era estragar-lhe a utilidade. Cristo não lhe bastava com seus membros ideais pregados na cruz. Era-lhe necessário um homem como todos, de bigode e chapéu alto. Paciência, que ao menos ele fosse um esposo sob a legitimação sacramental. Assim a ia curando daquela paixão mórbida com uma direção de todos os dias, uma destas persistências de missionário que só dá a fé sincera, pondo a sutileza de um casuísta ao serviço da moralidade de um filósofo paternal e hábil, uma cura maravilhosa de que o bom abade em segredo tirava alguma vaidade. E foi grande a sua alegria quando lhe pareceu que, enfim, a paixão por Amaro já não era na alma dela um sentimento vivo, mas estava morto, embalsamado, arrumado no fundo da sua memória como num jazigo, escondido já sob a delicada florescência de uma virtude nova. Assim julgava, pelo menos, o bom Ferrão, vendo-o agora aludir ao passado com um olhar tranquilo, sem aqueles rubores que outrora lhe escaldavam a face ao simples nome de Amaro. Ela, com efeito, já não pensava no senhor pároco com a comoção de outrora. O terror do pecado, a influência penetrante do abade, aquela brusca separação do meio devoto em que o seu amor se desenvolvera, o gozo que sentia numa serenidade maior, sem sustos noturnos e sem a inimizade de Nossa Senhora, tudo concorrera para que o fogo ruidoso daquele sentimento se fosse reduzindo a alguma brasa que ainda rebrilhava surdamente. O pároco estivera ao princípio na sua alma com o prestígio de um ídolo coberto de ouro, mas tantas vezes, desde a sua gravidez, sacudira, nas horas de terror religioso ou de arrependimento histérico, aquele ídolo que todo dourado lhe ficara nas mãos, e a forma trivial e escura que aparecia por baixo já a não deslumbrava. Viu por isso o abade derrubar-lhe inteiramente, sem chorar e sem lutar. Se ainda pensava em Amaro, é porque não podia deixar de pensar na casa do sineiro, mas o que a atentava ainda era o prazer, e não o pároco. E com a sua natureza de boa rapariga, tinha um reconhecimento sincero pelo abade. Como dissera a Amaro naquela tarde, devia-lhe tudo. Era o que sentia agora também pelo Dr. Gouveia, que vinha regularmente ver a velha de 2 em 2 dias. Eram os seus bons amigos, como 2 papás que o céu lhe mandava, um que lhe prometia saúde, outro a graça. Refugiada naquelas 2 proteções, gozou uma paz adorável nas últimas semanas de outubro. Os dias iam muito serenos e muito tépidos. Era bom estar no terraço, pelas tardes, naquela serenidade outonal dos campos. O doutor Gouveia às vezes encontrava-se com o abade Ferrão. Ambos se estimavam. Depois da visita à velha, iam para o terraço e começavam logo as suas eternas questões sobre religião e sobre moral. Amélia, com a costura caída nos joelhos, sentindo seus 2 amigos ao pé, aqueles 2 colossos de ciência e de santidade, abandonava-se ao encanto da hora suave, olhando a quinta onde as árvores já empalideciam. Pensava no futuro. Ele aparecia-lhe agora fácil e seguro. Era forte, e o parto com a presença do doutor seria apenas uma hora de dores. Depois, livre daquela complicação, voltaria para a cidade e para a mamã. Então, uma outra esperança que nascera das conversas constantes do abade sobre João Eduardo vinha bailar-lhe na imaginação. Por que não? Se o pobre rapaz a amasse ainda e perdoasse, ele nunca lhe repugnara como homem, e seria um casamento esplêndido, agora que ele tinha a amizade do morgado.
Dizia-se que João Eduardo ia ser o administrador da casa. E entrevia-se vivendo nos poiais, passeando na caleche do morgado, chamada para jantar por uma campainha servida por um escudeiro de libré. Ficava muito tempo imóvel, banhada na doçura desta perspectiva, enquanto o abade e o doutor ao fundo do terraço pelejavam sobre a doutrina da graça e da consciência e monotonamente as águas das regas murmurava no pomar. Foi por este tempo que Dona Josefa, inquieta de não ver aparecer o senhor pároco, mandara expressamente o caseiro à leiria, pedir à sua senhoria a esmola de uma visita. O homem voltara com a espantosa notícia de que o senhor pároco partira para a Vieira e não viria senão daí a 2 semanas. A velha choramingou de desgosto, e Amélia, nessa noite, no seu quarto, não pôde adormecer, na irritação que lhe dava aquela ideia do senhor pároco a divertir-se na Vieira, sem pensar nela de certo, chalaceando com as senhoras na praia e andando de serão em serão. Com a primeira semana de novembro vieram as chuvas. A Ricoça parecia agora mais lúgubre naqueles dias curtos, banhados de água, sob um céu de tempestade. O abade Ferrão, tolhido de reumatismo, já não aparecia na quinta. O doutor Gouveia, depois da visita de meia hora, abalava no seu velho cabriolé. A única distração de Amélia era estar à janela por dentro dos vidros. 3 vezes vira passar João Eduardo na estrada, mas ele, ao avistá-la, baixava os olhos ou refugiava-se mais sob o guarda-chuva. A Dionísia vinha também frequentemente. Devia ser a parteira, apesar do doutor Gouveia ter aconselhado a Micaela, matrona de uma experiência de 30 anos. Mas Amélia não queria mais gente no segredo, e além disso Dionísia trazia-lhe as notícias de Amaro, que ela sabia pela cozinheira. O senhor pároco tinha se achado tão bem na Vieira que se ia demorar até dezembro. Aquele procedimento infame indignava-a. Não duvidava que o pároco queria estar longe quando chegassem os transes, os perigos do parto. Além disso, era decidido, de há muito, que a criança havia de ser entregue a uma ama de Alpé de Ourém, que a criaria na aldeia. E agora o tempo chegava, e a ama não estava falada, e o senhor pároco apanhava conchinhas à beira-mar. — É indecente, Dionísia! Exclama Amélia furiosa. — Ah, não me parece bem, não, que eu podia falar à ama. Mas, bem vê, são coisas muito sérias. O senhor pároco é que se encarregou de tudo. É infame! Além disso, ela descuidara-se do enxoval, e ali estava na véspera de ter a criança, sem um trapo para cobrir, sem dinheiro para lhe comprar. A Dionísia tinha-lhe mesmo oferecido algumas peças de enxoval, que uma mulher que ela tivera em casa lhe deixara empenhadas. Mas Amélia recusara-se a que o seu filho usasse coeiros alheios, trazendo-lhe talvez um contágio da doença ou uma sorte infeliz. E por orgulho não queria escrever a Amaro. Além disso, as impertinências da velha tornaram-se odiosas. A pobre Dona Josefa, privada dos auxílios devotos de um padre, um verdadeiro padre, não um abade Ferrão, sentia sua velha alma indefesa, exposta a todas as audácias de Satanás. A visão singular que tivera de São Francisco Xavier nu repetia-se agora com uma insistência pavorosa a respeito de todos os santos. Era toda uma corte do céu, arrojando túnicas e hábitos e bailando-lhe na imaginação sarabandas em pelo. E a velha estava morrendo da perseguição destes espetáculos expostos pelo demônio. Reclamara o padre Silvério, mas parecia que um reumatismo geral tolhia todo o clero diocesano. Desde o princípio do inverno, o Silvério estava também de cama. O abade da Cortegaça, chamado urgentemente, veio, mas para lhe comunicar a receita nova que descobrira de fazer bacalhau à biscainha. Esta falta de um padre virtuoso dava-lhe um humor feroz, que recaía sobre Amélia numa chuva de impertinências. E a boa senhora estava pensando seriamente em mandar a Amor pelo padre Brito, quando uma tarde, ao fim do jantar, inesperadamente o senhor pároco apareceu. Vinha magnífico, trigueiro do sol e do ar do mar, de casaco novo e botins de verniz, e paurando longamente acerca da vieira, dos conhecidos que estavam, da pesca que fizera, dos soberbos quinos,
fazia passar naquele triste quarto de doente velha todo um sopro vivificante da vida divertida à beira-mar. Dona Josefa tinha 2 lágrimas nas pálpebras do gozo de ver o senhor pároco de o ouvir. E a mamã passa bem, disse ele a Amélia. Já tem os seus 30 banhos. Ganhou outro dia 15 tostões a uma batotinha que se arranjou. E por cá, que tem feito? Então a velha rompeu em queixumes amargos. Uma solidão, um tempo de chuva, uma falta de amizades. Ai, ela estava ali a perder a sua alma naquela quinta fatal. Pois eu, disse o padre Amaro traçando a perna, dei-me tão bem que estou com ideias de voltar para a semana. Amélia, sem se conter, exclamou. Ora essa, outra vez. Sim, disse ele. Se o senhor Chantre me der uma licença de 1 mês, vou lá passá-lo. Faz-me uma cama na sala de jantar do padre-mestre e toma um par de banhos. Estava farto de leiria e daquele aborrecimento. A velha parecia desolada. O quê? Voltar? Deixá-las ali a estarrecer de tristeza? Ele galhofou. Ora, as senhoras não precisam cá de mim. Estão bem acompanhadas? Eu não sei, disse a velha com azedume. Se os outros, acentuou com rancor a palavra, se os outros não precisam do senhor pároco, eu aqui não estou bem acompanhada. Estou aqui a perder a minha alma, que as companhias que aí vêm não dão honra nem proveito. Mas Amélia acudiu para contrariar a velha. E de mais a mais o senhor abade Ferrão tem estado doente, está com reumatismo. Sem ele a casa parece uma prisão. Dona Josefa deu um risinho de escárnio, e o padre Amaro, erguendo-se para sair, lamentou o bom abade. Coitado, santo homem, hei de ir vê-lo entendo vagar, pois amanhã cá apareço, dona Josefa, e havemos de pôr essa alma em paz. Não se incomode, senhora dona Amélia, eu sei agora o caminho. Mas ela insistiu em o acompanhar. Atravessaram o salão sem uma palavra. Amaro calçava as suas luvas novas de pelica preta. E no alto da escada, muito cerimoniosamente, tirando o chapéu, minha senhora. E Amélia ficou petrificada, vendo-o descer muito tranquilo, como se ela lhe fosse mais indiferente que os 2 leões de pedra, que embaixo dormiam com o focinho nas patas. Foi para o quarto chorar de bruços sobre a cama, de raiva e de humilhação. Ó, infame! E nem uma palavra sobre o filho, sobre a ama, sobre o enxoval. Nenhum olhar de interesse para o seu corpo desfigurado por aquela prenhez que ele lhe dera. Nenhuma queixa irritada por todos os desprezos que ela lhe mostrara. Nada. Calçava as luvas com o chapéu do lado. Que indigno! A outro dia, o padre voltou mais cedo. Esteve muito tempo fechado no quarto com a velha. Amélia, impaciente, rondava no salão com os olhos como carvões. Ele apareceu, enfim, como na véspera, calçando as suas luvas com um ar próspero. — Então já? Disse ela numa voz que tremia. — Já sim, minha senhora. Estive numa praticazinha com a dona Josefa. Tirou o chapéu, cumprimentando muito profundamente. — Minha senhora? Amélia lívida murmurou. — Infame! Ele olhou-a como assombrado. — Minha senhora. Repetiu. E como na véspera, desceu vagarosamente a larga escadaria de pedra. O primeiro pensamento de Amélia foi denunciá-la ao vigário-geral. Depois passou a noite escrevendo-lhe uma carta, 3 páginas de acusações e de lástimas. Mas toda a resposta de Amaro, ao outro dia, mandada verbalmente pelo Joãozito da Quinta, foi que talvez aparecesse por lá na quinta-feira. Teve outra noite de lágrimas, enquanto na Rua das Sousas o padre Amaro esfregava as mãos, no regozijo do seu famoso estratagema. E todavia não o concebera ele mesmo. Tinha-lhe sido sugerido na Vieira, onde fora para desabafar com o padre-mestre e espalhar a mágoa nos ares da praia. Fora lá que ele o aprendera o famoso estratagema. Numa soirée, ouvindo dissertar sobre o amor o brilhante Pinheiro, premiado em direito e glória de Alcobaça. Eu nisso, minhas senhoras, dizia o Pinheiro, passando a mão pela cabeleira de poeta ao semicírculo de damas que pendiam dos seus lábios de ouro. Eu nisso sou da opinião de Lamartine.
Era alternadamente da opinião de Lamartine ou de Pelletan. Digo como Lamartine: a mulher é igual à sombra. Se correis atrás dela, foge-vos. Se fugis dela, corre atrás de vós. Houve um muito bem, exclamado com convicção. Mas uma senhora de grandes proporções, mãe de 4 deliciosos anjos todos Marias, como dizia o Pinheiro, quis explicações, porque nunca tinha visto fugir uma sombra. O Pinheiro deu-as cientificamente. É muito fácil de observar, senhora Dona Catarina. Coloque-se Vossa Excelência na praia, quando o sol começa a declinar com as costas para o astro. Se Vossa Excelência caminha em frente, perseguindo a sombra, ela vai-lhe adiante fugindo. Física recreativa, muito interessante, murmurou o escrivão de direito ao ouvido de Amaro. Mas o pároco não o escutava. Bailava-lhe já na imaginação o famoso estratagema. Ah, mal voltasse a Leiria, havia de tratar Amélia como uma sombra e fugir-lhe para ser seguido. E o resultado delicioso ali estava: 3 páginas de paixão com manchas de lágrimas no papel. Na quinta-feira apareceu com efeito. Amélia esperava-o no terraço, donde estivera desde manhã vigiando a estrada com um binóculo de teatro. Correu a abrir-lhe o portãozinho verde no muro do pomar. Então por aqui, disse-lhe o pároco, subindo atrás dela ao terraço. É verdade, como estou sozinha. Sozinha? A madrinha está a dormir e a Gertrudes foi à cidade. Tenho estado toda a manhã aqui ao sol. Amaro ia penetrando pela casa sem responder. Diante de uma porta aberta parou, vendo um grande leito de dossel e em redor cadeiras de couro de convento. É o seu quarto aqui, hein? É. Ele entrou familiarmente com o chapéu na cabeça. Muito melhor que o da Rua da Misericórdia. E boas vistas são as terras do Morgado, além. Amélia cerrara a porta e indo direita a ele com os olhos chamejantes. Por que não respondeste à minha carta? Ele riu. É boa. E por que não respondeste tu às minhas? Quem começou? Foste tu. Dizes que não queres pecar mais. Também eu não quero pecar mais. Acabou-se. Mas não é isso, exclamou ela pálida de indignação. É que há a pensar na criança, na ama, no enxoval, não é abandonar-me para aqui. Ele pôs-se sério e com um tom ressentido. Peço perdão. Eu prezo-me de ser um cavalheiro. Tudo isso há de ficar arranjado antes de voltar para a Vieira. Tu não voltas para a Vieira. Quem é que diz isso? Eu, que não quero que vás. Pusera-lhe fortemente as mãos nos ombros, retendo-o, apoderando-se dele, e ali mesmo, sem reparar na porta apenas cerrada, abandonou-se-lhe como outrora. Daí a 2 dias, o abade Ferrão apareceu restabelecido do seu ataque de reumatismo. Contou a Amélia a bondade do Morgado, que chegara a mandar-lhe todas as tardes, num aparelho de lata com água quente, uma galinha cozida em arroz. Mas era sobretudo a João Eduardo que devia a caridade melhor. Todas as suas horas vagas as passava ao pé da cama, lendo-lhe alto, ajudando-o a voltar, ficando com ele até a 1h da noite num zelo de enfermeiro. Que rapaz! Que rapaz! E de repente, tomando as mãos ambas de Amélia, exclamou. Diga-me, dá licença que eu lhe conte tudo, que lhe explique, que arranje que ele perdoe e esqueça, e que se faça este casamento, se faça esta felicidade? Ela balbuciou espantada, toda escarlate. Assim, de repente, não sei. Hei de pensar. Pense, e Deus a alumie, disse o velho com fervor. Era nessa noite que Amaro devia entrar pelo portalzinho do pomar de que Amélia lhe dera a chave. Infelizmente tinham esquecido a matilha do caseiro. E apenas Amaro pôs o pé dentro do pomar, rompeu pelo silêncio da noite escura um tão desabrido ladrar de cães que o senhor pároco abalou pela estrada, batendo o queixo de terror. 23.
Amaro, nessa manhã, mandou à pressa chamar a Dionísia. Apenas recebeu o seu correio. Mas a matrona, que estava no mercado, veio tarde, quando ele, à volta da missa, acabava de almoçar. Amaro queria saber, ao certo e imediatamente, para quando estava a coisa. O bom sucesso da pequena? Entre 15 a 20 dias. Por quê? A novidade? Havia. E o pároco leu-lhe então, em confidência, uma carta que tinha ao lado. Era do cônego, que escrevia da Vieira dizendo que a Santa Joaneira tinha já 30 banhos e queria voltar. Eu, acrescentava, perco quase todas as semanas 3, 4 banhos, de propósito para os espaçar e dar tempo, porque cá minha mulher já sabe que eu sem os meus 50 não vai. Ora já tenho 40, veja lá você. Demais por aqui começa a fazer frio deveras. Já se tem retirado muita gente. Mande-me, pois, dizer pela volta do correio em que estado estão as coisas. E num pós-scriptum dizia: tem você pensado que destino se há de dar ao fruto? Mais 20 dias, menos 20 dias, repetiu a Dionísia. E Amaro ali mesmo escreveu a resposta ao cônego, que a Dionísia devia levar ao correio. A coisa pode estar pronta daqui a 20 dias. Suspenda por todo modo a volta da mãe. Isso de modo nenhum. Diga-lhe que a pequena não escreve nem vai, porque a excelentíssima mana passa sempre adoentada. E traçando a perna. E agora, Dionísia, como diz o nosso cônego, que destino se há de dar ao fruto? A matrona regalou os olhos de surpresa. Eu pensei que o senhor pároco tinha arranjado tudo, que se ia dar a criança criar fora da terra. Está claro, interrompeu o pároco com impaciência. Se a criança nascer viva, é evidente que se há de dar a criar e que há de ser fora da terra. Mas aí é que está. Quem há de ser a ama? É isso que eu quero que você me arranje. Vai sendo tempo... A Dionísia pareceu muito embaraçada. Nunca gostara de inculcar amas. Ela conhecia uma boa, mulher forte, de muito leite, pessoa de confiança, mas infelizmente entrara no hospital, doente. Sabia de outra também, até tivera negócios com ela. Era uma Joana Carreira, mas não convinha, porque vivia justamente nos poiais, ao pé da ricoça. Qual não convém? Exclamou o pároco. Que tem que viva na ricoça? Em a rapariga convalescendo, as senhoras vêm para a cidade e não se fala mais na ricoça. Mas a Dionísia procurava ainda, arranhando devagar o queixo. Também sabia de outra. Essa morava para o lado da Barrosa, a boa distância. Criava em casa, era o seu ofício, mas nessa nem falar. Mulher fraca? Doente? A Dionísia chegou-se ao pároco e baixando a voz. Ai, menino, eu não gosto de acusar ninguém, mas está provado. É uma tecedeira de anjos. Uma quê? Uma tecedeira de anjos? O que é isso? O que significa isso? Perguntou o pároco. A Dionísia gaguejou-lhe uma explicação. Eram mulheres que recebiam crianças a criar em casa, e sem exceção as crianças morriam. Como tinha havido uma muito conhecida que era tecedeira, e as criancinhas iam para o céu, daí é que vinha o nome. Então as crianças morrem sempre? Sem falhar. O pároco passeava devagar pelo quarto, enrolando o seu cigarro. Diga lá tudo, Dionísia. As mulheres matam-nas? Então a excelente matrona declarou que não queria acusar ninguém. Ela não fora espreitar. Não sabia o que se passava nas casas alheias, mas as crianças morriam todas. Mas quem vai então entregar uma criança a uma mulher dessas? A Dionísia sorriu, apiedada daquela inocência de homem. Entregam, sim, senhor, às dúzias. Houve um silêncio. O pároco continuava o seu passeio do lavatório para a janela de cabeça baixa. Mas que proveito tira a mulher se as crianças morrem? Perguntou de repente. Perde as soldadas? É que se lhe paga 1 ano de criação adiantado, senhor pároco. A 10 tostões ao mês ou quartinho, segundo as posses. O pároco, agora encostado à janela, rufava devagar nos vidros. Mas que fazem as autoridades, Dionísia?
A boa Dionísia encolheu silenciosamente os ombros. O pároco então sentou-se, bocejou e, estirando as pernas, disse: Bem, Dionísia, vejo que a única coisa a fazer é falar a tal ama que vive ao pé da ricoça, a Joana Carreira. Eu arranjarei isso. A Dionísia falou ainda nas peças de enxoval que já tinha comprado por conta do pároco, de um berço muito barato, em segunda mão, que vira no Zé Carpinteiro, e ia sair com a carta para o correio quando o pároco, erguendo-se e galhofando: Ó, tia Dionísia, essa coisa da tecedeira de anjos é uma história, hein? Então a Dionísia escandalizou-se. O senhor pároco sabia que ela não era mulher de intrigas. Conhecia a tecedeira de anjos há mais de 8 anos, de lhe falar e de a ver na cidade quase todas as semanas. Ainda no sábado passado, a vira sair da taberna do Grego. O senhor pároco já tinha ido a Barrosa? Esperou a resposta do pároco e continuou. Pois bem, sabe o começo da freguesia, há um muro caído. Depois é um caminho que desce. Ao fundo desse córregozito encontra um poço atulhado. Adiante, retirada, há uma casita que tem um alpendre. É lá que ela vive. Chama-se Carlota. Isto é para lhe mostrar que sei, amiguinho. O pároco ficou toda a manhã em casa, passeando pelo quarto, alastrando o chão de pontas de cigarros. Ali estava agora diante daquele episódio fatal, que até aí fora apenas um cuidado distante. Dispor do filho. Era bem grave entregá-lo assim a uma ama desconhecida, na aldeia. A mãe, naturalmente, havia de querer ir a todo momento vê-lo. A ama poderia falar aos vizinhos. O rapaz viria a ser, na freguesia, o filho do pároco. Algum invejoso que lhe cobiçasse a paróquia poderia denunciá-la ao senhor vigário-geral. Escândalo, sermão, devassa. E se não fosse suspenso, poderia, como o padre Brito, ser mandado para longe, para a serra, outra vez para os pastores. Ah, se o fruto nascesse morto, que solução natural e perpétua! E para a criança uma felicidade. Que destino podia ele ter neste duro mundo? Era um enjeitado, era o filho do padre. Ele era pobre, a mãe pobre. O rapaz cresceria na miséria, vadiando, apanhando o estrume das bestas, remeloso e tosco. De necessidade em necessidade, iria conhecendo todas as formas do inferno humano. Os dias sem pão, as noites regeladas, a brutalidade da taberna, a cadeia por fim. Uma enxerga na vida, uma vala na morte. E se morresse, era um anjinho que Deus recolhia ao paraíso. E continuava passeando tristemente pelo quarto. Realmente o nome era bem posto, tecedeira de anjos. Com razão. Quem prepara uma criança para a vida com o leite do seu peito, prepara para os trabalhos e para as lágrimas. Mas vale torcer-lhe o pescoço e mandá-la direita para a eternidade bem-aventurada. Olha ele, que vida sua nesses 30 anos atrás. Uma infância melancólica com aquela pega da Marquesa de Alegros, depois a casa na Estrela, com o alarve do tio Toucinheiro e daí as clausuras do seminário, a neve constante de feirão, e ali em Leiria, tantos transes, tantas amarguras. Se lhe tivessem esmagado o crânio ao nascer, estava agora com 2 asas brancas cantando nos coros eternos. Mas enfim não havia que filosofar. Era partir para Poiás e falar à ama, a senhora Joana Carreira. Saiu, dirigindo-se para a estrada sem pressa. Ao pé da ponte veio-lhe, porém, de repente a ideia, a curiosidade de ir a Barrosa ver a tecedeira. Não lhe falaria, examinaria apenas a casa, a figura da mulher, os aspectos sinistros do sítio. Demais, como pároco, como autoridade eclesiástica, devia observar aquele pecado organizado num recanto de estrada, impune e rendoso. Podia mesmo denunciá-lo ao senhor vigário-geral ou ao secretário do governo civil. Tinha ainda tempo, eram apenas 4 horas. Por aquela tarde suave e lustrosa, fazia-lhe bem um passeio a cavalo. Não hesitou então. Foi alugar uma égua à estalagem do Cruz, e daí a pouco, de espora no pé esquerdo, choutava a direito pelo caminho da Barrosa. Ao chegar ao córrego, de que lhe falara Dionísia,
Apeou, foi andando com a égua pela reata. A tarde estava admirável. Muito alto no azul, uma grande ave fazia semicírculos vagarosos. Encontrou, enfim, o poço atulhado ao pé de 2 castanheiros, onde pássaros ainda chilreavam. Adiante, num terreno plano, muito isolada, lá estava a casa com o seu alpendre. O sol declinando batia-lhe na única janela do lado, acendendo-a num resplendor de ouro e brasa, e muito delgado, elevava-se da chaminé um fumo claro no ar sereno. Uma grande paz estendia-se em redor, no monte, escuro da rama dos pinheiros baixos, a capelinha da Barrosa punha a alvura alegre da sua parede muito caiada. Amaro ia imaginando então a figura da tecedeira, sem saber porquê, supunha-a muito alta, com um carão trigueiro onde 2 olhos de bruxa refulgiam. Defronte da casa, prendeu a égua à cancela e olhou pela porta aberta. Era uma cozinha térrea, de grande lareira, com saída para o pátio estradado de mato, onde 2 bacorinhos foçavam. Na prateleira da chaminé rebrilhava a louça branca. Dos lados pendiam grandes caçarolas de cobre, de um lustro de casa rica. No velho armário meio aberto branquejavam pilhas de roupa, e havia tanta ordem que uma claridade parecia sair do asseio e do arranjo das coisas. Amaro então bateu forte as palmas. Uma rola pulou assustada, dentro da sua gaiola de vime pendurada na parede. Depois chamou alto: "Senhora Carlota!" Imediatamente do lado do pátio, uma mulher apareceu, com um crivo na mão. E Amaro, surpreendido, viu uma agradável criatura de quase 40 anos, forte de peitos, ampla de encontros, muito branca no pescoço, com 2 ricas arrecadas e uns olhos negros que lhe lembraram os de Amélia ou antes o brilho mais repousado dos da Santa Joaneira. Assombrado, balbuciou: "Creio que me enganei. Aqui é que mora a senhora Carlota?" Não se enganara, era ela. Mas, com a ideia que a figura medonha que tecia os anjos devia estar algures, agachada num vão tenebroso da casa, perguntou ainda: "Vosmecê vive aqui só?" A mulher olhou desconfiada. "Não, senhor", disse por fim. "Vivo com meu marido?" Justamente o marido saía do pátio, medonho, esse quase anão, com a cabeça embrulhada num lenço e muito enterrada nos ombros, a face de uma amarelidão de cera oleosa e lustrosa. No queixo anelavam-se os pelos raros de uma barba negra, e sob as arcadas fundas sem sobrancelhas vermelhejavam 2 olhos raiados de sangue, olhos de insônia e de bebedeira. "Para o seu serviço, Vossa Senhoria quer alguma coisa?" disse muito colado à saia da mulher. Amaro foi entrando pela cozinha e tartamudeando uma história que ia forjando laboriosamente. Era uma parente que ia ter o seu bom sucesso. O marido não pudera vir falar-lhes porque estava doente. Queria uma ama para lhes ir para casa, e tinham-lhe dito: "Não, fora de casa não. Cá em casa", disse o anão, que não se despegava das saias da mulher, mirando o pároco de lado com seu medonho olho injetado. "Ah, então tinham-no informado mal?" Sentia, mas o que o parente queria era uma ama para casa. Veio dirigindo-se para a égua, devagar, parou e abotoando o casacão. "Mas em casa recebem crianças para a criação?" perguntou ainda. "Convindo o ajuste", disse o anão que o seguia. Amaro arranjou a espora no pé, deu um puxão ao estribo, demorando-se, rondando em torno da cavalgadura. "É necessário trazer-lhe cá, já se sabe." O anão voltou-se, trocou um olhar com a mulher que ficara à porta da cozinha. "Também se lhe vai buscar?" disse. Amaro batia palmadas no pescoço da égua. Mas sendo a coisa de noite, agora com esse frio, é matar a criança. Então os 2, falando ao mesmo tempo, afirmaram que não lhe fazia mal, havendo, já se sabe, carinho e agasalho. Amaro cavalgou vivamente a égua, deu as boas tardes e trotou pelo córrego.
Amélia agora começava a andar assustada. De dia e de noite, só pensava naquelas horas que se avizinhavam, em que devia sentir chegarem as dores. Sofria mais que durante os primeiros meses. Tinha tonturas, perversões de gosto, que o Dr. Gouveia observava, franzindo a testa descontente. As noites eram más, numa turbação de pesadelos. Já não eram as alucinações religiosas. Isso cessara numa súbita aplacação de todo o terror devoto. Não sentiria menos temor de Deus se já fosse uma santa canonizada. Eram outros medos, sonhos em que o parto se lhe representava de modos monstruosos. Ora era um ser medonho, que lhe saltava das entranhas, metade mulher e metade cabra. Ora era uma cobra infindável que lhe saía de dentro, durante horas, como uma fita de léguas, enrolando-se no quarto em roscas sucessivas que ganhavam a altura do teto, e acordava em tremuras nervosas que a deixavam prostrada. Mas ansiava por ter a criança. Estremecia a ideia de ver um dia inesperadamente a mãe aparecer na Ricossa. Ela escrevera-lhe, queixando-se do senhor cônego que a retinha na vieira, dos temporais que já reinavam, da solidão que se ia fazendo na praia. Além disso, Dona Maria da Assunção voltara. Felizmente, uma noite providencialmente gelada dera-lhe durante a jornada uma inflamação nos brônquios e estava de cama para semanas. Segundo dizia o Dr. Gouveia, o libaninho, esse, também viera à Ricossa e saíra lastimando-se de não ter visto a Amelinha, que tinha nesse dia enxaqueca. Se isto demora mais 15 dias, vem-se a descobrir tudo, dizia ela, choramingando a Amaro. Paciência, filha, não se pode forçar a natureza. O que tu me tens feito sofrer, suspirava ela. O que tu me tens feito sofrer. Ele calava-se resignado. Muito bom, muito temo agora com ela. Vinha a ver quase todas as manhãs, porque não queria pelas tardes encontrar o abade Ferrão. Tranquilizara a respeito da ama, dizendo-lhe que falara a mulher da Ricossa, inculcada pela Dionísia. Era uma escolha rica, senhora Joana Carreira, mulher forte, com um carvalho, com barricas de leite e dentes de marfim. Fica-me tão longe para viver depois a criança, suspirava ela. Tomavam-no agora pela primeira vez entusiasmos de mãe. Desesperava-se em não poder ela mesma costurar o resto do enxoval. Queria que o rapaz, porque havia de ser um rapaz, se chamasse Carlos. Cismava-o já homem e oficial de cavalaria. Enternecia-se com a esperança de o ver gatinhar. Ai, eu é que o queria criar, se não fosse a vergonha. Vai muito bem para onde vai, dizia Amaro. Mas o que a torturava, a fazia chorar todos os dias, era a ideia dele ser um enjeitadinho. Um dia veio ao abade com um plano extraordinário que lhe inspirara Nossa Senhora. Ela casaria já com João Eduardo, mas o rapaz devia, por uma escritura, adotar o Carlinhos. Que para que o anjinho não fosse um enjeitado, casava até com um calceteiro da estrada. E apertava as mãos do abade numa suplicação loquaz. Que convencesse João Eduardo que desse um papá ao Carlinhos. Queria ajoelhar aos pés dele, do senhor abade, que era o seu pai e o seu protetor. Oh, minha senhora, sossegue, sossegue! Esse é também o meu desejo, como lhe disse, e há de arranjar-se, mas mais tarde, disse o bom velho, atarantando daquela excitação. Depois, daí a dias, foi outra exaltação. Descobrira de repente, uma manhã, que não devia trair Amaro, porque era o papá do seu Carlinhos. E disse ao abade, fez corar os 60 anos do bom velho, paurando muito convencidamente dos seus deveres de esposa para com o pároco. O abade, que ignorava as visitas do pároco todas as manhãs, assombrou-se. Minha senhora, que está a dizer? Que está a dizer? Cá em si, que vergonha! Imaginei que lhe tinham passado essas loucuras. Mas é o pai do meu filho, senhor abade, disse ela, olhando-o muito séria. Fatigou então Amaro toda uma semana com uma ternura pueril. Lembrava-lhe cada meia hora que era o papá do seu Carlinhos. Bem sei, filha, bem sei,
dizia ele impaciente. Obrigado. Não me gabo da honra. Ela chorava então aninhada no sofá. Era necessária toda uma complicação de carícias para acalmar. Fazia-o sentar num banquinho junto dela. Tinha-o ali como um boneco, contemplando-o, coçando-lhe devagarinho a coroa. Queria que se tirasse a fotografia ao Carlinhos para a trazerem ambos numa medalha ao pescoço. E se ela morresse, ele havia de levar o Carlinhos à sepultura, ajoelhá-lo, pôr-lhe as mãozinhas, fazê-lo rezar pela mamã. Atirava-se então para a almofada, tapando o rosto com as mãos. Ai, pobre de mim, meu querido filho, pobre de mim. Cala-te, que vem gente, dizia-lhe Amaro furioso. Ah, aquelas manhãs na Ricoça! Eram para ele como uma penalidade injusta. Ao entrar, tinha de ir à velha escutar-lhe as lamúrias. Depois, era aquela hora com Amélia, que o torturava com as pieguices de um sentimentalismo histérico. Estirada no sofá, grossa como um tonel, com a face entumecida, os olhos papudos. Numa dessas manhãs, Amélia, que se queixava de cãibras, quis dar um passeio pelo quarto apoiada a Amaro, e ia se arrastando, enorme no seu velho robe de chambre, quando se sentiram embaixo no caminho passos de cavalos. Chegaram à janela, mas Amaro recuou vivamente, deixando Amélia que embasbacara com a face contra a vidraça. Na estrada, galhardamente montado numa égua baia, passava João Eduardo de paletó branco e chapéu alto. Ao lado trotavam os dois morgaditos, um num pônei, outro acorreado num burro. E atrás, à distância, num passo de respeito e de cortejo, um criado de farda, de bota de cano e esporões enormes, com uma libré muito larga que lhe fazia na ilharga rugas grotescas e no chapéu a roseta escarlate. Ela ficara assombrada, seguindo-os até que as costas do lacaio desapareceram à esquina da casa. Sem uma palavra, veio sentar-se no sofá. Amaro, que continuava passeando pelo quarto, teve então um risinho sarcástico. O idiota! De lacaio à retaguarda! Ela não respondeu, muito escarlate, e Amaro, chocado, saiu atirando com a porta, foi para o quarto de Dona Josefa contar-lhe a cavalgada e vituperar o morgado. Um excomungado de criado de farda! Exclamava a boa senhora, com as mãos apertadas na cabeça. Que vergonha, senhor pároco! Que vergonha para a nobreza destes reinos! Desde esse dia, Amélia não tornou a choramingar se pela manhã o senhor pároco não vinha. Quem esperava agora com impaciência era o senhor abade Ferrão pela tarde. Apoderava-se dele, queria-o numa cadeira junto ao canapé, e depois de rodeios demorados de ave que tenteia a presa, caía sobre a pergunta fatal, se tinha visto o senhor João Eduardo. Queria saber o que ele dissera, se falara nela, se avistara à janela. Torturava-o com curiosidades sobre a casa do morgado, a mobília da sala, o número de lacaios e de cavalos, se o criado de farda servia à mesa, e o bom abade respondia com paciência, contente de haver esquecida do pároco, ocupada de João Eduardo. Tinha agora a certeza que aquele casamento se faria. Ela evitava, de resto, pronunciar sequer o nome de Amaro. E uma vez mesmo respondeu ao abade que lhe perguntava se o senhor pároco voltara à Ricoça. Aí vim pela manhã ver a madrinha, mas eu não lhe apareço, que nem estou decente. Todo o tempo que podia estar de pé, passava-o agora à janela, muito arranjada da cinta para cima, que era o que se podia ver da estrada, enxovalhada das saias para baixo. Estava esperando João Eduardo, os morgados e o lacaio. E tinha de vez em quando, com efeito, o gozo de os ver passar, naquele passo bem lançado de cavalos de preço, sobretudo da égua baia de João Eduardo, que ele, defronte da Ricoça, fazia sempre ladear, de chicote atravessado e perna marialva, como lhe ensinara o morgado. Mas era o lacaio, sobretudo, que a encantava, e com o nariz nos vidros, seguia-o num olhar guloso, até que à volta da estrada via desaparecer o pobre velho, de dorso corcovado, com a gola da farda até a nuca e as pernas bamboleantes. E para João Eduardo, que delícia aqueles passeios com os morgaditos na égua baia! Nunca deixava de ir à cidade.
Fazia-lhe bater o coração o som das ferraduras sobre o lajedo. Ia passar diante da Amparo da botica, diante do cartório do Nunes, que tinha sua banca ao pé da janela, diante da arcada, diante do senhor administrador que lá estava na varanda de binóculo para Teles, e o seu desgosto era não poder entrar com a égua, os morgaditos e o lacaio pelo escritório do doutor Godinho, que era no interior da casa. Foi um dia, depois de um desses passeios triunfais, que voltando às 2 horas da Barrosa, ao chegar ao Poço das Bentas e ao subir para o caminho de carros, viu de repente o senhor Padre Amaro, que descia montado num garrano. Imediatamente João Eduardo fez caracolar a égua. O caminho era tão estreito que, apesar de se chegarem às sebes, quase roçaram os joelhos, e João Eduardo pôde então, do alto da sua égua de 50 moedas, agitando ameaçadoramente o chicote, esmagar com um olhar o Padre Amaro, que se encolhia muito pálido, com a barba por fazer, a face biliosa, esporeando ferozmente o garrano ronceiro. No alto do caminho, João Eduardo ainda parou, voltou-se sobre a sela e viu o pároco que apeava à porta do casebre isolado, onde há pouco, ao passar, os morgaditos tinham rido do anão. — Quem vive ali? — perguntou João Eduardo ao lacaio. — Uma Carlota. Má gente, senhor Joãozinho. Ao passar na ricoça, João Eduardo, como sempre, pôs a passo a égua baia, mas não viu por trás dos vidros a acostumada face pálida sob o lenço escarlate. As portas da janela estavam meio cerradas, e ao portão, desatrelado com os varões em terra, o cabriolé do doutor Gouveia. É que tinha chegado, enfim, o dia. Nessa manhã viera da ricoça um moço da quinta com um bilhete de Amélia quase ininteligível. Dionísia, depressa, a coisa chegou. Trazia a ordem também de ir chamar o senhor Gouveia. Amaro foi ele mesmo avisar a Dionísia. Dias antes, tinha-lhe dito que Dona Josefa, a própria Dona Josefa, lhe inculcara uma ama, que ele já ajustara, grande mulher, rija como um castanheiro. E agora combinaram rapidamente que nessa noite Amaro se postaria com a ama à portinha do pomar e Dionísia viria dar-lhe a criança bem atabafada. Às 9 da noite, Dionísia, e não nos faça esperar. Recomendou-lhe ainda Amaro, vendo-a abalar no espalhafato. Depois voltou à casa e fechou-se no quarto, face a face com aquela dificuldade que ele sentia como uma coisa viva fixá-lo e interrogá-lo. Que havia de fazer a criança? Tinha ainda tempo de ir aos Poiais ajustar a outra ama, a boa ama que a Dionísia conhecia, ou podia montar a cavalo e ir a Barrosa falar a Carlota. E ali estava, diante daqueles dois caminhos, hesitando numa agonia. Queria serenar, discutir aquele caso como se fosse um ponto de teologia, pesando-lhe os prós e os contras, mas tinha temerariamente diante de si, em lugar de 2 argumentos, 2 visões. A criança a crescer e a viver nos Poiais, ou a criança esganada pela Carlota a um canto da estrada da Barrosa. E passeando pelo quarto, suava de angústia, quando no patamar a voz inesperada do Libaninho gritou. — Abre, párocozinho, que sei que estás em casa. Foi necessário abrir ao Libaninho, apertar-lhe a mão, oferecer-lhe uma cadeira. Mas o Libaninho, felizmente, não se podia demorar. Passara na rua e subira a saber se o amigo pároco tinha notícia daquelas santinhas da ricoça. — Vão bem, disse Amaro, que obrigava a face a sorrir, a prazentear. — Eu não tenho podido ir lá, que tenho andado mais ocupado. Estou de serviço no quartel. Não te rias, párocozinho, que estou lá fazendo muita virtude. Meto-me com os soldadinhos, falo-lhes das chagas de Cristo. — Andas a converter o regimento? Disse Amaro, que mexia nos papéis da mesa, passeava, numa inquietação de animal preso. — Não é para as minhas forças, pároco, que se eu pudesse... Olha, agora vou eu levar a um sargento uns bentinhos. Foram benzidos pelo Saldainha. Vão cheios de virtude. Ontem dei outros iguais a um anspeçada. Perfeito rapaz, um amor de rapaz. Pus-lhes eu mesmo por baixo da camisola.
Perfeito, rapaz. Devias deixar esses cuidados pelo regimento ao coronel, disse Amaro abrindo a janela, abafando de impaciência. Credo, olha o ímpio. Se o deixassem, desbatizava o regimento. Pois adeus para o cozinho. Estás amarelinho, filho. Precisas purga, eu sei o que isso é. Ia a sair, mas à porta, parando. Aí, dize cá, para o cozinho, dize cá. Tu ouviste alguma coisa? De quê? Foi o padre Saldanha que mo disse. Diz que o nosso chantre declarara, palavras do Saldainha, que lhe constava que ia na cidade um escândalo com um senhor eclesiástico, mas não disse quem nem o quê. O Saldanha quilo sondar, mas o chantre diz que recebera só uma denúncia vaga, sem nome. Tenho estado a pensar, quem será? Pataratas do Saldanha. Ai, filho, Deus queira que sejam, que quem folga são os ímpios. Quando fores pela ricoça, dá recados àquelas santinhas. E pulou pelos degraus a ir levar a virtude ao batalhão. Amaro ficara aterrado. Era ele, de certo. Eram seus amores com Amélia que já iam chegando ao vigário-geral em denúncias tortuosas. E ali vinha agora aquele filho, criado a meia légua da cidade, ficar como uma prova viva. Parecia-lhe extraordinário, quase sobrenatural, ter o Libaninho, que em 2 anos não lhe viera à casa 2 vezes, ter o Libaninho entrado com aquela nova terrível, quando ele estava ali numa batalha com a consciência. Era como a providência, que sob a forma grotesca do Libaninho, vinha trazer-lhe o seu aviso, murmurar-lhe, não deixes viver quem te pode trazer o escândalo. Olha que já se suspeita de ti. Era de certo Deus apiedado, que não queria que houvesse na terra mais um enjeitado, mais um miserável, e que reclamava o seu anjo. Não hesitou, partiu para a estalagem do Cruz, e daí a cavalo para a casa de Carlota. Demorou-se lá até às 4 horas. De volta à casa, atirou o chapéu para cima da cama e sentiu, enfim, um alívio de todo o seu ser. Estava acabado. Lá falara Carlota e ao anão. Lá lhe pagara um ano adiantado. Agora era esperar pela noite. Mas na solidão do quarto, toda a sorte de imaginações mórbidas o assaltavam. Via Carlota esganar a criancinha roxa, via os cabos de polícia mais tarde a desenterrar o cadáver, o Domingos da administração redigindo sobre um joelho o auto de corpo de delito e ele, de batina, arrastado para a cadeia de São Francisco em ferros ao lado do anão. Tinha quase vontade de montar a cavalo, voltar a Barrosa, desfazer o ajuste. Mas uma inércia retinha-o. Depois, nada o forçava à noite a entregar a criança a Carlota. Podia levá-la bem agasalhada a Joana Carreira, a boa ama dos Poiais. Para escapar àquelas ideias que lhe faziam sob o crânio um ruído de tormenta, saiu. Foi ver Natário, que já se erguia, e que lhe gritou imediatamente do fundo da poltrona. — Então você viu, Amaro? O idiota de lacaio atrás? João Eduardo passara-lhe na rua, na égua baia, com os morgadinhos, e Natário, desde então, rugia de impaciência de estar ali amarrado à cadeira e não poder recomeçar a campanha, expulsá-lo por uma boa intriga da casa do morgado, arrancar-lhe a égua e o lacaio. — Mas não as perde! Em Deus me dando pernas! — Deixe lá o homem, Natário, disse Amaro. — Deixá-lo? Quando tinha uma ideia prodigiosa, que era provar ao morgado com documentos que o João Eduardo era um beato. Que lhe parecia ao amigo Amaro? Era engraçado com efeito. O homem não deixava de o merecer só pela maneira como olhava para a gente de bem do alto da égua. E Amaro fazia-se vermelho, ainda indignado do encontro de manhã no caminho de carros da Barrosa. — Está claro! Exclamou Natário. — Para que somos nós sacerdotes de Cristo? Para exaltar os humildes e derrubar os soberbos. Dali, Amaro foi ver Dona Maria da Assunção, que já se erguera também, que lhe fez a história da sua bronquite e a enumeração dos últimos pecados. O pior era que, para se distrair um bocado na convalescença,
recostava-se por trás da vidraça e um carpinteiro que morava defronte embasbacava para ela, e por influência do maligno, não tinha forças para se retirar para dentro, e vinham-lhe pensamentos maus. Mas Vossa Senhoria não está com atenção, senhor pároco? Ora essa, minha senhora! E apressou-se a pacificar-lhe os escrúpulos, porque a salvação daquela alma idiota era para ele um emprego melhor que a mesma paróquia. Já escurecia quando entrou em casa. A escolástica queixou-se da demora que lhe esturrara o jantar. Mas Amaro tomou apenas um copo de vinho e uma garfada de arroz, que engoliu de pé, olhando com terror pela janela a noite que impassivelmente caía. Entrava no quarto a ver se os candeeiros já estavam acesos, quando o coadjutor apareceu. Vinha falar-lhe sobre o batizado do filho do Guedes, que estava marcado para o dia seguinte às 9 horas. — Trago luz? Disse de dentro a criada, sentindo a visita. — Não! Gritou logo Amaro. Temia que o coadjutor visse a alteração que sentia nas faces, ou que se instalasse para toda a noite. Diz que vem na Nação de anteontem um artigo muito bom. Observou o coadjutor grave. Ah, fez Amaro. Passeava no seu trilho costumado, do lavatório para a janela. Parava às vezes a rufar nos vidros. Já se tinham acendido os candeeiros. Então o coadjutor, chocado com aquela treva do quarto e aquele passear de fera numa jaula, ergueu-se com dignidade. — Estou a incomodar, talvez? — Não. E o coadjutor, satisfeito, sentou-se com seu guarda-chuva entre os joelhos. — Agora anoitece mais cedo? Disse. — Anoitece. Enfim, Amaro, desesperado, declarou-lhe que tinha uma enxaqueca odiosa, que se ia encostar, e o homem saiu, depois de lhe lembrar ainda o batizado do menino do seu amigo Guedes. Amaro partiu logo para Ricossa. Felizmente a noite estava tenebrosa e quente, anunciando chuva. E agora tomado de uma esperança que lhe fazia bater o coração. Era que a criança nascesse mortal, e era bem possível. A Santa Joaneira em Nova tivera 2 crianças mortas. A ansiedade em que vivera Amélia devia ter perturbado a gestação. E se ela morresse também? Então a esta ideia, que nunca lhe acudira, invadiu bruscamente uma piedade, uma ternura por aquela boa rapariga que o amava tanto e que agora, por obra dele, gritava dilacerada de dores. E, todavia, se ambos morressem, ela e a criança, era o seu pecado e o seu erro que caíam para sempre nos escuros abismos da eternidade. Ele ficava, como antes da sua vinda à Leiria, um homem tranquilo, ocupado da sua igreja, de uma vida limpa e lavada como uma página branca. Parou junto ao casebre em ruínas à beira da estrada, onde devia estar a pessoa que da Barrosa vinha buscar a criança. Não se tinha decidido se seria o homem ou a Carlota, e Amaro receava encontrar o anão para lhe levar o filho, com aqueles olhos raiados de um sangue mau. Falou para dentro, para as trevas do casebre. — Olá! Foi um alívio quando a clara voz da Carlota disse na negrura. — Cá está! Bem é esperar, senhora Carlota. Estava contente. Parecia-lhe que não tinha nada a temer. Se o filho partisse aninhado contra aquele robusto seio de quarentona fecunda, tão fresca e tão lavada. Foi então rondar a casa. Estava apagada e muda, como um empastamento mais denso de sombra naquela lúgubre noite de dezembro. Nenhuma fenda de luz saía das janelas do quarto de Amélia. No ar muito pesado, nenhuma folhagem ramalhava. E a Dionísia não aparecia. Aquela demora torturava-o. Podia passar gente e vê-lo rondar na estrada, mas repugnava-lhe ir ocultar-se no casebre em ruínas ao pé de Carlota. Foi andando ao comprido do muro do pomar, voltou, e viu então na porta envidraçada do terraço uma claridade de luz aparecer. Correu para a portinha verde do pomar que quase imediatamente se abriu, e a Dionísia, sem uma palavra, pôs-lhe nos braços um embrulho. — Morta? — perguntou ele. — Qual? Vivo! Um rapagão! E fechou a porta devagarinho, quando os cães, farejando rumor, começavam a ladrar. Então o contato do seu filho contra o seu peito desmanchou como um vendaval todas as ideias de Amaro. O quê?
Ir dá-lo àquela mulher, a tecedeira de anjos, que na estrada o atiraria a algum valado ou em casa o arremessaria à latrina? Ah, não! Era o seu filho! Mas que fazer então? Não tinha tempo de correr aos poiais e acordar a outra ama. A Dionísia não tinha leite. Não o podia levar para a cidade. Oh, que desejo furioso de bater aquela porta da quinta, precipitar-se para o quarto de Amélia, meter-lhe o pequerruchinho na cama, muito agasalhado, e todos três ficarem ali como no aconchego de um céu. Mas que? Era padre! Maldita fosse a religião que assim o esmagava! De dentro do embrulho saiu um gemido. Correu então para o casebre, quase esbarrou com a Carlota, que se apoderou logo da criança. Aí está, disse ele. Mas ouça lá, isto agora é sério. Agora é outra coisa. Olhe que o não quero morto. É para o tratar. O que se passou não vale. É para o criar. É para viver. Você tem a sua fortuna. Trate dele. Não tem dúvida, não tem dúvida, dizia a mulher apressada. Escute. A criança não vai bem agasalhada. Ponha-lhe o meu capote. Vai bem, senhor, vai bem. Não vai com 1000 diabos. É o meu filho. Há de levar o capote. Não quero que morra de frio. Atirou-lhe aos ombros com força, traçando-lhe sobre o peito, agasalhando a criança, e a mulher, já enfastiada, meteu rapidamente pela estrada. Amaro ficou ali plantado no meio do caminho, vendo o vulto perder-se na negrura. Então todos os seus nervos, depois daquele choque, se relaxaram numa fraqueza de mulher sensível, e rompeu a chorar. Muito tempo rondou a casa, mas ela permanecia na mesma escuridão, naquele silêncio que o aterrava. Depois, triste e fatigado, veio voltando para a cidade, quando batiam as 10 badaladas na sé. A essa hora, na sala de jantar da Ricossa, o doutor Gouveia ceava tranquilamente o frango assado que lhe preparara Gertrudes para depois das canseiras do dia. O abade Ferrão, sentado junto da mesa, assistia-lhe à ceia. Viera munido dos sacramentos para o caso de haver perigo, mas o doutor estava satisfeito. Durante as 8 horas de dores, a rapariga mostrava-se corajosa. O parto fora feliz, de resto, e saíra um rapagão que fazia muita honra ao papá. O bom abade Ferrão baixava castamente os olhos àqueles detalhes, no seu pudor de sacerdote. E agora? Dizia o doutor trinchando o peito do frango. Agora que eu introduzi a criança no mundo, os senhores, e quando digo senhores, quero dizer a igreja, apoderam-se dele e não o largam até a morte. Por outro lado, ainda que menos sofregamente, o Estado não o perde de vista. E aí começa o desgraçado a sua jornada do berço à sepultura, entre um padre e um cabo de polícia. O abade curvou-se e tomou uma estrondosa pitada, preparando-se para a controvérsia. A igreja? Continuava o doutor com serenidade. Começa quando a pobre criatura ainda nem tem sequer consciência da vida, por lhe impor uma religião. O abade interrompeu, meio sério, meio rindo. Ô, doutor, ainda que não seja senão por caridade com a sua alma, devo adverti-lo que o Sagrado Concílio de Trento, Cânon 13º, comina a pena de excomunhão contra todo o que disser que o batismo é nulo, por ser imposto sem aceitação da razão. Tomo nota, abade. Eu estou acostumado a essas amabilidades do Concílio de Trento para comigo e outros colegas. Era uma assembleia respeitável, acudiu o abade já escandalizado. Sublime, abade. Uma assembleia sublime. O Conselho de Trento e a Convenção foram as 2 mais prodigiosas assembleias de homens que a terra tem presenciado. O abade fez uma visagem de repugnância àquele cotejo irreverente entre os santos autores da doutrina e os assassinos do bom rei Luís XVI. Mas o doutor prosseguiu. Depois, a igreja deixa a criança em paz algum tempo, enquanto ela faz a sua dentição e tem seu ataque de lombrigas. Vá, doutor, murmurava o abade, escutando-o pacientemente de olhos cerrados. Como significando, anda, enterra bem essa alma no abismo de fogo e pés.
Mas quando se manifestam no pequeno os primeiros sintomas de razão, continuava o doutor, quando se torna necessário que ele tenha, para o distinguir dos animais, uma noção de si mesmo e do universo, então entra-lhe à igreja em casa e explica-lhe tudo, tudo, tão completamente que um gaiato de 6 anos que não sabe ainda o beabá tem uma ciência mais vasta, mais certa que as reais academias combinadas de Londres, Berlim e Paris. O velhaco não hesita um momento para dizer como se fez o universo e os seus sistemas planetários, como apareceu na Terra a criação, como se sucederam as raças, como passaram as revoluções geológicas do globo, como se formaram as línguas, como se inventou a escrita. Sabe tudo. Possui completa e imutável a regra para dirigir todas as ações e formar todos os juízos. Tem mesmo a certeza de todos os mistérios, ainda que seja míope como uma topeira, vê o que se passa na profundidade dos céus e no interior do globo. Conhece, como se não tivesse feito senão assistir a esse espetáculo, o que lhe há de suceder depois de morrer. Não há problema que não decida. E quando a igreja tem feito deste marmanjo uma tal maravilha de saber, manda-o então aprender a ler. O que eu pergunto é, para quê? A indignação tinha emudecido o abade. Diga lá, abade, para que os mandam os senhores ensinar a ler? Toda a ciência universal, o recibilis, está no catecismo. É meter-lhe na memória e o rapaz possui logo a ciência e consciência de tudo. Sabe tanto como Deus. De fato, é Deus mesmo. O abade pulou. Isso não é discutir, exclamou. Isso não é discutir. Isso são chalaças a Voltaire. Essas coisas devem se tratar mais de alto. Como chalaças, abade? Tome um exemplo. A formação das línguas. Como se formaram? Foi Deus que, descontente com a Torre de Babel... Mas a porta da sala abriu-se e apareceu a Dionísia. Havia pouco, o doutor tinha-lhe dado uma desanda no quarto de Amélia. E agora, a matrona falava-lhe sempre encolhida de terror. Senhor doutor, disse ela no silêncio que se fez. A menina acordou e diz que quer o filho. E então? A criança levaram-na, não? A criança levaram-na, disse a Dionísia. Bem, acabou-se. Dionísia ia fechar a porta, mas o doutor chamou-a. Ouça lá, diga-lhe que a criança vem amanhã. Que amanhã, sem falta, lhe a trazem. Minta. Minta como um cão. Aqui o senhor abade dá licença. Que durma, que sossegue. A Dionísia retirou-se, mas a controvérsia não recomeçou. Diante daquela mãe que acordava depois da fadiga do parto e reclamava o filho que lhe tinham levado para longe para sempre, os dois velhos esqueceram a Torre de Babel e a formação das línguas. O abade, sobretudo, parecia comovido. Mas o doutor não tardou, sem piedade, a lembrar-lhe que eram aquelas as consequências da situação do padre na sociedade. O abade baixou os olhos, ocupado na sua pitada, sem responder, como ignorando que houvesse um padre naquela história infeliz. O doutor, então, segundo a sua ideia, discursou contra a preparação e educação eclesiástica. Aí tem o abade uma educação dominada inteiramente pelo absurdo, resistência às mais justas solicitações da natureza e resistência aos mais elevados movimentos da razão. Preparar um padre é criar um monstro que há de passar a sua desgraçada existência numa batalha desesperada contra os dois fatos irresistíveis do universo, a força da matéria e a força da razão. Que está o senhor a dizer? Exclamou assombrado o abade. Estou a dizer a verdade? Em que consiste a educação de um sacerdote? Primo, em o preparar para o celibato e para a virgindade. Isto é, para a supressão violenta dos sentimentos mais naturais. Segundo, em evitar todo conhecimento e toda a ideia que seja capaz de abalar a fé católica. Isto é, a supressão forçada do espírito de indagação e de exame, portanto, de toda a ciência real e humana. O abade erguera-se, ferido de uma piedosa indignação. Pois o senhor nega à igreja a ciência? Jesus, meu caro abade, continuou tranquilamente o doutor. Jesus, os seus primeiros discípulos, o ilustre São Paulo, representaram em parábolas e epístolas, num prodigioso fluxo labial,
que as produções do espírito humano eram inúteis, pueris e, sobretudo, perniciosas. O abade passeava pela sala, indo contra um e outro móvel como um boi espicaçado, apertando as mãos na cabeça na desolação daquelas blasfêmias. Não se conteve, gritou. O senhor não sabe o que diz! Perdão, doutor. Peço-lhe humildemente perdão. O senhor faz-me cair em pecado mortal, mas isso não é discutir, isso é falar com a leviandade de um jornalista. Lançou-se então com calor numa dissertação sobre a sabedoria da Igreja, os seus altos estudos gregos e latinos, toda uma filosofia criada pelos santos padres. Leia São Basílio, exclamou. Lá verá o que ele diz dos estudos dos autores profanos, que são a melhor preparação para os estudos sagrados. Leia a história dos mosteiros na meia-idade. Era lá que estava a ciência, a filosofia. Mas que filosofia, senhor? Mas que ciência? Por filosofia, meia dúzia de concepções de um espírito mitológico, em que o misticismo é posto em lugar dos instintos sociais. E que ciência? Ciência de comentadores, ciência de gramáticos. Mas vieram outros tempos. Nasceram ciências novas que os antigos tinham ignorado, a que o ensino eclesiástico não oferecia nem base nem método. Estabeleceu-se logo o antagonismo entre elas e a doutrina católica. Nos primeiros tempos, a Igreja ainda tentou suprimi-las pela perseguição, a masmorra, o fogo. Escusa de se torcer, abade. O fogo, sim. O fogo é a masmorra. Mas agora não o pôde fazer e limita-se a vituperá-las em mau latim. E, no entanto, continua a dar nos seus seminários e nas suas escolas ensino do passado, o ensino anterior a essas ciências, ignorando-as e desprezando-as, refugiando-se na escolástica. Escusa de apertar as mãos na cabeça, estranha ao espírito moderno, hostil nos seus princípios e nos seus métodos ao desenvolvimento espontâneo dos conhecimentos humanos. O senhor não é capaz de negar isso. Veja os sílabos no seu cânone 13º. A porta abriu-se timidamente. Era ainda Dionísia. A pequena está a choramingar. Diz que quer a criança. Mal, disse o doutor. E depois do momento, que tal aspecto tem ela? Está corada? Está inquieta? Não, senhor. Está bem. Só a choramingar, a falar no pequeno. Diz que o quer hoje por força. Converse com ela, distraia-a, veja se ela adormece. A Dionísia retirou-se e o abade logo com cuidado. Doutor, supõe que lhe possa fazer mal ou afligir-se? Pode lhe fazer mal, abade, pode, disse o doutor que rebuscava na sua farmácia portátil. Mas eu vou a fazer dormir. Pois é verdade, a igreja hoje é uma intrusa, abade. O abade tornou a levar as mãos à cabeça. Escusa de ir mais longe, abade. Veja a igreja em Portugal. É grato observar-lhe o estado de decadência. Pintou-lhe a largos traços de pé com seu frasco na mão. A igreja fora a nação. Hoje era uma minoria tolerada e protegida pelo Estado. Dominara nos tribunais, nos conselhos da coroa, na fazenda, na armada, fazia a guerra e a paz. Hoje, um deputado da maioria tinha mais poder que todo o clero do reino. Fora a ciência no país, hoje, tudo o que sabia era algum latim macarrônico. Fora rica, tinha possuído no campo distritos inteiros e ruas inteiras na cidade. Hoje dependia para o seu triste pão diário do ministro da Justiça e pedia esmola à porta das capelas. Recrutara-se entre a nobreza, entre os melhores do reino. E hoje, para reunir um pessoal, via-se no embaraço e tinha de o ir buscar aos enjeitados da misericórdia. Fora depositária da tradição nacional, do ideal coletivo da pátria, e hoje, sem comunicação com o pensamento nacional, se é que o há, era uma estrangeira, uma cidadã de Roma, recebendo de lá a lei e o espírito. Pois se está assim tão prostrada, mais uma razão para amar, disse o abade, erguendo-se escarlate. Mas a Dionísia tinha de novo aparecido à porta. Que temos mais? A menina está-se a queixar de um peso na cabeça. Diz que sente faíscas diante dos olhos.
O doutor então imediatamente, sem uma palavra, seguiu a Dionísia. O abade, só, passeava pela sala ruminando toda uma argumentação erriçada de textos, de nomes formidáveis de teólogos, que ia fazer desabar sobre o doutor Gouveia. Mas meia hora passou, a luz do candeeiro ia esmorecendo e o doutor não voltou. Então aquele silêncio da casa, onde só o som dos seus passos sobre o soalho da sala punha uma nota viva, começou a impressionar o velho. Abriu a porta devagarinho, escutou, mas o quarto de Amélia era muito afastado, ao fim da casa, ao pé do terraço. Não vinha de lá nem rumor nem luz. Recomeçou seu passeio solitário na sala, numa tristeza indefinida que o ia invadindo. Desejaria bem ir ver também a doente, mas o seu caráter, o pudor sacerdotal, não lhe permitiam aproximar-se sequer de uma mulher no leito, em trabalho de parto, a não ser que o perigo reclamasse os sacramentos. Outra hora mais longa, mais fúnebre passou. Então, em pontas de pés, corando na escuridão daquela audácia, foi até ao meio do corredor. Agora, aterrado, sentia no quarto de Amélia um ruído confuso e surdo de pés movendo-se vivamente no soalho, como numa luta. Mas nem um ai, nem um grito. Recolheu a sala e, abrindo seu breviário, começou a rezar. Sentiu os chinelos da Gertrudes passarem rapidamente numa carreira. Ouviu uma porta à distância bater. Depois o arrastar no soalho de uma bacia de latão. E, enfim, o doutor apareceu. A sua figura fez empalidecer o abade. Vinha sem gravata, com um colarinho espedaçado, os botões do colete tinham saltado, e os punhos da camisa, voltados para trás, estavam todos manchados de sangue. — Alguma coisa, doutor? O doutor não respondeu, procurando rapidamente pela sala o seu estojo, com a face animada de um calor de batalha. Ia já sair com estojo, mas lembrando-lhe a pergunta ansiosa do abade, — Tem convulsões, disse. O abade então deteve-o à porta, e muito grave e muito digno, — Doutor, se há perigo, peço-lhe que se lembre. É uma alma cristã em agonia, e eu estou aqui. Certamente, certamente. O abade tomou a ficar só, esperando. Tudo dormia na recoça. Dona Josefa, os caseiros, a quinta, os campos em redor. Na sala, um relógio de parede enorme e sinistro, que tinha no mostrador a carranca do sol e em cima sobre o caixilho a figura esculpida em pau de uma coruja pensativa, um móvel de castelo antigo, bateu meia-noite, depois 1 hora. O abade a cada momento ia até ao meio do corredor. Era o mesmo rumor de pés numa luta, outras vezes em silêncio tenebroso. Voltava então para o seu breviário. Meditava naquela pobre rapariga, que além no quarto, estava talvez no momento que ia decidir da sua eternidade. Não tinha ao pé nem a mãe nem as amigas. Na memória apavorada, devia passar-lhe a visão do pecado. Diante dos olhos turvos aparecia-lhe a face triste do senhor ofendido. As dores contorciam o seu corpo miserável, e na escuridão em que ia penetrando, sentia já o hálito ardente da aproximação de Satanás. Temeroso fim do tempo e da carne. Então rezava fervorosamente por ela. Mas depois pensava no outro que fora uma metade do seu pecado e que agora na cidade, estirado na cama, ressonava tranquilamente. E rezava então também por ele. Tinha sobre o breviário um pequeno crucifixo e contemplava-o com amor. Abismava-se enternecido na certeza da sua força, contra a qual era bem pouca a ciência do doutor e todas as vaidades da razão. Filosofias, ideias, glórias profanas, gerações e impérios passam, são como os suspiros efêmeros do esforço humano. Só ela permanece e permanecerá, a cruz, esperança dos homens, confiança dos desesperados, amparo dos frágeis, asilo dos vencidos, força maior da humanidade. Cruz triunfus, adversus demônios. Cruz oppugnatorum murus. Então o doutor entrou muito escarlate, vibrante daquela tremenda batalha que estava dando lá dentro à morte. Vinha buscar outro frasco, mas abriu a janela sem uma palavra para respirar um momento uma golfada de ar fresco. — Como vai ela?
perguntou o abade. Mal, disse o doutor saindo. O abade então ajoelhou, balbuciou a oração de São Fulgêncio. Senhor, dá-lhe primeiro a paciência, dá-lhe depois a misericórdia. E ali ficou, com a face nas mãos, apoiado à beira da mesa. A um rumor de passos na sala ergueu a cabeça. Era Dionísia que suspirava, recolhendo todos os guardanapos que encontrava nas gavetas do aparador. Então, senhora, então, perguntou-lhe o abade. Ai, senhor abade, está perdidinha. Depois das convulsões que foram de arrepiar, caiu naquele sono que é o sono da morte. E olhando para todos os cantos como para se assegurar da solidão, disse muito excitada. Eu não quis dizer nada, que o senhor doutor tem um gênio. Mas sangrar a rapariga naquele estado é querer matá-la. Que ela tinha perdido pouco sangue é verdade, mas nunca se sangra ninguém em semelhante momento? Nunca, nunca! O senhor doutor é homem de muita ciência. Pode ter a ciência que quiser. Eu também não sou nenhuma tola. Tenho 20 anos de experiência. Nunca me morreu nenhuma nas mãos, senhor abade. Sangrar em convulsões? Até causa horror. Estava indignada. O senhor doutor tinha torturado a criaturinha. Até lhe quisera administrar clorofórmio. Mas a voz do doutor Gouveia berrou por ela do fundo do corredor. E a matrona abalou com seu molho de guardanapos. O medonho relógio, com a sua coruja pensativa, bateu às 2 horas, depois às 3. O abade agora cedia espaços a uma fadiga de velho, cerrando um momento as pálpebras. Mas resistia bruscamente. Ia respirar o ar pesado da noite, olhar aquela treva de toda a aldeia. E voltava a sentar-se, a murmurar, com a cabeça baixa, as mãos postas sobre o breviário. Senhor, volta os teus olhos misericordiosos para aquele leito de agonia. Foi então Gertrudes que apareceu comovida. O senhor doutor mandara abaixo acordar o moço para pôr a égua ao cabriolé. Ai, senhor abade, pobre criaturinha, ia tão bem, e de repente isto, que foi por lhe tirarem o filho. Eu não sei quem é o pai, mas o que sei é que nisto tudo anda um pecado e um crime. O abade não respondeu, orando baixo pelo padre Amaro. O doutor então entrou com seu estojo na mão. Se quiser, abade, pode ir, disse. Mas o abade não se apressava, olhando o doutor com uma pergunta a bailar-lhe nos lábios entreabertos e retendo-a por timidez. Enfim, não se conteve e, num tom de medo, fez-se tudo? Não há remédio, doutor? Não. É que nós, doutor, não devemos aproximar-nos de uma mulher em parto ilegítimo, senão num caso extremo. Está num caso extremo, senhor abade, disse o doutor, vestindo já o seu grande casacão. O abade então recolheu o breviário, a cruz, mas antes de sair, julgando do seu dever de sacerdote pôr diante do médico racionalista a certeza da eternidade mística que se desprende do momento da morte, murmurou ainda. É neste instante que se sente o terror de Deus, o vão do orgulho humano. O doutor não respondeu, ocupado a afivelar o seu estojo. O abade saiu, mas, já no meio do corredor, voltou ainda, e falando com inquietação. Doutor, desculpe, mas tem-se visto, depois dos socorros da religião, os moribundos voltarem a si de repente, por uma graça especial. A presença do médico, então, pode ser útil. Eu ainda não vou, disse o doutor, sorrindo involuntariamente de ver a presença da medicina reclamada para auxiliar a eficácia da graça. Desceu, a ver se estava pronto o cabriolé. Quando voltou ao quarto de Amélia, a Dionísia e a Gertrudes, de rojos ao lado da cama, rezavam. O leito todo, o quarto estava revolvido como um campo de batalha. As 2 velas consumidas extinguiam-se. Amélia estava imóvel, com os braços hirtos.
as mãos crispadas numa dor de púrpura escura, e a mesma cor mais arroxeada cobria-lhe a face rígida. E debruçado sobre ela, com um crucifixo na mão, o abade dizia ainda numa voz de angústia: Jesus, Jesus, Jesus. Lembra-te da graça de Deus. Tem fé na misericórdia divina. Arrepende-te no seio do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Por fim, sentindo-a morta, ajoelhou, murmurando miserere. O doutor, que ficara à porta, retirou-se devagarinho, atravessou em bicos de pés o corredor e desceu a rua, onde o moço segurava a égua atrelada. — Vamos ter água, senhor doutor, disse o rapaz, bocejando de sono. O doutor Gouveia ergueu a gola do paletó, acomodou o seu estojo no assento, e daí a um momento o cabriolé rodava surdamente pela estrada, sob a primeira pancada de chuva, cortando a escuridão da noite com o darão vermelho das suas lanternas. 24. Ao outro dia, desde as 7 da manhã, o padre Amaro esperava Dionísio em casa, postado à janela, com os olhos cravados na esquina da rua, sem reparar na chuva miudinha que lhe fustigava a face. Mas a Dionísia não aparecia, e ele teve de partir para Sé, amargurado e doente, a batizar o filho do Guedes. Foi uma pesada tortura para ele ver aquela gente alegre que punha na gravidade da Sé, mais sombria por esse escuro dia de dezembro, todo um rumor mal contido de regozijo doméstico e de festa paterna. O papá Guedes, resplandecente de casaca e gravata branca, o padrinho compenetrado com uma grande camélia ao peito, as senhoras de gala e, sobretudo, a parteira rechonchuda, passeando com pompa um montão de rendas engomadas e de laçarotes azuis, onde mal se percebiam 2 bochechinhas trigueiras. Ao fundo da igreja, com um pensamento bem longe da ricoça e nabarrosa, foi engorolando à pressa as cerimônias, soprando em cruz sobre a face do pequerrucho para expulsar o demônio que já habitava aquelas carninhas tenras, impondo-lhe o sal sobre a boca, para que ele se desgostasse para sempre do sabor amargo do pecado e tomasse gosto a nutrir-se só da verdade divina, tocando-o com saliva nas orelhas e nas narinas, para que ele não escutasse jamais as solicitações da carne e jamais respirasse os perfumes da terra. E em roda, com tochas na mão, os padrinhos, os convidados, na fadiga que davam tantos latins rosnados à pressa, só se ocupavam do pequeno, num receio que ele não respondesse com algum desacato impudente às tremendas exortações que lhe fazia a igreja sua mãe. Amaro, então, pondo de leve o dedo sobre a touquinha branca, exigiu do pequerrucho que ele, ali em plena Sé, renunciasse para sempre a Satanás, as suas pompas e as suas obras. O sacristão Matias, que dava em latim as respostas rituais, renunciou por ele, enquanto o pobre pequerrucho abria a boquinha a procurar o bico da mama. Enfim, o pároco dirigiu-se à pia batismal seguido de toda a família, das velhas devotas que se tinham juntado, de gaiatos que esperavam uma distribuição de patacos. Mas foi toda uma atrapalhação para fazer as unções. A parteira, comovida, não atinava a desapertar os laçarotes do chambre, para pôr a nu os ombrozinhos, o peito do pequeno. A madrinha quis ajudá-la, mas deixou escorregar a tocha. Alastrou de cera derretida o vestido de uma senhora, uma vizinha do Guedes, que ficou embezerrada de raiva. — Franciscos, credes? Perguntava Amaro. — Credo. O Matias apressou-se a afirmar em nome de Francisco. — Franciscos, vis batizare? O Matias. — Volo. Então a água lustral caiu sobre a cabecinha redonda como um melão tenro. A criança agora perneava numa perrice. Ego te batizo, Franciscus, in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Enfim acabara. Amaro correu à sacristia a desvestir-se, enquanto a parteira grave,
O papá Guedes, as senhoras enternecidas, as velhas devotas e os gaiatos saíam ao repique dos sinos e, agachados sob os guarda-chuvas, chapinhando a lama, lá iam levando em triunfo Francisco, o novo cristão. Amaro galgou os degraus de casa com um pressentimento que ia encontrar a Dionísia. Lá estava com efeito, sentada no quarto, esperando-o, amarrotada, enxovalhada da luta da noite e da lama da estrada. E apenas o viu, começou a choramingar. — Que é, Dionísia? Ela rompeu em soluços, sem responder. — Morta! Exclamou Amaro. — Ai, fez-se-lhe tudo, filho! Fez-se-lhe tudo! Gritou enfim a matrona. Amaro tombou para os pés da cama como morto também. A Dionísia berrou pela criada. Inundaram-lhe a face de água de vinagre. Ele recuperou-se um pouco, muito pálido. Afastou-se com a mão, sem falar, e atirou-se de bruços para sobre o travesseiro, num choro desesperado, enquanto as duas mulheres, consternadas, iam recolhendo a cozinha. — Parece que tinha muita amizade a menina, começou a escolástica, falando baixo como na casa do moribundo. Costume de ir por lá. Foi hóspede tanto tempo. Ai, eram como irmãos, disse a Dionísia, ainda chorosa. Falaram então de doenças de coração, porque a Dionísia contara à escolástica que a pobre menina tinha morrido de um aneurisma rebentado. A escolástica também sofria do coração, mas nela eram flatos, dos maus tratos que lhe dera o marido. Oh, tinha sido bem infeliz também. Vosmecê toma uma gotinha de café, senhora Dionísia? Olhe, a falar a verdade, senhora escolástica, tomava uma gotinha de jeropiga. A escolástica correu à taberna ao fim da rua, trouxe a jeropiga num copo de quartilho debaixo do avental. E ambas à mesa, uma molhando sopas no café, outra escorropichando o copo, concordavam com suspiros que neste mundo tudo eram sustos e lágrimas. Deram 11 horas, e a escolástica pensava em levar um caldo ao senhor pároco, quando ele chamou de dentro. Estava de chapéu alto, com o casaco abotoado, os olhos vermelhos como carvões. — Escolástica, vá a correr ao Cruz que me mande um cavalo, mas depressa! Chamou então a Dionísia, e sentada ao pé dela, quase contra os joelhos da mulher, com a face rígida e lívida como um mármore, escutou em silêncio a história da noite. As convulsões de repente, tão fortes que ela, a Gertrudes e o senhor doutor mal podiam segurar. O sangue, as prostrações em que caía, depois a ansiedade da asfixia que a fazia tão roxa como a túnica de uma imagem. Mas o moço do Cruz chegara com um cavalo. Amaro tirou de uma gaveta, de entre roupa branca, um pequeno crucifixo e deu a Dionísia, que ia voltar à Ricoça para ajudar a mortalhar a menina. Que lhe ponham este crucifixo no peito, tinha-mo ela dado. Desceu, montou, e apenas na estrada da Barrosa despediu a galope. Não chovia agora, e entre as nuvens pardas, algum raio fraco do sol de dezembro fazia brilhar a relva, as pedras molhadas. Quando chegou ao pé do poço entulhado, donde se avistava a casa da Carlota, teve que parar, para deixar passar um longo rebanho de ovelhas que tomavam o caminho, e o pastor, com uma pele de cobra ao ombro e a borracha a tiracolo, fez-lhe lembrar de repente Feirão, toda a vida passada, que lhe voltava por fragmentos bruscos. Aquelas paisagens afogadas nos vapores pardacentos da serra, a Joana rindo, estupidamente dependurada da corda do sino, as suas ceias de cabrito assado na gralheira, com o abade, defronte da chaminé, onde a lenha verde estalava, os longos dias em que se desesperava na tristeza da residência, vendo fora sem cessar cair a neve, e veio-lhe um desejo ansioso dessas solidões da serra, dessa existência de lobo, longe dos homens e das cidades, sepultado lá com a sua paixão. A porta de Carlota estava fechada. Bateu, foi de roda chamar.
atirando a voz por cima do telhado dos currais para o pátio, onde sentia cacarejar os galos. Ninguém respondeu. Seguiu então pelo caminho da aldeia, levando a égua pela reata. Parou na taberna, onde uma mulher obesa fazia meia, sentada à porta. Dentro, no escuro da baiuca, 2 homens com seus quartilhos ao lado batiam as cartas numa bisca renhida, e um rapazola, de uma amarelidão de sezões, com um lenço amarrado na cabeça, olhava-lhes o jogo tristemente. A mulher tinha justamente visto passar a senhora Carlota, que até parara a comprar um quartilho de azeite. Devia estar em casa da Micaela, ao adro. Chamou para dentro. Uma rapariguita vesga apareceu de trás da sombra das pipas. Corre, vai a Micaela. Diz a senhora Carlota que está aqui um senhor da cidade. Amaro voltou para a porta da Carlota, esperou sentado numa pedra, com seu cavalo pela rédea. Mas aquela casa fechada e muda aterrava-o. Foi pôr o ouvido à fechadura, na esperança de ouvir um choro, uma rabugem de criança. Dentro pesava um silêncio de caverna abandonada, mas tranquilizava a ideia que a Carlota teria levado a criança consigo, para Micaela. Devia realmente ter perguntado à mulher na taberna se a Carlota trazia uma criança ao colo, e olhava a casa bem caiada, com a sua janelinha em cima que tinha uma cortininha de caça, um luxo tão raro naquelas freguesias pobres. Recordava a boa ordem, o escarolado da louça da cozinha. De certo, o pequerrucho devia ter também um berço asseado. Ah, estava doido de certo na véspera, quando pusera ali, na mesa da cozinha, 4 libras de ouro, preço adiantado do ano de criação, e dissera cruelmente ao anão: "Conto consigo, pobre pequerruchinho." Mas a Carlota compreendera bem, à noite na ricoça, que ele agora queria o vivo, o seu filho e criado com mimo. Todavia não o deixaria ali, não, sob o olho raiado de sangue do anão. Levá-lo-ia nessa noite a Joana Carreira dos Poiais. Que as sinistras histórias da Dionísia, a tecedeira de anjos, eram uma legenda insensata. A criança estava muito regalada em casa da Micaela, chupando aquele bom peito de quarentona sã. E vinha-lhe então o mesmo desejo de deixar Leiria, ir enterrar-se em Feirão, levar consigo a escolástica, educar lá a criança como sobrinho, revivendo nele largamente todas as emoções daquele romance de 2 anos, e ali passaria numa paz triste, na saudade de Amélia, até ir como o seu antecessor, o abade Gustavo, que também criara um sobrinho em Feirão, repousar para sempre no pequeno cemitério, de verão sob as flores silvestres, de inverno sob a neve branca. Então a Carlota apareceu, e ficou atônita ao reconhecer Amaro, sem passar da cancela, com a testa franzida, a sua bela face muito grave. "A criança!" exclamou Amaro. Depois de um momento, ela respondeu sem perturbação: "Nem me fale nisso, que me tem dado um desgosto. Ontem mesmo, 2 horas depois de ter chegado, o pobre anjinho começa a fazer-se roxo e ali me morreu, debaixo dos olhos." "Mente!" gritou Amaro. "Quero ver." "Entre, senhor, se quer ver." "Mas que lhe disse eu ontem, mulher?" "Que quer, senhor? Morreu. Veja." Tinha aberto a porta, muito simplesmente sem cólera nem receio. Amaro entreviu no relance, ao pé da chaminé, um berço coberto com um saiote escarlate. Sem uma palavra voltou as costas, atirou-se para cima do cavalo. Mas a mulher, muito loquaz, subitamente rompeu a dizer que tinha ido justamente à aldeia para encomendar um caixãozinho decente. Como vira que era filho de pessoa de bem, não o quisera enterrar embrulhado num trapo. Mas, enfim, como o senhor ali estava, parecia-lhe razoável que desse algum dinheiro para a despesa. Uns 2.000 réis que fossem. Amaro considerou-a um momento com um desejo brutal de a esganar. Por fim, meteu-lhe o dinheiro na mão. E ia trotando no carreiro, quando a sentiu ainda correndo, gritando: "Psiu! Psiu!"
A Carlota queria lhe restituir o capote que ele emprestara na véspera. Tinha feito muito bom serviço, que a criança chegara quente como um rojãozinho. Infelizmente, Amaro já a não escutava, esporeando furiosamente a ilharga da cavalgadura. Na cidade, depois de apear à porta do Cruz, não entrou em casa. Foi direto ao paço do bispo. Tinha agora uma ideia só. Era deixar aquela cidade maldita. Não ver mais as faces das devotas, nem a fachada odiosa da Sé. Foi só ao subir a larga escadaria de pedra do paço que lhe lembrou com inquietação o que o libaninho dissera na véspera da indignação do senhor vigário-geral da denúncia obscura. Mas a afabilidade do padre Saldanha, o confidente do paço, que o introduziu logo na livraria de Sua Excelência, tranquilizou-o. O senhor vigário-geral foi muito amável. Estranhou o ar pálido e perturbado do senhor pároco. É que tem um grande desgosto, senhor vigário-geral. Minha irmã está a morrer em Lisboa e venho pedir a Vossa Excelência licença para lá ir por uns dias. O senhor vigário-geral consternou-se com bondade. De certo, consinto. Ah, somos todos passageiros forçados da barca de Caronte. Ipse ratem conto subgit, velisque ministrat, et ferruginia subvectat, corpora simba. Ninguém lhe escapa. Sinto. Não me esquecerei de a recomendar nas minhas orações. E muito metódico, Sua Excelência tomou uma nota a lápis. Amaro, ao sair do paço, foi direto à Sé. Fechou-se na sacristia a essa hora deserta, e depois de pensar muito, com a cabeça entre os punhos, escreveu ao cônego Dias. Meu caro padre-mestre, treme-me a mão ao escrever estas linhas. A infeliz morreu. Eu não posso, bem vê, e vou-me embora porque, se aqui ficasse, estalava-me o coração. Sua excelentíssima irmã lá estará tratando do enterro. Eu, como compreende, não posso. Muito lhe agradeço tudo. Até um dia, se Deus quiser que nos tomemos a ver. Por mim, conto ir para longe, para alguma pobre paróquia de pastores, acabar meus dias nas lágrimas, na meditação e na penitência. Console como puder a desgraçada mãe. Nunca me esquecerei do que lhe devo, enquanto tiver um sopro de vida. E a Deus, que nem sei aonde tenho a cabeça. Seu amigo do coração, Amaro Vieira. PS. A criança morreu também. Já se enterrou. Fechou a carta com uma obreia preta e, depois de arranjar os seus papéis, foi abrir o grande portão chapeado de ferro, olhar um momento o pátio, o barracão, a casa do sineiro. As névoas, as primeiras chuvas já davam àquele recanto da Sé o seu ar lúgubre de inverno. Adiantou-se devagar, sob o silêncio triste dos altos contrafortes, espreitou a vidraça da cozinha do tio Esguelhas. Ele lá estava, sentado à chaminé, com um cachimbo na boca, cuspilhando tristemente para as cinzas. Amaro bateu de leve nos vidros, e quando o sineiro abriu a porta, aquele interior conhecido, rapidamente entrevisto, a cortina da alcova da Totó, a escada que ia para o quarto, agitaram o pároco de tantas recordações e de saudades tão bruscas que não pôde falar um momento, com a garganta tomada de soluços. Venho lhe dizer adeus, tio Esguelhas. Murmurou por fim. Vou a Lisboa. Tenho a minha irmã a morrer. E acrescentou com os beiços trêmulos de um choro que ia romper. Todas as desgraças vêm juntas. Sabe, a pobre Améliazinha lá morreu de repente. O sineiro emudeceu assombrado. Adeus, tio Esguelhas. Dê cá a mão, tio Esguelhas. Adeus. Adeus, senhor pároco, adeus, disse o velho com os olhos arrasados de água. Amaro fugiu para casa,
contendo-se para não soluçar alto pelas ruas. Disse logo à escolástica que ia partir nessa noite para Lisboa. O tio Cruz devia mandar-lhe um cavalo para ir tomar o comboio a Chão de Maçãs. Eu não tenho senão o dinheiro que é necessário para a jornada, mas o que aí me fica em lençóis e toalhas é para você. A escolástica, chorando de perder o senhor pároco, quis beijar-lhe a mão por tanta generosidade. Ofereceu-se para fazer a mala. Eu mesmo arranjo, escolástica, não se incomode. Fechou-se no quarto. A escolástica, ainda choramingando, foi logo recolher, examinar as poucas roupas que estavam pelos armários. Mas Amaro daí a pouco gritou por ela. Diante da janela, uma harpa e uma rabeca, em desafinação, tocavam a valsa dos dois mundos. Dê um tostão a esses homens, disse o padre furioso, e diga-lhes que vão para o inferno, que está aqui gente doente. E até às 5 horas, a escolástica não tomou a sentir rumor no quarto. Quando o moço do Cruz veio com um cavalo, pensando que o senhor pároco adormecera, ela foi-lhe bater devagarinho à porta do quarto, choramingando já da despedida próxima. Ele abriu logo. Estava de capote aos ombros. No meio do quarto, pronta e acorreada, a mala de lona que devia ir à garupa da égua. Deu-lhe um maço de cartas para ir entregar nessa noite à senhora Dona Maria da Assunção, ao padre Silvério e a Natário, e ia descer entre os prantos da mulher, quando sentiu na escada um ruído conhecido de muleta, e o tio Esguelhas apareceu muito comovido. Entre, tio Esguelhas, entre. O sineiro cerrou a porta e, depois de hesitar um momento, Vossa Senhoria há de desculpar, mas tinha-me esquecido de todo com os desgostos que tenho passado. Já há tempo que achei no quarto isto, e pensei que... E meteu na mão de Amaro um brinco de ouro. Ele reconheceu logo. Era de Amélia. Muito tempo ela o procurara debalde. Soltara-se de certo nalguma manhã de amor, sobre a enxerga do sineiro. Amaro, então, sufocado, abraçou o tio Esguelhas. Adeus! Adeus, escolástica! Lembre-se por cá de mim. Dê lembranças ao Matias, tio Esguelhas. O moço afivelou a maleta ao selim e Amaro partiu, deixando a escolástica e o tio Esguelhas a chorar ambos à porta. Mas depois de ter passado os açudes, ao pé de uma volta da estrada, teve de apear para compor o estribo, e ia montar, quando apareceram dobrando o muro o doutor Godinho, o secretário-geral e o senhor administrador do conselho, muito amigos agora e que vinham, depois do passeio, recolhendo para a cidade. Pararam logo a falar ao senhor pároco, admirando-se de o ver ali, de maleta na garupa, com ares de jornada. É verdade, disse. Vou para Lisboa. O antigo Bibi e o administrador suspiraram invejando-lhe a felicidade. Mas quando o pároco falou da irmã moribunda, afligiram-se com polidez, e o senhor administrador disse: Deve estar muito sentido, compreendo. De mais a mais essa outra desgraça na casa daquelas senhoras, suas amigas. A pobre Améliazinha, morta assim de repente. O antigo Bibi exclamou: O quê? A Améliazinha? Aquela bonita que morava na Rua da Misericórdia? Morreu? O doutor Godinho também o ignorava e pareceu consternado. O senhor administrador soubera-o pela sua criada, que o ouvira da Dionísia. Dizia-se que fora um aneurisma. Pois, senhor pároco, exclamou Bibi, desculpe se aflijo as suas crenças respeitáveis, que são as minhas de resto. Mas Deus cometeu um verdadeiro crime. Levar-nos a rapariga mais bonita da cidade? Que olhos, senhores! E depois com aquele pecantezinho da virtude. Então, num tom de pêsames, todos lamentaram aquele golpe que devia ter afetado tanto o senhor pároco. Ele disse muito grave: Sentiu deveras, conhecia bem, e com as suas boas qualidades,
Devia fazer, sem dúvida, uma esposa modelo. Sentiu muito. Apertou silenciosamente as mãos em redor, e enquanto os cavalheiros recolhiam a cidade, o padre Amaro foi trotando pela estrada, que já escurecia, para a estação de chão de maçãs. Ao outro dia, pelas 11 horas, o enterro de Amélia saiu da ricoça. Era uma manhã áspera. O céu e os campos estavam afogados numa névoa pardacenta, e caía muito miúda uma chuva regelada. Era longe da quinta, a capela dos Poiais. O menino do coro adiante, de cruz alçada, apressava-se, chapinhando a lama a grandes pernadas. O abade Ferrão, de estola negra, abrigava-se, murmurando o exultabunt domino, sob o guarda-chuva que sustentava ao lado o sacristão com o isope. 4 trabalhadores da quinta, abaixando a cabeça contra a chuva oblíqua, levavam numa padiola o esquife que tinha dentro o caixão de chumbo, e sob o vasto guarda-chuva do caseiro, a Gertrudes de mantel pela cabeça ia desfiando as suas contas. Ao lado do caminho, o vale triste dos Poiais cavava-se, todo pardo na neblina, num grande silêncio, e a voz enorme do vigário, mugindo o miserere, rolava pela quebrada úmida, onde murmuravam os riachos muito cheios. Mas às primeiras casas da aldeia, os moços do caixão pararam derreados, e então um homem, que estava esperando debaixo de uma árvore sob o seu guarda-chuva, veio juntar-se silenciosamente ao enterro. Era João Eduardo, de luvas pretas, carregado de luto, com as olheiras cavadas em 2 sulcos negros, grossas lágrimas a correrem-lhe nas faces. E imediatamente por trás dele vieram colocar-se 2 criados de farda, com as calças muito arregaçadas e tochas na mão, 2 lacaios que mandaram Morgado para honrar o enterro de uma dessas senhoras da ricoça, amigas do abade. Então, vendo estas 2 librés que vinham a fidalgar o préstito, o menino do coro rompeu logo, erguendo mais alto a cruz. Os 4 homens, já sem fadiga, empertigaram-se as varas da pardiola. O sacristão bramiu um réquiem tremendo, e pelas lamas do íngreme caminho da aldeia foi subindo o enterro, enquanto às portas as mulheres se ficavam persignando, olhando as sobrepelizes brancas e o caixão de galões de ouro que se iam afastando seguidos do grupo de guarda-chuvas abertos sob a chuva triste. A capela era no alto, num adro de cavalheiras. O sino dobrava, e o enterro sumiu-se para o interior da igreja escura, ao canto do Subvenite Sancti, que o sacristão entoou em ronco. Mas os 2 criados de farda não entraram porque o senhor Morgado assim o tinha ordenado. Ficaram à porta, sob o guarda-chuva, escutando, batendo os pés regelados. Dentro seguia o cantochão. Depois era um ciciar de orações que se amortecia, e de repente latins fúnebres lançados pela voz grossa do vigário. Então os 2 homens, enfastiados, desceram do adro, entraram um momento na taberna do tio Serafim. 2 moços de gado da quinta do Morgado, que bebiam em silêncio seu quartilho, ergueram-se logo vendo aparecer os 2 criados de farda. «À vontade, rapazes, é sentar e beber», disse o velho baixito que acompanhava João Eduardo a cavalo. «Nós lá estamos na maçada do enterro. Boas tardes, senhor Serafim». Apertaram a mão ao Serafim, que lhes mediu 2 aguardentes, e informou-se se a defunta era noiva do senhor Joãozinho. Tinham-lhe dito que morrera de uma veia arrebentada. O baixito riu. «Qual veia arrebentada? Não lhe rebentou coisa nenhuma. O que lhe rebentou foi um rapagão pelo ventre». «Obra do senhor Joãozinho?» perguntou o Serafim, arregalando o olho brejeiro. «Não me parece», disse o outro com importância. «O senhor Joãozinho estava em Lisboa. Obra de algum cavaleiro da cidade. Sabe vosmecê de quem eu desconfio, senhor Serafim?» Mas a Gertrudes esbaforida rompeu pela taberna gritando que o saimento já ia ao pé do cemitério e que não faltavam senão aqueles senhores.
Os lacaios abalaram logo e alcançaram o enterro quando ia passando a pequena grade do cemitério, ao último versículo do Miserere. João Eduardo agora levava uma vela na mão, ia logo atrás do caixão de Amélia, tocando-o quase, com os olhos enevoados de lágrimas fitos no veludilho negro que o cobria. Sem cessar, o sino na capela dobrava desoladamente. A chuva caía mais miúda. E todos calados no silêncio fusco do cemitério, com passos abafados pela terra mole, iam se dirigindo para o canto do muro onde estava cavada de fresco a cova de Amélia, negra e profunda entre a relva úmida. O menino do coro cravou no chão a haste da cruz prateada, e o abade Ferrão, adiantando-se até à beira do buraco escuro, murmurou o Deus, cujus miseratione. Então João Eduardo, muito pálido, vacilou de repente, e o guarda-chuva caiu-lhe das mãos. Um dos criados de farda correu, segurou-o pela cinta. Queriam-no levar, arrancá-lo de ao pé da cova, mas ele resistiu e ali ficou com os dentes cerrados, segurando-se desesperadamente a manga do criado. Vendo o coveiro e os dois moços amarrarem as cordas no caixão, fazeram-no resvalar devagar entre a terra esfarelada que rolava, com um ranger de tábuas mal pregadas. Requiem aeternam dona ei, Domini, et lux perpetua lutea ei, mugiu o sacristão. O caixão bateu no fundo com uma pancada surda. O abade espalhou em cima uma pouca de terra em forma de cruz, e sacudindo lentamente o hisope sobre o veludilho, a terra a relva em redor. Requiescat in pace. Amém! Responderam a voz cava do sacristão e a voz aguda do menino do coro. Amém! Disseram todos no murmúrio que ciciou, se perdeu entre os ciprestes, as ervas, os túmulos e as névoas frias daquele triste dia de dezembro. 25. Nos fins de maio de 1871, havia grande alvoroço na casa da havanesa ao Chiado, em Lisboa. Pessoas esbaforidas chegavam, rompiam pelos grupos que atulhavam a porta e, alçando-se em bicos de pés, esticavam o pescoço, por entre a massa dos chapéus, para a grade do balcão, onde numa tabuleta suspensa se colocavam os telegramas da agência Havas. Sujeitos de faces espantadas saíam consternados, exclamando logo para algum amigo mais pacato que os esperava fora. Tudo perdido! Tudo a arder! Dentro, na multidão de grulhas que se apertava contra o balcão, questionava-se forte, e pelo passeio, no Largo do Loreto, defronte ao pé do estanco, pelo Chiado até ao Magalhães, era por aquele dia já quente do começo de verão, toda uma gralhada de vozes impressionadas onde as palavras comunistas, Versalhes, petroleiros, Thiers, crime, internacional, voltavam a cada momento, lançadas com furor, entre o ruído das tipóias e os pregões dos garotos gritando suplementos. Com efeito, a cada hora, chegavam telegramas anunciando os episódios sucessivos da insurreição batalhando nas ruas de Paris. Telegramas despedidos de Versalhes, num terror dizendo os palácios que ardiam, as ruas que se aluíam, fuzilamentos em massa nos pátios dos quartéis e entre os mausoléus dos cemitérios. A vingança que ia saciar-se até a escuridão dos esgotos, a fatal demência que desvairava as fardas e as blusas, e a resistência que tinha o furor de uma agonia com os métodos de uma ciência e fazia saltar uma velha sociedade pelo petróleo, pela dinamite e pela nitroglicerina. Uma convulsão, um fim do mundo, que 20, 30 palavras de repente mostravam, num relance, a um clarão de fogueira. O Chiado lamentava com indignação aquela ruína de Paris. Recordavam-se com exclamações os edifícios ardidos, o Hôtel de Ville, tão bonito, a Rua Royale, aquela riqueza. Havia indivíduos tão furiosos com o incêndio das tulherias como se fosse uma propriedade sua.
Os que tinham estado em Paris 1 ou 2 meses abriam-se em invectivas, arrogando-se uma participação de parisienses na riqueza da cidade, escandalizados por a insurreição não ter respeitado os monumentos em que eles tinham posto seus olhos. Vejam vocês, exclamava um sujeito gordo, o Palácio da Legião de Honra destruído? Ainda não há 1 mês que eu lá estive com minha mulher. Que infâmia! Que patifaria! Mas espalhara-se que o ministério recebera outro telegrama mais desolador. Toda a linha do Boulevard da Bastilha, a Madalena ardia, e ainda a Praça da Concórdia e as avenidas dos Campos Elíseos até ao Arco do Triunfo. E assim tinha a revolta arrasado, numa demência, todo aquele sistema de restaurantes, cafés-concertos, bailes públicos, casas de jogo e ninhos de prostitutas. Então houve por todo o Largo do Loreto até o Magalhães um estremecimento de furor. Tinham, pois, as chamas aniquilado toda aquela centralização tão cômoda da patuscada. Oh, que infâmia! O mundo acabava. Onde se comeria melhor que em Paris? Onde se encontrariam mulheres mais experientes? Onde se tornaria a ver aquele desfilar prodigioso de uma volta do Bois? Nos dias ásperos e secos de inverno, quando as vitórias das cocotes resplandeciam ao pé dos faintons dos agentes da bolsa. Que abominação! Esqueciam-se as bibliotecas e os museus, mas a saudade era sincera pela destruição dos cafés e pelo incêndio dos lupanares. Era o fim de Paris, era o fim da França. Num grupo ao pé da casa havanesa, os questionadores politicavam. Pronunciava-se o nome de Proudhon, que por esse tempo se começava a citar vagamente em Lisboa como um monstro sanguinolento, e as invectivas rompiam contra Proudhon. A maior parte imaginava que era ele que tinha incendiado, mas o poeta estimado das flores, Iais, acudiu dizendo que, à parte as asneiras que Proudhon dizia, era ainda assim um estilista bastante ameno. Então o jogador França berrou. Qual estilo? Qual cabaça? Se aqui o pilhasse no chiado, rachava-lhe os ossos. E rachava. Depois do conhaque, o França era uma fera. Alguns moços, porém, a quem um elemento dramático da catástrofe revolvia um instinto romântico, aplaudiam a heroicidade do Comuna. Ver Morrel abrindo os braços como crucificado e sob as balas que o transpassavam, gritando «Viva a humanidade!» O velho Delecluse, com um fanatismo de santo, ditando do seu leito de agonia as violências da resistência. «São grandes homens!» exclamava um rapaz exaltado. Em redor as pessoas graves rugiam, outras afastavam-se pálidas, vendo já as suas casas na Baixa a escorrer de petróleo e a mesma casa havanesa presa de chamas socialistas. Então era em todos os grupos um furor de autoridade e repressão. Era necessário que a sociedade, atacada pela Internacional, se refugiasse na força dos seus príncipes conservadores e religiosos, cercando-os bem de baionetas. Burgueses com tendas de capelistas falavam da canalha, com o desdém imponente de um La Trémouille, ou de um Osuna. Sujeitos palitando os dentes decretavam a vingança. Vadios pareciam furiosos contra o operário que quer viver como príncipe. Falava-se com devoção na propriedade, no capital. Do outro lado eram moços verbosos, localistas excitados que declaravam contra o velho mundo, a velha ideia, ameaçando-os de alto, propondo-se a derruí-los em artigos tremendos. E assim, uma burguesia entorpecida esperava deter, com alguns policiais, uma evolução social. E uma mocidade envernizada de literatura decidia destruir num folhetim uma sociedade de 18 séculos. Mas ninguém se mostrava mais exaltado que um guarda-livros de hotel, que do alto do degrau da casa havanesa brandia a bengala, aconselhando à França a restauração dos Bourbons. Então, um homem vestido de preto, que saíra do estanco e atravessava por entre os grupos, parou sentindo uma voz espantada que exclamava ao lado. Padre Amaro! Maganão! Voltou-se.
Era o cônego Dias. Abraçaram-se com veemência e, para conversarem mais tranquilamente, foram andando até ao Largo de Camões e ali pararam, junto à estátua. Então você quando chegou, padre-mestre? Tinha chegado na véspera. Trazia uma demanda com os pimentas da Pogeira por causa de uma servidão na quinta. Tinha apelado para a relação e vinha seguir de perto a questão na capital. E você, Amaro? Na última carta dizia-me que tinha vontade de sair de Santo Tirso. Era verdade. A paróquia tinha vantagens, mas vagara Vila Franca e ele, para estar mais perto da capital, viera falar com o senhor conde de Ribamar, o seu conde, que lá andava obtendo a transferência. Devia-lhe tudo, sobretudo a senhora condessa. E de Leiria? A Santa Joaneira vai melhor? Não, coitada. Você sabe, ao princípio tivemos um susto dos diabos. Pensávamos que lhe ia suceder como Amélia. Mas não, era hidropsia. E ali o que há é a nasarca. Coitada, Santa Senhora. E o Natário? Avelhado, tem tido seus desgostos, muita língua. E diga lá, padre-mestre, o Libaninho... Eu escrevi-lhe a esse respeito, disse o cônego rindo. O padre Amaro riu também, e durante um momento os dois sacerdotes pararam, apertando as ilhargas. Pois é verdade, disse o cônego. A coisa tinha sido realmente escandalosa. Porque, enfim, repare o amigo que o pilharam com um sargento, de tal modo que não havia duvidar. E às 10 horas da noite, na Alameda, já é imprudência. Mas, enfim, a coisa esqueceu, e quando o Matias morreu, lá lhe demos o lugar de sacristão, que é bem boa posta. Muito melhor que o que ele tinha no cartório, e há de cumprir com zelo. Há de cumprir com zelo, concordou muito sério o padre Amaro. E, a propósito, a dona Maria da Assunção? Homem, rosnam-se coisas. Criado novo, um carpinteiro que morava defronte. O rapaz anda no trinque. Palavra? No trinque. Charuto, relógio, luva. Tem pilhéria, hein? É divino. As gansosos na mesma, continuou o cônego. Tem agora sua criada, a escolástica. E da besta do João Eduardo? Eu mandei-lhe dizer, não? Lá está ainda nos poiais. O morgado está mal do fígado. E o João Eduardo diz que está tísico, que eu não sei, nunca mais o vi. Quem mo disse foi o Ferrão. Como vai ele, o Ferrão? Bem, sabe quem eu vi há dias? A Dionísia. E então? O cônego disse uma palavra baixo ao ouvido do padre Amaro. Deveras, padre-mestre? Na Rua das Sousas, a 2 passos da sua antiga casa, o Dom Luís da Barrosa é que lhe deu o dinheiro para montar o estabelecimento, pois aqui estão as novidades. E você está mais forte, homem. Fez-lhe bem a mudança. E pondo-se diante, galhofando. Ô Amaro, e você a escrever-me que queria retirar-se para a serra, ir para um convento, passar a vida em penitência? O padre Amaro encolheu os ombros. Que quer você, padre-mestre? Naqueles primeiros momentos, olhe que me custou. Mas tudo passa. Tudo passa, disse o cônego. E depois de uma pausa, mas Leiria já não é Leiria. Passearam então um momento em silêncio, numa recordação que lhes vinha do passado, os quinos divertidos da Santa Joaneira, as palestras ao chá, as passeatas ao Morenal, o adeus e o descrido, cantados pelo Arthur Couceiro e acompanhados pela pobre Amélia que agora lá dormia no cemitério dos Poiais, sob as flores silvestres. E que me diz você a estas coisas da França, Amaro? Exclamou de repente o cônego. Um horror, padre-mestre. O arcebispo, uma súcia de padres fuzilados. Que brincadeira! Má brincadeira, rosnou o cônego. E o padre Amaro. E cá pelo nosso canto, parece que começam também essas ideias.
O cônego assim o ouvira. Então indignaram-se contra essa turba de maçons, de republicanos, de socialistas, gente que quer a destruição de tudo o que é respeitável, o clero, a instrução religiosa, a família, o exército e a riqueza. Ah, a sociedade estava ameaçada por monstros desencadeados. Eram necessárias antigas repressões, a masmorra e a forca, sobretudo inspirar aos homens a fé e o respeito pelo sacerdote. Aí é que está o mal, disse Amaro. É que nós não respeitam. Não fazem senão desacreditar-nos. Destroem no povo a veneração pelo sacerdócio. Caluniam-nos infamemente, disse num tom profundo o cônego. E então junto deles passaram duas senhoras, uma já de cabelos brancos, o ar muito nobre, a outra uma criaturinha delgada e pálida, de olheiras batidas, os cotovelos agudos colados a uma cinta de esterilidade, puff enorme no vestido, cuia forte, tacões de palmo. Cáspite, disse o cônego baixo tocando o cotovelo do colega. Hein, seu Padre Amaro? Aquilo é que você queria confessar. Já lá vai o tempo, Padre Mestre, disse, e pároco rindo, já as não confesso senão casadas. O cônego abandonou-se um momento a uma grande hilaridade, mas retomou o seu ar poderoso de padre obeso, vendo Amaro tirar profundamente o chapéu a um cavalheiro de bigode grisalho e óculos de ouro, que entrava na praça, do lado do loreto, com um charuto cravado nos dentes e o guarda-sol debaixo do braço. Era o senhor conde de Ribamar. Adiantou-se com bonomia para os dois sacerdotes, e Amaro, descoberto e perfilado, apresentou o seu amigo, o senhor cônego Dias da Sede Leiria. Conversaram um momento da estação, que já ia quente. Depois o padre Amaro falou dos últimos telegramas. Que diz Vossa Excelência a estas coisas de França, senhor conde? O estadista agitou as mãos numa desolação que lhe assombreava a face. Nem me fale nisso, senhor padre Amaro, nem me fale nisso. Ver meia dúzia de bandidos destruir Paris, o meu Paris? Creiam vossas senhorias que tenho estado doente. Os dois sacerdotes, com uma expressão consternada, uniram-se à do estadista. Então o cônego... E qual pensa Vossa Excelência que será o resultado? O senhor conde de Ribamar, com pausa, em palavras que saíam devagar, sobrecarregadas de peso das ideias, disse: O resultado? Não é difícil prevê-lo. Quando se tem alguma experiência da história e da política, o resultado de tudo isto vê-se distintamente, tão distintamente como os vejo a vossas senhorias. Os dois sacerdotes pendiam dos lábios proféticos do homem do governo. Sufocada a insurreição, continuou o senhor conde olhando à direita de si com um dedo no ar, como seguindo, apontando os futuros históricos que a sua pupila, ajudada pelos óculos de ouro, penetrava. Sufocada a insurreição, dentro de 3 meses temos de novo um império. Se vossas senhorias tivessem visto como eu uma recepção nas Tulhérias ou no Hotel de Ville, nos tempos do império, haviam de dizer como eu que a França é profundamente imperialista e só imperialista. Temos, pois, Napoleão III, ou talvez ele abdique, e a imperatriz tome a regência na minoridade do príncipe imperial. Eu aconselharia antes, e já o fiz saber, que era esta talvez a solução mais prudente. Como consequência imediata, temos o Papa em Roma, outra vez senhor do poder temporal. Eu, a falar a verdade, eu já o fiz saber. Não aprovo uma restauração papal. Mas eu não lhes estou aqui a dizer o que aprovo ou o que reprovo. Felizmente não sou o dono da Europa. Seria um encargo superior à minha idade e às minhas enfermidades. Estou a dizer o que a minha experiência da política e da história me aponta como certo. Dizia eu? A imperatriz no trono de França, Pio IX no trono de Roma, aí temos a democracia esmagada entre estas duas forças sublimes. E creiam vossas senhorias, um homem que conhece a sua Europa e os elementos de que se compõe a sociedade moderna, creiam que depois deste exemplo da comuna, não se torna a ouvir falar de república, nem de questão social, nem de povo, nestes 100 anos mais chegados. Deus nosso senhor o ouça, senhor conde.
fez com unção o cônego. Mas Amaro, radiante de se achar ali numa praça de Lisboa, em conversação íntima com um estadista ilustre, perguntou ainda, pondo nas palavras uma ansiedade de conservador assustado: "E crê Vossa Excelência que essas ideias de república, de materialismo, se possam espalhar entre nós?" O conde riu e dizia, caminhando entre os dois padres, até quase junto das grades que cercam a estátua de Luís de Camões: "Não lhes dê isso cuidado, meus senhores, não lhes dê isso cuidado. É possível que haja aí 1 ou 2 esturrados que se queixem, digam tolices sobre a decadência de Portugal, e que estamos no marasmo, e que vamos caindo no embrutecimento, e que isto assim não pode durar 10 anos, etc, etc. Baboseiras!" Tinham-se encostado quase às grades da estátua, e tomando uma atitude de confiança: "A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou a dizer não é para lisonjear a vossas senhorias, mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa, porque a fé, meus senhores, é a base da ordem." Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida, disseram com força os 2 sacerdotes. "Se não, vejam vossas senhorias isto. Que paz, que animação, que prosperidade!" E com um grande gesto mostrava-lhes o largo do Loreto, que àquela hora, num fim de tarde serena, concentrava a vida da cidade. Tipóias vazias rodavam devagar. Pares de senhoras passavam, de cuia cheia e tacão alto, com os movimentos derreados, a palidez clorótica de uma degeneração de raça. Nalguma magra pileca ia trotando algum moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho. Pelos bancos de praça a gente estirava-se num torpor de vadiagem. Um carro de bois, aos solavancos sobre as suas altas rodas, era como símbolo de agriculturas atrasadas de séculos. Fadistas gingavam de cigarro nos dentes. Algum burguês enfastiado lia nos cartazes o anúncio de operetas obsoletas. Nas faces enfesadas de operários havia como a personificação das indústrias moribundas, e todo este mundo decrépito se movia lentamente sob um céu lustroso de clima rico, entre garotos apregoando a lotaria e a batota pública, e rapazitos de voz plangente oferecendo o jornal das pequenas novidades. E iam num vagar madraço, entre o largo onde se erguiam 2 fachadas tristes de igreja e o renque comprido das casarias da praça, onde brilhavam 3 tabuletas de casas de penhores, negrejavam 4 entradas de taberna e desembocavam com um tom sujo de esgoto aberto as vielas de todo um bairro de prostituição e de crime. "Vejam", ia dizendo o conde, "vejam toda esta paz, esta prosperidade, este contentamento. Meus senhores, não admira realmente que sejamos a inveja da Europa?" E o homem de Estado, os 2 homens de religião, todos 3 em linha, junto às grades do monumento, gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país. Ali, ao pé daquele pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho poeta, ereto e nobre, com os seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria, pátria para sempre passada, memória quase perdida.